Verde para tocar a bola. Já recolhe no seu campo de defesa. Tenta o levantamento do campo de defesa. O domínio do Murilo. Murilo perdeu para o setor de esquerda para Kelvin. Kelvin já domina no seu campo de retaguarda. Vai para a finta em cima da marcação. Já domina do campo de defesa. Tentou o toque de bola Coutinho novamente pelo setor de esquerda. Recolhe a jogada no campo de defesa para ser o jogando. Você ligado no futebol Bandeirantes. Vem Verde. E vem Verde. Prende a jogada com Gomes. Gomes recolhe no campo de defesa para Giai. Esticou no campo de ataque para Flaco Lopes. Muito forte o passe. Evita a saída. Tentou o domínio. Não conseguiu. Flaco. Bola foi embora. Linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Sporting Cristal Batera. Aliás, Ulisses, só um detalhe. Depois de uma sequência de shows no Allianz Parque, dá para perceber algumas marcas no gramado, que é novo, está em ótima qualidade. A bola agora corre bem, por exemplo, desse lançamento do Jai pro Flaco, mas dá para perceber ali algumas manchinhas no gramado depois de uma sequência longa de shows. É bola no campo de defesa novamente para sair do jogando. Já prendeu o campo de defesa para repor a bola em jogo. O time do Sporting Cristal. Você está no futebol da Bandeirantes. A Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Obrigado pela sintonia. A bola volta no toque de bola para ser jogando o time do Sporting Cristal. Mas que demora para bater esse tiro de meta, hein, meu irmão? O Henrique está enrolando, né? Não sei qual é a estratégia do Sporting Cristal, mas pelo visto, cada minuto vale para o time peruano que vem buscar o resultado no Brasil. É tiro de meta no campo de defesa, vem para o levantamento à frente Henriques. Henriques, o goleiro para bater o tiro de meta para você, curtindo o sonsaço na Bandeirantes. Se posiciona Henrique, sai jogando pela direita, abre a jogada, Coutinho novamente com o Luttiger. O Luttiger tentou o toque de bola na frente, vem para afastar o time do Palmeiras. Arias tenta chegar para o domínio, tenta ganhar a jogada para o time do Verde. Ela volta Coutinho no campo de defesa, já recolhe o chute na cabeça do Arias. Bem voluntário ali, tá parado o jogo, marcada a falta. Do Ibérico, número 16, que é um dos artilheiros dessa equipe, em olho no atacante de 28 anos, 3 gols marcados, dessa vez dividindo a bola. Acerta o Arias que leva a mão à cabeça, o Palmeiras tem a bola no campo de defesa. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Já domina do campo de ataque, o time do Palmeiras, levantamento vem no Gomes. Abriu jogada no ataque, forte demais. Tranquilo, Henrique sai do gol para fazer a firme boa defesa, recolhe no campo de defesa para sair do jogando. Ele já prendeu o lance no campo de retaguarda. Henriques, você curtindo o som da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Cabos elétricos Sil, a líder do Brasil, se é Sil, você pode confiar. Já domina do toque de bola contigo no setor intermediário, prende o lance no campo de defesa. Recomeça novamente o time do Palmeiras, tentou o toque de bola, Kelvin, a bola sai para a linha de lado em lateral. Lateral novamente no campo de defesa para o time do Sporting Cristal, bater do seu campo de defesa, lateral do campo de retaguarda. Primeiros 3 minutos de bola rolando. Abra as pré-transporte as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Na conta com 110 filiais distribuídas do país. Acesse braspress.com. A bola volta no toque de bola aperta, vem pro toque de bola Coutinho novamente Arias. Sai jogando no campo de defesa, abre a jogada para Giai. Giai domina pelo setor de direita para Alan. Alan recolhe, vai para a finta, tenta o drible, perde o lance para a volta novamente com o time do Sporting Cristal. Levantamento vem na entrada na grande área, tentou o toque de bola pelo setor de esquerda. Ávila abriu a jogada, chega bem Alan da marcação, põe para fora. Em lateral esquerda, campo de ataque novamente para a equipe do Sporting Cristal bater. Fica sentindo ali o Castro, ponto esquerdo da equipe peruana, depois de uma dividida com o Alan. Ele é um destaque, vem sendo convocado pela seleção peruana, que aliás é comandada por outro brasileiro, né, o Mano Menezes. Agora tá sentindo ali um lance no joelho, falta ou não, lateral pela esquerda para a equipe peruana. Se posiciona para ser jogando novamente no campo de defesa o time do Sporting Cristal. O árbitro deu lateral pelo setor de esquerda, lateral vai ser a campanada, a bola foi solta pelo comando de ataque, vem para finta em cima da marcação novamente Coutinho. Recolhe para a direita, tenta o levantamento, tenta o toque de bola curto no meio do campo, afasta a zaga do Palmeiras. Vem para tirar Alan novamente, lateral pelo setor de esquerda, campo de ataque para o time do Sporting Cristal bater. É lateral para o Sporting Cristal bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem Cristiano para a cobrança. Ele tenta o toque de bola Coutinho no meio de campo, aperta o time do Palmeiras, tenta ganhar a jogada curta novamente no campo de defesa. Já recolhe novamente no campo de retaguarda para ser jogando Henriques. Ele domina para o time do Sporting Cristal, já recolhe no campo de defesa, vai tentar o toque de bola à frente no comando de ataque. Apitou na marcação, tenta o toque de bola, vai para fora. Tentava ganhar do meio dos zagueiros, toca na bola de qualquer maneira, põe para fora, afasta dali Ibérico. É tiro de meta para a equipe do Palmeiras bater. O time peruano tentando ocupar o campo de ataque com poucos toques, né? Uma estratégia diferente montada pelo Zé Ricardo, que não para de orientar, tá sempre ali à beira do campo, bem ativo o técnico brasileiro, que nunca venceu o Palmeiras em sua carreira. Pra você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, seja qual for sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder. Ferramentas Wonder. E tenta descer o time do Palmeiras. Bola cai para Arias pelo setor de esquerda. Cai para ataque. Tenta levantamento à frente. Lindo lance do Arias. Recolheu o lançamento na grande área para o Flaco. Errado. O
Sousa tentou, não conseguiu. A bola sai, volta novamente com o Arias, domina para o time do Palmeiras, para ser jogando pelo seu campo de defesa. Ele prende a jogada, Coutinho abre a jogada pelo setor de esquerda para Murilo. Murilo levanta no comando de ataque, vem para o toque, deu certo a jogada para o time do Palmeiras, zaga aberta. Sousa dominou, vai fazer o gol, bateu para fora! Dominou na grande área, bateu pra fora, foi pra linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Sporting Batera. Uma grande chance pro Sousa, que foi destaque do Palmeiras no duelo na Colômbia, a estreia do Verdão na Copa Libertadores, e agora com o lançamento impecável do Marlon Freitas, coloca o paraguaio cara a cara com o goleiro, ele tenta deslocar, manda pra fora sem qualquer direção, chance perdida do Palmeiras nos pés de Sousa. Pra você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor ouvinte no Brasil, obrigado pelo carinho da sua sintonia. E aí, Pretzel Serjão, chega forte o Palmeiras aí. E já agora com o Sousa, que ganhou a posição titular no campo e perdeu a melhor chance até o momento. O Sporting Cristal tenta tirar o ritmo do jogo, mas o Palmeiras tecnicamente é melhor, Sérgio. O Palmeiras, ele tem essa jogada com o Flaco, ele sempre procura avançar. O Sousa sempre tem entrado muito bem. É um jogador que chega fácil, ele ocupa bem ali os espaços, tanto do lado direito como do lado esquerdo. É um jogador muito importante para o Palmeiras nos dias de hoje. Futebol da Bandeirantes para você aqui parado, o jogo tá marcado, lateral novamente para o time, no toque de bola para a equipe do Sporting Cristal, batendo no campo de defesa, o Tera mudou o conceito de SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen, conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. A bola volta no toque de bola, tenta descer o time do Palmeiras pelo setor de esquerda, campo de ataque, bola foi chuta, frente muito forte, vai embora para a liga de lado. Toque de bola curtinho, a bola sai para a liga de lado, tá parado o jogo, marcado lateral. É lateral para o direito do campo de ataque, para o time do Palmeiras, batendo você ligado na Bandeirantes. O David Stuttgart tá ligado no microfone Bandeirantes, grande David. A bola volta no toque de bola curtinho novamente. Marcos Falopa também tá curtindo o som da Bandeirantes. Só da Bandeirantes, torcedor brasileiro. A abertura vem pelo seu campo de defesa, tenta o toque de bola, time do Palmeiras na esquerda, abertura para Kelvin. Kelvin dominou, soltou para Sousa, cochilou, perdeu e fez a falta. Ele perde o tempo da bola, faz a falta para a equipe do Sporting Cristal, bater na direita, campo de defesa. E a opção do Abel Ferreira, Ulisses, que constrange alguns torcedores, é o Kelvin na esquerda, né? Incomoda muita gente, porque o Arthur tá à disposição, fez bons jogos, garoto da base, sem GFT, sem o Piquerez, o Kelvin jogando improvisado, vencendo a opção da comissão técnica portuguesa. Edivaldo Tietz também tem curtido o sonsaço na Bandeirantes em Piracicaba. Edivaldo Tietz, obrigado pelo carinho da sintonia. O Serginho também ligado no microfone Bandeirantes. É bola pro time do Sporting Cristal, batendo no seu campo de defesa. Futebol pede uma boa ideia, cachaça 51, uma boa ideia do Brasil. A bola volta do toque, bola tenta descer contigo novamente no setor intermediário. A bola levantada na frente, vai embora pra linha de lado, tá parado o jogo marcado. Lateral pro time do Palmeiras, batendo no seu campo de defesa. Manuel pro time do Verde, batendo no campo de retaguarda. Lateral vai ser cobrado pelo seu campo de defesa. Tenta o toque para o time do Palmeiras para ser jogando. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, tenta Flaco levanta, tentou o toque de bola, Sousa não ganha a jogada, a bola volta contigo no meio de campo com o Giai abriu para Flaco, deixou a bola passar, tentou a finta, perde o lance, a bola explode em cima dele, não desiste, deu short, o Flaco, a bola sobrou na grande área, o cruzamento na direita do Andréas Pereira, ganha escanteio o Palmeiras. Agora sim, pro lado direito com velocidade a equipe do Palmeiras, é o primeiro escanteio do jogo, Andréas Pereira vem para a cobrança para a equipe do Verdão. É bola no campo de ataque para o time do Palmeiras bater escanteio. Você tá ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes está com você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no microfone, ele vai com a tradição do rádio brasileiro. Andréas Pereira vem para a cobrança, vai partir para bater escanteio novamente para o time do Palmeiras. Escanteio cobrado, levantamento na grande área, tentou Flaco, tirar a bola, sobrou. É para Arias, dominou, bateu pro gol, defesaça do goleiro. Voltou na direita, cruzamento na grande área, tentou Flaco, não consegue. Bombardeio do Verdão, Giai girou, bateu, empolgou. A bola vai embora, ouviu o desvio, escanteio Palmeiras. Erra o árbitro em dar o tiro de meta, hein? Também me desvio nesse lance, mas olha, detalhe para a defesaça do Henriques, hein? Goleiro peruano saltou no contrapé para defender o chute do Arias, que tinha a direção, morreria no fundo da rede. Voltando hoje de suspensão colombiano, já mostra que comanda o meio de campo do Palmeiras. Jogo paralisado para atendimento ao arqueiro no Sporting Cristal. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia. Peças para o carro, moto, caminhão, é Nakata, marca líder em suspensão, se é Nakata, pode contar. Aqui vem pro jogo, tá caído o Henriques, cai o goleiro do time do Sporting Cristal, jogo parado. Depois da grande defesa, né, foi bem ali, e o Zé Ricardo aproveita para passar orientações. Também o Abel Ferreira, né, que volta ao banco de reservas, tá mais acanhado, não reclama muito não, e conversou bastante com o Kelvin, que tá do lado dele ali, jogando improvisado nessa noite. O tempo não para, Bandeirantes marca.
São 10 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa Libertadores da América. Palmeiras 0, Cristal também 0. Alô, Grela. No outro jogo da Libertadores, o Lanús vai empatando com o Always Ready por 0-0 na Argentina. Já na Copa Sul-Americana, o Galo segue no 0-0 com o Juventud na Arena MRV. É um microfone da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Já domina para ser jogando, vai tentar no toque de bola contigo novamente o time do Sporting para ser jogando no campo de defesa. Preste o Sérgio, começa bem o Palmeiras na pressão. E o Milhose falou do lateral esquerdo, Arthur. Eu acho que ele tem que melhorar o físico dele. É bom com a bola no pé, mas não marca tanto. Então o Kelvin, mesmo improvisado, tem mais experiência, mais força e mais habituado a esse tipo de competição. Lá em Barranquilha, o Arthur não foi bem, Sérgio. Na realidade, quando você usa o lateral, ele quer aproveitar o ritmo de jogo do Kelvin e com certeza isso está em primeiro plano. Acho que o Arthur ainda tem realmente que pegar um pouco mais de maturação e é um grande lateral, mas hoje a necessidade com a Libertadores, o Kelvin é mais experiente, acho que é por isso que ele está colocando o Kelvin. É o futebol da Bandeirantes pra você narrando e arrumando a pasta de texto, velho. Aqui nós faz de tudo. Domínio do campo de ataque, vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. A bola tá saindo pra linha de lado, tá parado, o jogo tá marcado novamente. Bola no campo de retaguarda pro time do Palmeiras, jogando. Já prendeu no seu campo de defesa, tenta o levantamento à frente, sobe no peito, vem a jogada, Sousa solta pra Flaco, Lopes se soltar até Alan. Alan partiu na esquerda, Sousa lançado pelo Flaco, que foi atingido. E o árbitro tá dando só lateral pra equipe do Sporting Cristal bater. Alan estava livre na direita. Demorou um pouquinho para soltar a bola a equipe do Palmeiras, né? E o Flaco paga a conta, porque o Yotun, volante experiente, passou pelo Vasco, jogou Copa do Mundo com a seleção peruana. Hoje, aos 36 anos, acaba derrubando o Flaco e o Sporting Cristal volta a ter a posse. Em arbitragem, faz vista grossa, não marca a falta. E o time peruano, comandado pelo técnico Zé Ricardo, mais uma vez joga. Só um detalhe, viu, Ulisses? Zé Ricardo, em 5 vezes, enfrentou o Palmeiras. Nunca venceu. 3 derrotas, 2 empates por Flamengo, Botafogo e Fortaleza. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. E tenta descer novamente, o time do Palmeiras não consegue, vem para tirar da zaga central, Gomes põe para fora. Lateral para o time do Sporting Cristal, bateu pelo setor de direito do campo de ataque, lateral para o Sporting Cristal cobrar. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. 13 minutos de bola rolando, o placar do jogo continua a placar de 0-0. Lateral para o Sporting Cristal, bateu pelo direito do campo de ataque, vem para a cobrança novamente, se posiciona, Cristiano tentou passe de bola contigo na intermediária, aperta para ganhar a jogada na intermediária, tentou o Sousa, não consegue, o Sousa do Sporting Cristal, tentando descer o time do Palmeiras, bola volta no comando de ataque, nossa, errado, Flaco, ele tentou lançar para o Sousa do Palmeiras, lança muito forte à frente, Henrique sai do gol, goleiro do time do Sporting Cristal tira, a bola volta no toque de bola, aperta novamente o time do Sporting Cristal, pelo meio de campo, curtindo na intermediária com Gonçalves domina pelo setor de esquerda já para jogar contigo com Ibérico volta o lance, curtindo na intermediária com Yudum domina do campo de defesa lá atrás com Miguel Araújo para Lutiger repare no campo de defesa, solta com Henrique abre a jogada pelo setor de esquerda com Cristiano, ele prende o lance, passa da marcação no primeiro, tentou tapar a bola vai sair em lateral pro time do Palmeiras, bater pelo setor de direito do campo de ataque, viva na pele, a Libertadores e a Sul-Americana, assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo Plano Prêmio, no Disney Plus, a bola já volta no toque de bola, tenta descer novamente o time do Palmeiras, abertura vem com o toque de bola, continua novamente, domina Marlon Freitas pro time do Palmeiras, abre a jogada para a direita, soltou o lance para Gomes prendeu para a ponta, abre para Alain domina para o time do Verde pelo setor de ponta direita no campo de ataque, gira a jogada, volta curtinha pelo setor intermediário para Murilo dominou no campo de ataque, tem partindo Alain, abriu jogada no campo de ataque, tentou passe, errou o toque de bola, aperta Arias, vem ganhar, Alain ganhou, girou, bateu pro gol, travado, no momento da batida ganha escanteio na direita pro time do Palmeiras bater, num erro grotesco da zaga do time do Sporting Cristal. E se defendendo bem, o Sporting Cristal já vai sofrer, imagina entregando bolas como essa na entrada da área, né? Conseguiu a recuperação a zaga peruana para travar o bate com Alain, é o segundo escanteio do Palmeiras no jogo, nos pés de André. Escanteio pro time do Palmeiras bater, vem Verdão, vai pra cima, Verdão, gol do Palmeiras próximo, levantamento vem na grande área, tentou o toque de cabeça, Gomes pediu o pênalti, ele foi puxado pela camisa, manda seguir o árbitro, volta no toque de bola, Verdão com o gol muito perto de fazer o gol, o time do Palmeiras, abertura à frente no comando com Sousa tentou bater travado por baixo, vem pra tirar, Gomes tenta ser jogando no campo de defesa, Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados domingo, 15 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa Libertadores da América, primeira fase, Grupo F.
E tem Palmeiras, Sporting Cristal, Cerro Porteño e o Júnior Barranquilla. Por enquanto, a equipe do Sporting Cristal lidera o grupo. No futebol da Bandeirantes com 3 pontos, gancho, Palmeiras atrás com 2. No futebol da Bandeirantes, quem vem a você é a Grana. Na semifinal do Sul-Americano Sub-17 acabou. O Brasil está eliminado pela Colômbia 3-0 no placar. Mais tarde tem a outra semifinal, a partir das 8 da noite, entre Equador e Argentina. E domina no campo de defesa, tenta descer novamente o time do Palmeiras, bola foi chuta para o setor de esquerda para Murilo, Murilo abre para áreas, recolhe para Kelvin, Kelvin domina para áreas, que domina no campo de retaguarda com Murilo, Murilo lança a frente, tenta buscar a jogada do time do Palmeiras, bola volta no toque de bola para Sousa, tentou chegar a bola, não conseguiu, a bola sobrou na direita para Alan, Alan domina, cruzou, levantou para Sousa, o toque de cabeça, a bola vai para fora. Vai para a linha de fundo, tiro de meta para o Sporting Cristal bater. E o Sousa aparecendo como um centroavante, né? Normalmente aberto pela ponta, dessa vez mais por dentro, camisa 19. Como a gente destacou, fez um grande jogo, ganhou a posição atuando contra o Júnior Barranquilla, mas com a volta do Vitor Roque deve sofrer para continuar entre os 11 do Abel Ferreira. Cabos elétricos Sil Silva, líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados 16 minutos de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Continua para você, Palmeiras, Sporting Cristal 0-0 no futebol da Bandeirantes. Obrigado, torcedor ouvinte do Brasil, pelo carinho da sua audiência, diz aí a Grela. Amanhã no tênis, João Fonseca entra em quadra pelas quartas o ATP 500 de Munique, às 8h20 no horário de Brasília, contra o norte-americano Ben Shelton, número 6 do ranking da ATP. E vem Verdão da esquerda com Sousa, dominou pela ponta, girou boa bola à frente para o Flaco, perdeu o ângulo, voltou para Sousa. Sousa domina, teria que ter cruzado de primeira, abriu para Kelvin, Kelvin domina no corte, ele bola Coutinho, recolhe com Marlon Freitas. Ele domina para o time do Palmeiras, recolhe no campo de ataque, o time do Verde tenta descer pelo setor de esquerda, câmara ataque, é com Arias, Arias domina, tem Kelvin aberto do seu lado, recolheu Arias, já desce, abre a jogada novamente para Marlon Freitas domina para Diay, lançou à frente, deixou quicar, cruzou na boca do gol, bola passou, vai ser o gol do Palmeiras, tocada pelo Arias, tira! Lutiger, ele vem pra tirar, põe pra linha de fundo, escanteou pro Palmeiras bater, quase o Verdão faz o gol. E agora sobe o volume da torcida, aqui tá empolgada com o momento do Palmeiras, por um detalhe não sai, o primeiro gol do Verdão nessa Copa Libertadores em casa, se salva a defesa do Sporting Cristal, vem escanteio. Vem Verdão, tá perto do gol, Palmeiras tá perto de fazer o primeiro gol, Palmeiras dá bola, Arias partiu o levantamento na boca do gol do Andrés Pereira, subiu o zagueiro, cortou na volta, é pra Arias, briga, tenta Garonância, não consegue, responde no toque de bola, tenta descer novamente no meio do campo de ataque, lançamento à frente do Gonzalez, muito forte, Carlos Miguel sai do gol pra fazer a firme boa defesa, em Portugal, alô Mari, alô Dudu Capelo, grande Mário, beijão pra você, alô Dudu, ligados do microfone da Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia, o Giba tá curtindo a transmissão da Bandeirantes com a Heloísa, aí vem pro jogo o time do Palmeiras com Sousa, dominou, escapou, voltou pra Flaco, bateu em cima da marcação, Sousa ganha a jogada para Arias do peito, ele domina pelo setor de esquerda, cruzou, levantou para Flaco, tentou o toque de cabeça, Alan pega no canto esquerdo, Henrique. De novo uma boa chance no Palmeiras, pela esquerda a velocidade do Arias, que está em todos os lugares do campo, impressionante o colombiano, e agora o cabeceio do Alan tinha direção, mais uma boa defesa do Henrique, que está salvando a pátria do Sporting Cristal na noite de hoje. Pra você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia, e domina do toque de bola para Sérgio, jogando novamente o time do Palmeiras, vem com Alan, Alan domina, ele parte no meio de dois jogadores, escapou, tentou ganhar a jogada, ficou no chão, pediu falta, o árbitro mandou seguir. E agora o Alan sempre na velocidade, pelo lado direito, tenta o drible, pra cima do lateral esquerdo, o Cristiano, brasileiro, não cai na dele, passa quieto, Alan só, reposição de bola para a equipe peruana, que tá satisfeita com 0-0 por enquanto. Pra você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. São 20 minutos de bola rolando, 20 de bola rolando para você conferir. Primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. E vem Arias, dominou, abriu para Sousa, Flaco tá na área, Sousa prendeu, vai pro cruzado, levantou, no gol pro Flaco, a bola sobrou, vai bater pro gol, tentou chutar, furou, perdeu, Bandeira parou. Foi tão horrível o lance do Flaco ao furar o chute,
que o Bandeira deu impedimento dele. Para amenizar a situação, hein? Aí ajudou o Flaco, né? Furou o camisa 42 do Palmeiras, que vive uma baita temporada. São 9 gols marcados, convocado pela seleção argentina. Dessa vez não foi bem. Às vezes dá umas flaqueadas, dá pra dizer assim. E é o lance agora, a camisa 42 do Verdão. 20 jogados, vamos chegando a 21. Palmeiras 0-0, Sporting Cristal, Magrela. Mais tarde, na Libertadores, tem Flamengo e Independente Medellín às 9h30 no Maracanã. Mesmo horário para Peñarol e Platense, grupo do Corinthians na competição. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. E devido ao toque de bola, tenta descer novamente o time do Sporting Cristal. Aperta na marcação, o time do Palmeiras vem com Arias. Arias tenta o toque de bola, tentou ganhar a jogada, não consegue. Bola volta para o direito do campo de ataque. Recolhe contigo no intermediário, vai para o toque de bola, curta novamente o Nemil Sousa. Ele perde o lance, bola volta com o time do Palmeiras, domina Arias. Vai abrir pelo meio de campo para Marlon Freitas. Lançamento para Kelvin na velocidade, deixou para Sousa que ficou assistindo. Agora ele partiu tardiamente, recolheu Sousa. E o Bandeira marcou impedimento. Demorou ali pra se entender o ataque do Palmeiras. Kelvin e Sousa bateram cabeça, mas os dois estavam ali numa posição complicada. Impedido o ataque do Verdão. Só bola pro time peruano sair jogando. Futebol pede uma boa ideia, cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Pra você ligado no futebol, tá Bandeirantes, hora de análise e opinião. 22 jogados, 0, Palmeiras 0, Sporting Cristal. Pretzel, Sérgio. Vamos hidratar a rapaziada aqui. Perfeito, um bom jogo do Palmeiras, lado esquerdo muito bom com o Sousa e o Arias. O Sousa fazendo um jogo mais uma vez bem interessante, tá faltando gol. Uma conclusão um pouco mais caprichada para abrir a porteira e tirar o Sporting Cristal da defesa, certo? O interessante é que o Arias, ele tem essa movimentação pro lado esquerdo juntamente com o Sousa e do lado direito o Flaco Lopes e o Alan, né? E agora o que eu volto a dizer é o seguinte, você vê que aparece só na defensiva o Marlon Freitas e o Andrés. Esses 4 jogadores na frente têm total liberdade para construir, tanto é que já chegaram, falta sim caprichar na finalização. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Peças para o carro, moto ou caminhão é na Catamarca, líder em suspensão. Pode contar, é na Cata, torcedor do Brasil. Você está na Bandeirantes, é a Bandeirantes com você. Obrigado, torcedor brasileiro, pelo carinho da audiência. Aqui a rapaziada está se hidratando no campo de jogo. Mais informações, mais detalhes, diz aí. Alô, Miniose. Vamos lá, Ulisses, com mais detalhes, principalmente do time do Palmeiras, né? Que pediu ali rapidamente mais intensidade e agilidade do Verdão, que tem que vencer esse jogo, né? Para se manter no topo da competição. Aliás, o Palmeiras, nas últimas 8 edições de Libertadores, em 6, teve a melhor campanha da fase de grupos. O empate na estreia já complicou. Então tem que pagar o prejuízo jogando em casa hoje diante do Sporting Cristal. Pra você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Aqui Marcão Savoia, tá ligado no futebol Bandeirantes, torcendo pro time verde. Cláudio Fernandes também curtindo o som da Bandeirantes em Campinas, só na Bandeirantes, torcedor brasileiro. Do meio do campo de defesa para Sérgio, jogando novamente a equipe do Sporting Cristal para bater no seu campo de defesa. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Vonder. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo no campo de ataque, aperta na marcação, tenta descer o time do Palmeiras. No bate e rebate, a bola volta para a ponta, vem para tocar da bola, Kelvin põe para fora. Em lateral pro time do Sporting bater no campo de defesa para você ligado na Bandeirantes. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui e automaticamente compre sua maquininha em www.infinitipay.com.br. O microfone Bandeirantes ligado, você curtindo a emoção da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Já domínio do toque de bola, Coutinho para a direita, vem cruzamento na grande área, tentou sair Coutinho novamente no campo de ataque, apertou, recolhe o time do Palmeiras com o Chulu. A bola volta no toque de bola, arranca no campo de ataque, tentou bater pro gol errado, o toque de bola sai, na bola prensada, domínio do time do Palmeiras, tenta sair jogando no campo de defesa, recolhe novamente, lançamento à frente no toque de bola para Sousa, Sousa não chega na bola, na volta com o Sporting Cristal, levantamento às costas do Giai vem na recuperação, ganha para o time do Palmeiras e ganha tiro de meta. Explora o Ibérico, ganha tiro de meta para o time do Palmeiras bater, não só lateral pro Verdão bater. Só lateral, já está jogando rapidinho o time do Palmeiras depois da primeira chegada do Sporting Cristal com perigo. Sousa pela direita, é uruguaio, lateral direito. Mostra velocidade e qualidade no ataque também da equipe peruana. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Do meio do campo de defesa, vem pro toque de bola contigo novamente. Recolhe o time do Palmeiras da esquerda, vem com Arias domina para o time do verde, vai para a finta em cima da marcação. No primeiro já fintou, balançou, cortou. Ele recolhe a jogada, tentou passe de bola, seria pelo meio de campo, volta, curtinho
Marlon Freitas. Marlon Freitas domina novamente no campo de defesa para ser jogando. Recolhe novamente o time do Palmeiras, cruzamento muito forte. Arias evita a saída pela linha lateral, domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai pro drible, a finta. Recolheu, passou, soltou para Marlon Freitas, entrada na grande área, vem pro toque de bola contigo no meio de campo do Andréas Pereira, que abre a jogada para a direita, para Jai, vai chegar para evita na saída de escanteio, bateu, ganha escanteio. A bola explode na marcação, vai embora para a linha de fundo, em escanteio direita para o Palmeiras bater. Já é o quarto escanteio a favor do Palmeiras. Alan, André, João Arias, eles vão revezando para tentar na bola aérea surpreender a equipe peruana. E, inclusive, o jogador ali segue caído no gramado. O atacante da equipe peruana, me parece o Ibérico estirado. Sentiu alguma coisa na dividida, já se levanta. Vem Alan para cobrar o escanteio a favor do Verdão. E vem para a cobrança de escanteio. Escanteio de Alan. Bater para o time do Palmeiras. Se posiciona pelo setor de direita. Escanteio para o time do Palmeiras. Bater. Você ligado no microfone. Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Se posiciona para a cobrança de escanteio. Palmeiras. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua cintura. Escanteio cobrado. Coutinho volta para Alan. Alan levantou na boca do gol. Tentou. Toque de bola. Subiu de cabeça. Murilo. Esse gol de Murilo do Palmeiras em Libertadores. O Verdão chega à marca de 500 gols marcados na história da Libertadores. Murilo de cabeça. Com uma emoção maior do futebol. Essa emoção, Murilo, que você da torcida do Verdão, zagueirão do Palmeiras. E uma marca histórica pro time do Palmeiras. O quarto time com mais gols da história da Libertadores. O Verdão chega a 500 gols da Libertadores com Murilo. Histórica, marca histórico, gol no futebol da Bandeirantes. O detalhe do gol é todo seu. Diz aí, ô Bruno Milhazzi. E na insistência na bola aérea, o Palmeiras encontra os seus especialistas. Ora com Gomes, ora com Murilo. E como você destacou, uma marca de um time que não cansa de marcar, não cansa de atacar e que se dá bem demais nessa competição. Murilo sozinho dentro da área, na jogadinha ensaiada de Andréas e Alan. O cruzamento encontra o zagueiro que marca pela terceira vez da temporada. Incontestável, o Palmeiras está na frente, jogando em casa diante da sua torcida, Ulisses. 1-0 Verdão para assumir a liderança do grupo Pretzel, Sérgio. Bola aérea sempre muito favorável ao Palmeiras. Quando não é o Gomes, é o Murilo. Cruzamento muito bom do Alan. Flávio Lopes atrapalha a defesa na primeira trave. E aí o Murilo entra por trás e faz o gol com mais altura e mais qualidade. 1-0, certo? O Gomes, já vimos falado que ele é um artilheiro aí, o zagueiro artilheiro. E o Murilo não faz diferente, né? Um jogador que quando vai na área, os dois zagueiros do Palmeiras oferecem muito perigo para a defesa adversária. Agora, é uma jogada ensaiada, o Alan foi muito bem. E você falou bem, Pretzel, o pivô que o Lopes faz ali ajuda muito, né? O Murilo fazer esse gol. Agora o goleiro do Cristal, ele tem uma estatura baixa, deveria ter saído do gol. Então, falhou, na minha opinião, o goleiro do Cristal. A bola volta com o time do Palmeiras pelo setor de esquerda, uma lançada muito forte pro Arias. Vai embora para a linha de fundo, Jai fazendo um jogo ruim, hein? De novo, né? O Giai, um jogador que hoje, dá pra dizer, disputa a posição com o Kelvin, mas desde que o Kelvin ficou no banco de reservas, nunca mais foi contestado lateral direito. Mas erra o cruzamento, de vez em quando não se acerta. Mas bem ou mal, o argentino conseguiu esse ano uma convocação para a seleção argentina. E quem sabe, numa Copa do Mundo, o Giai não aparece. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano prêmio no Disney Plus. A bola volta do campo para o time do Sport Cristal, tenta descer a entrada na grande área, aperta na marcação, tenta chegar na bola com Gonzalez, ele passa nela. Recolhe o Cristiano, já pede abertura aqui pelo setor de direito do campo de defesa. Domina novamente o time do Sport Cristal para ser jogando com Miguel Araújo. Ele prende no campo de remete, guarda Miguel Araújo, sai jogando no campo de defesa lá atrás com o Lutiger. Lutiger domina novamente no campo de defesa para o time do Sport Cristal para ser jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere 30 minutos de bola rolando, 30 minutos de bola rolando, o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América.
Idem, Palmeiras tem com áreas áreas, domina pelo setor de esquerda, que para ataque, esquece a bola, perde o lance. Repito, Palmeiras, Murilo, gol de número 500 da história do Palmeiras em Libertadores da América, 500 gols, o time do Palmeiras, o quarto time a marcar mais gols da Libertadores da América na história, 500 gols, o gol do Murilo, 0 pro time do Sporting Cristal, na Bandeirantes, quem vem pra falar com você é você, Agrela. Ulisses, amanhã tem Gui Santos pelo Golden State Warriors em quadra na NBA diante do Phoenix Suns, segunda rodada do Play-In. Ele que ontem fez 20 pontos contra os Clippers na competição. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Se posiciona para ser jogador do campo de defesa. O time do Palmeiras vem pro toque de bola. O time do Verde para ser jogador do campo de retaguarda. Cabos elétricos Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no microfone da Bandeirantes. A Bandeirantes com você. 31-1-0. Palmeiras abre o placar. Bom, Pretzel, bom, Serjão. Dominante no jogo, o Sport Cristal tenta passar no contra-ataque para surpreender o Palmeiras, mas falta qualidade técnica do meio para frente. Não sei como que o Felipe Viseu é reserva nesse catado peruano aí, viu? Mas o Palmeiras é muito melhor, acho que tem que passar um pouco mais a bola pelo meio, certo? O Andrés Pereira e o Marlon Freitas são dois burocratas da partida. O que eu noto é que realmente o Palmeiras ele tem um setor defensivo tranquilo, ele empurra os atacantes ali, os quatro da frente, e o Andrés e o Marlon, eles trabalham um pouco nesse momento. Quem mais joga são os quatro jogadores que estão na linha de frente. Então, o Palmeiras hoje ele mantém a equipe do Cristal ali atrás, né? Não consegue sair. Agora, o Flávio Lopes, esses quatro jogadores de frente estão jogando, é impressionante. Tanto é que eles dão suporte e dão tranquilidade para a defesa jogar. O Terra mudou o conceito da SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen, conquiste o seu acesso consórciovw.com.br. Número do toque de bola, tenta descer pro time da intermediária, o time do Palmeiras, bola se solta. É pra Sousa, levantou no banco do gol, o goleiro saiu, bateu em cima do Henriques. A bola volta na direita pra Kelvin domina pra áreas, recolhe pro time do Palmeiras. Uma blitz do Verdão em cima da equipe do Sporting Cristal. Recolheu novamente áreas, inverte a jogada para a direita, 1-0 Palmeiras, Murilo, marcando o gol de número 500 da Libertadores pro time do Palmeiras, dominou na direita. Ele cruza, levantou, no banco do gol, subiu o zagueiro, cortou, voltou para Kelvin domina do campo de ataque para o time do Palmeiras, tentou levantamento, segunda trama. Nossa senhora, os dois laterais do Palmeiras cruzando pessimamente, hein? E os dois com a perna direita, né? O Kelvin sempre invertido aqui pro lado esquerdo. Erra antes disso o Giai também, mas há pouco grande chance do Palmeiras com o Sousa em bom volume de jogo. O Sporting Cristal tá encurralado em São Paulo, não consegue passar o meio de campo. Para você ligado na Bandeirantes, você empresário pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. A bola volta do toque de bola contigo na intermediária. Já domina pelo setor de esquerda, tenta o toque de bola contigo novamente no campo de reta, quarta para ser jogando o time do Sporting Cristal. Lançamento foi feito à frente, bem para tirar a jogada novamente áreas. Ele chega, corta, tira, ganha Marlon Freitas pro time do Palmeiras com Alan. Mas o árbitro para. O Alan ganha na bola, o juiz está fora do jogo, tá caindo o jogador do time do Sporting Cristal, sentindo demais, parece o Gonzalez. O camisa 18, o argentino, que joga pela direita na equipe peruana, acaba sentindo na dividida com o Alan, né? Uma das poucas escapadas da equipe peruana. E agora o Abel Ferreira conversa muito com o Kelvin, cara. Não desgruda no Kelvin pelo lado esquerdo, dando orientações ao camisa 12. Pra você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Futebol pede uma boa ideia, cachaça 51, a boa ideia do Brasil. 34 jogados, Pretzel, Serjão e o jogo. Jogo com bastante movimentação pelo lado do Palmeiras, mas eu esperava um pouco mais de atitude dos laterais. Há pouco tu criticaste os cruzamentos e criticaste bem. Então falta um pouco mais de qualidade, porque a liberdade que eles têm para atacar é muito grande. O Sporting Cristal joga pouco e marca mal, certo? O Palmeiras consegue dominar as ações, o Sport Cristal consegue avançar e eu volto a falar, Marlon Freitas e Andrés aparecendo pouco na partida porque os quatro jogadores de frente estão fazendo um trabalho praticamente de meio campo e ataque. Então o Palmeiras pode melhorar com Andrés e Marlon Freitas aparecendo um pouco mais no jogo, isso eu estou percebendo. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedor brasileiro, com a Mafre, todo caminho mais seguro só vai. Fale com o seu corretor Mafre. Aqui parado o jogo, está marcado o tiro de meta para a equipe do Sport bater do seu campo de defesa e ser jogando peças para o carro. Mata o caminho, é Nakata, marca líder em suspensão, se é Nakata. Pode confiar, torcedor brasileiro. O tempo não para, Bandeirantes marca. 35 minutos de bola rolando, 35 de bola rolando, primeiro tempo de jogo, girando o placar da Copa Libertadores da América.
Continua para você. Palmeiras tem um Murilo, 0 pro Sporting Cristal na Bandeirantes. Quem fala é você, Agrela. No outro jogo da Libertadores, neste momento, o Lanús vai empatando com o Always Ready por 0-0. Já na Copa Sul-Americana, segue Atlético Mineiro 0 e Juventude também 0. Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você. Tá parado o jogo lateral para a equipe do Sporting Cristal bater do seu campo de defesa. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Bonder. Ferramentas Bonder. A Brasa volta no toque de bola para ser jogado diretamente no campo de defesa. O time do Sporting Cristal no campo de retaguarda 1-0 Palmeiras. Gol de número 500. Saiu em Libertadores do Verdão na cabeçada do Murilo. Placar do jogo de 1-0. Murilo fez 1-0 para o time do Palmeiras. Com a Mafre todo o caminho mais seguro. Só vai. Fale com o seu corretor é Mafre. A Brasa volta no toque de bola para ser jogando. Número time do Palmeiras no toque contigo no setor intermediário. Prende o lance novamente no campo de defesa. Giai. Abre a jogada para Carlos Miguel. Ele bate, levanta a frente no caminho de ataque. Aperta o time do Palmeiras tentando descer curto. É pelo setor de direita. Abertura para Marlon Freitas. Marlon Freitas dominou. Enfiou jogada. Nossa, Flaco Lopes. Que é isso, cara? O Arias livre na esquerda. O Flaco Lopes tem dia que ele tá maravilhosamente bem. Mas tem dia que eu vou falar que você esticou demais. A bola muito forte o passe. E o Flaco gosta desse lance, né? De voltar um pouquinho, armar o jogo. Às vezes ele acha umas assistências. Com o Vitor Roque ele se entende muito bem. Dessa vez erra o passe, por isso, ó, já se lança pro ataque e volta a ocupar o comando de ataque do Verdão. O Terra mudou o conceito de SUV. É, meu amigo, vire a chave. Com o consórcio Volkswagen, conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. A bola já volta no toque de bola para ser jogando bem pro toque novamente pela direita aberta de Ai. Ele ganha o lance pela direita no campo de ataque, liga a jogada pro toque de bola, Coutinho à frente no meio, time do Palmeiras no drible, Souza escapou do primeiro, escapou do segundo, lindo lance do Souza, vai pra dentro da grande área, pode fazer um golaço, outra finta, prendeu, vai sobrar no meio, abriu Marlon Freitas sem marcação, bateu pro gol, vai pra fora o chute dele. Mas o Souza fez fila, hein, papai? Bonito o lance do Souza, sem liso, o atacante paraguaio mostrou qualidade nesse lance. Passou por 1, 2, 3 marcadores, quando ele perde a bola, deixa a zaga sem opção e eles devolvem rapidinho pro Marlon Freitas, que agora é Rubate, arma bem o chute, mas manda pra fora. O Palmeiras domina tranquilão o jogo em seu estádio. Do Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui e automaticamente compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Domínio do campo de defesa, tenta descer novamente o time do Palmeiras, abertura, vem pro toque, ele vai recolhe curto áreas. Ele domina do campo de defesa, prende a jogada do primeiro campo de retaguarda para o time do Palmeiras ser jogando. Viva na pele, a Libertadores e a Sul-Americana, assista aos maiores times do nosso continente na ESPN, preparando o prêmio no Disney Plus. A bola volta com o time do Palmeiras, já prende o lance curtinho pelo setor de direita, vai pro toque, ele para Marlon Freitas. Ele prende o lance pelo setor de esquerda, captura ataque para Giai, Giai dominou na direita, tentou o passe, ele bola em cima da marcação do zagueiro numa péssima noite, o Giai dominou pelo setor de esquerda, tenta descer novamente o time do Sporting Cristal na esquerda com o Cristiano prende, tenta ligar na frente, liga errada de graça para Marlon Freitas, que arredonda para Murilo, autor do gol do Palmeiras, 500 gols do Verdão na Libertadores. Abriu o Murilo, tentou o toque de bola no setor de esquerda para Souza, ele toca mal contra a golpe do time do Sporting Cristal, que já tenta descer do caminho de ataque, abertura pelo setor de esquerda, lançamento vem na grande área, tentou o toque de bola para trás, chega para ganhar o lance. Andréas Pereira toca a jogada, a bola passa do Ibérico. Andréas Pereira domina, tenta inverter o lance, abriu o Flaco Lopes, sobe de cabeça para ganhar a jogada, não consegue, na quica na intermediária, vem pro toque de bola de Arias recolheu da esquerda para Kelvin domina pelo setor de ponta, vai para finta da marcação, abriu no toque de bola para Flaco, o Flaco dominou, deu boa bola para Souza prendeu pelo setor de bico da grande área, para a direita para Arias dominou, tirou, abriu o compasso, vai para finta, devolve para Souza prende pro time do Palmeiras, vai pro drible, tentou o toque de bola, muita gente à frente, ele tirou, bateu pro gol, mas da marcação a bola explode, domina no campo de defesa, vem pregar lateral a equipe do Sporting Cristal. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Parado o jogo, falta para a equipe do Sporting Cristal, bater pela direita do campo de defesa, com a Mafre, todo o caminho é mais seguro, só vai, fale com o seu corretor. Preto, Sérgio, o jogo. O jogo ficou espalhado agora, né? O Souza para mim é o melhor em campo, e não é mais surpresa, entrou muito bem contra o Barranquilla, é um jogador que está ganhando confiança, foi contratado a peso de ouro, teve um ano de adaptação e agora começa a jogar bem. O Cristal é o seguinte, né? Toca bem a bola, bem futebol peruano, mas marca pouco. Deixa o Palmeiras jogar o natural, certo? Recua, joga com duas linhas ali praticamente de 4, né? Uma e 2 na frente, esperando atrás do meio de campo, sai no contra-ataque, mas não é ofensivo. O Palmeiras bem, Souza muito bem na partida,
como você falou, o Souza a cada jogo ele acaba criando confiança, ganhando minutagem e se torna um jogador importantíssimo para o setor ofensivo do Palmeiras. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da Silva, sintonia do brilho do campo de ataque. Tenta descer novamente aqui pelo Sporting Cristal. Bola foi solta, entrada na grande área de primeira pancada. Lindo, 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 lindo. Gonzalez. Do Sporting Cristal! Iberico dominando a esquerda, ergueu a cabeça, cruzou de 100 pulo, Gonzalez pegou na bola, encheu o pé, a bola deu na bochecha, deu na bochecha direita da rede, morreu no fundo do gol. O Sporting Cristal empata o jogo de 100 pulo, uma paulada de primeira do Gonzalez. Como emoção maior do futebol e essa emoção, Gonzalez, que você proporciona a torcida do Sporting Cristal. Que golaço, Bruno Miliazzi! Impressionante que consegue fazer o Sporting Cristal. Uma das raras chegadas ao ataque. O Palmeiras teve tanta chance de fazer 3-0, não fez. Quando chega com o argentino Gonzalez, que domina pelo lado esquerdo, ou melhor, não domina, de primeira, acerta um chutaço no bom cruzamento do Ibérico. A bola morre no canto, se estica todo o Carlos Miguel. Se tivesse em 2, não pegava. Golaço do Sporting Cristal, que deixa tudo igual no estádio do Palmeiras, Ulisses. E aí, Pretzel, e aí, Sérgio, que golaço, hein, tchê? Golaço, a bola pegou um efeito, foi no canto direito, longe do Carlos Miguel, sem falha, sem culpa do goleiro, mérito total do Sporting Cristal. Futebol peruano acadêmico, não tinha chegado nunca, mas como chegou, empata o jogo de maneira surpreendente, Sérgio. Esse o jogo do Sporting Cristal, né? Segurando o ímpeto, a vontade do Palmeiras e por uma bola. Essa bola realmente foi a bola, né? Pegou de 100 pulo e o Carlos Miguel com uma visão um pouco encoberta, mesmo ele estando vendo ali totalmente a saída da bola, não chegava. Foi muito no pé da trave, sem culpa nenhuma no gol. O Palmeiras vacilando aí no momento que não poderia deixar. Mas felicidade do atacante, né? Que golaço, Pretzel. Fazia tempo que eu não vi um gol desse, viu, tchê? Não é fácil de pegar essa bola, porque o cruzamento é o cruzamento para trás, uma bola longa. E ele vem na corrida e pega em efeito, ainda tirando do Carlos Miguel. Um golaço, coisa linda. É o futebol da Bandeirantes e tenta descer novamente placar do jogo, placar de 1-1, tá empatado o jogo para você ligar toda a Bandeirantes, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere jogados 43 minutos de bola rolando, 43 de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América, fase de grupos. Continua para você, Palmeiras, o Sporting Cristal também tá empatado o jogo na Bandeirantes. Quem fala é você. Alô, Agrela. E não tá mais empatado na Arena MRV pela Copa Sul-Americana. Bernard abre o placar para o Atlético Mineiro contra a Juventus. Agora Galo 1, Juventus 0. Bandeirantes. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Do time do Palmeiras tentando descer pelo setor de direito do campo de ataque. Vem pro toque de bola, Marlon Freitas. Ele faz o break em cima da marcação do primeiro break. Olha a jogada pelo seu campo de defesa. Pois não. O Abel parece insatisfeito, manda 3 jogadores pro aquecimento. 3 meio-campistas. Larson e o Emiliano Martinez e o Evangelista também. Pode ser uma troca ali envolvendo algum jogador do meio que não tá rendendo. O Andreas Pereira, o Marlon Freitas com alguns problemas por ali. O Andreas Pereira tá andando em campo. Pode concluir, Pretzel. Tá andando. Improdutivo hoje. Um jogador improdutivo. Famoso, bom jogador, mas hoje improdutivo. Tá jogando parado. Absolutamente parado. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Já domina do toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe no campo de defesa. Luigi! Obrigado pelo carinho da sintonia. Alô, Luigi, Edu. Curtindo o som da Bandeirantes. Vem pro jogo, o time do Palmeiras. Bola foi solta à frente. Tentou o toque na primeira, não conseguiu. Andrés Pereira abriu boa jogada. Soltou para Arias domina, soltou. Vem pro giro, tentou bater em cima da marcação. Sousa. A bola volta com o time do Palmeiras. Domina na entrada da grande área. Murilo já prende no campo de ataque. Abre a jogada no campo de ataque. Soltou pro toque de bola de Alan. Alan domina pro time do Palmeiras, vai pro drible em cima da marcação, Mano. Ele prende pro time do Palmeiras, leva pelo meio de campo, solta contigo na intermediária, toma falta. Tá parado o jogo, marcada a falta pro Palmeiras bater.
E mais uma chance de bola aérea, né? Apesar de ser uma bola central, o Palmeiras pode tentar cruzar ou finalizar com o Andreas Pereira, que gosta da bola nessa posição. Quando sobe a plaquinha, mais 4 minutos de acréscimos da primeira etapa, Ulisses. Pra você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. E aí tá parado o jogo, marcada a falta pro Palmeiras. Andreas Pereira se posiciona, também o John Arias, são alguns dos jogadores que gostam dessa bola por ali. O Alan também tá ali fazendo um mistério, e o jogador ali, o Henrique, goleiro da equipe peruana, tá armando a barreira com 3, 4 homens, já se preparando pro chute direto, hein? Andreas e John Arias nos pés dos meio-campistas da equipe do Verdão. Pra você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, a falta pro time do Palmeiras bater. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua audiência. Você ligado na Bandeirantes. É falta pro time do Palmeiras bater, falta pro time do Verde cobrar. O microfone Bandeirantes ligado, você curtindo todas as emoções. Se posiciona pra cobrança de falta, ajeita pra bater falta novamente. André Pereira, levantamento ensaiado na grande área, vai sair mais um. Não conseguiu bater pro gol. O Gomes não consegue bater, a bola volta, tenta o toque de bola, ganha o lance, o time do Palmeiras com Arias, abriu jogada na direita, vem Gomes pro cruzamento, deu tapa na bola, escapou na marcação do primeiro, escapou do segundo, Sousa, lindo lance, tentou cruzar, do Sousa! Péssimo Sousa no lance. Tá conseguindo driblar, né? Passa por 1, 2 marcadores toda hora pela ponta direita, mas na hora de concluir a jogada, falha muito o Paraguai. A bola nas mãos do goleiro, não foi bem no lance. E o Palmeiras agora com uma falta de ataque entrega a bola para a equipe peruana no campo de defesa. E aí, Prédio, e aí, Sérgio, vai terminando o primeiro tempo, já o Capriotti comanda o intervalo, Bandeirantes. Um jogo que parecia fácil pro Palmeiras até os 30 minutos. O Palmeiras fez o gol com o Murilo aos 27, aí diminuiu bastante o ritmo, jogando muito em função do Sousa. O Arias ficou parado, o Andreas Pereira também. O Palmeiras é melhor, mas tomou um gol espetacular, acontece, né? Então uma atuação até agora razoável apenas. Meu amigo Edu e Luigi, curtindo o sonsaço na Bandeirantes, obrigado pelo carinho da sintonia. Aqui se posiciona para ser jogando novamente o time do Sport em Cristal, para você ligado no microfone Bandeirantes. Henriques vem para a bola, vem Henriques para a cobrança, partiu para a bola pela direita, tenta bater a frente, levanta para a comando de ataque, aperta na marcação novamente, domina no campo de defesa, no campo de retaguarda, o time do Palmeiras, vem para tirar a face de qualquer maneira, Murilo, era a volta no toque de bola com o Alan, domina no campo de ataque para a equipe do Palmeiras, vai para a finta em cima da marcação, já prende o lance para Freitas, domina novamente, vem pro toque de bola, Marlon Freitas prendeu, ele domina pelo comando de ataque, vai tentar a finta, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, recomeça o time do Palmeiras para ser jogando no seu campo de defesa, é bola para Murilo, sair jogando no campo de retaguarda, ele já prende o lance, vem pro levantamento à frente, Murilo domina para o time do Palmeiras, vai pro toque de bola contigo na intermediária, recolhe a jogada, vem para a finta, tenta o toque, já parte pelo setor de direita, tenta descer contigo novamente, Marlon Freitas, recolhe para o time do Palmeiras, gira a jogada, abriu pelo setor de esquerda, campo de ataque, tenta descer novamente o time do Palmeiras, lançamento, abertura para Arias, ele domina para o time do Verde, vai para a finta pela esquerda, entrada na grande área, vem para o toque de bola contigo novamente pela direita para Kelvin prendeu para Marlon Freitas, gira a jogada, abriu para Giai prendeu pela direita, vem para o toque de bola novamente, Giai, ele prende para o time do Palmeiras, depois do toque do Gomes, vai para a finta, volta para Gomes domina para o time do Palmeiras, abriu para a direita no Andreas Pereira, prendeu, soltou para Alan levou para a linha de fundo, linha lateral da grande área, vem para o toque de bola para Giai, tentou bater cruzado, ele erra o chute, Alan briga, recupera, é na volta com Andreas Pereira, que prendeu no curtinho para Gomes para Murilo domina, recolheu, bateu pro gol, paulada direita do gol, vai embora para a linha de chute, o chute do Murilo. Vou falar um negócio pra você, meu filho, foi aquela burdoada, aquele canhão, passou a lateral do gol, à direita, mas se vai pro gol, esquece, é correr pro abraço, hein? Foi bem o Murilo, hein? Pegou gosto pelo gol que ele fez agora há pouco, tentou de longe, de fora da área, de vez em quando ele arrisca, ainda não acertou esse chute, mas tem sim uma boa finalização, manda pra fora, perde a chance pra equipe do Verdão, o zagueirão Murilo. Ergue o braço, o árbitro termina o jogo no primeiro tempo. Final de primeiro tempo. Palmeiras 1, Sport em Cristal. Murilo fez pro Verdão, Gonzalez, um golaço de sem pulo pro Sport em Cristal. Na Bandeirantes está chegando ele, Ricardo Capriotti, alô Capri. Vamos lá, Ulisses, você volta já para todo o segundo tempo. O intervalo inteligente Bandeirantes está no ar. Alô, Verdão! Ô, Verdão, vamos lá, não vamos bobear, não. Dá para ganhar esse jogo. Alô, Bruno Milhozzi, o que é que você tá vendo na saída do campo de jogo dos dois times? Fala, Milhozzi, boa noite.
Fala, Capri, tudo bem? Um abraço pra você, pro amigo ligado aqui no intervalo inteligente da Rádio Bandeirantes. O Palmeiras, depois desse resultado parcial incômodo, mais um empate, aliás, o Palmeiras vem de 2 empates consecutivos, não quer mais saber de empate. O técnico Abel Ferreira saiu rapidinho, viu, pro vestiário. O Abel e seus comandados, só o Andréas ficou ali um pouco incomodado, reclamando com a arbitragem. Não entendi muito bem qual foi o ponto ali da reclamação do Andréas, que não fez um grande primeiro tempo. Já o Sporting Cristal sai aplaudido, hein? O Zé Ricardo tá conseguindo um resultado importante pra equipe peruana, que por enquanto, Capri, tá se mantendo junto com o Palmeiras no topo do grupo da Copa Libertadores. Muito bem, você já volta aí para todo o segundo tempo também, Miliose, porque agora é hora de opinião. Quero entender aqui com o Alexandre Pretzel e com o Serjão, mas o Palmeiras vinha fazendo um primeiro tempo de gala ali, magnífico, fez o gol e aí toma um gol de empate, num golaço, é verdade, mas o que é que aconteceu? Me contem aí. Fala, Serjão, boa noite. Fala, Pretzel, boa noite. Boa noite, Capri. Sempre um prazer ouvi-lo. Eu acho que o Palmeiras meio que achou que o jogo já estava bem à feição para liquidar a fatura no primeiro tempo. Então o domínio foi total, principalmente com os lados do campo, né? O Alan e o Flaco Lopes caindo de um lado, do outro lado o Arias e o Sousa. O Sousa, para mim, o melhor do primeiro tempo, mais incisivo, entrando na área, tentando o drible, tentando abrir espaço. E aí o Palmeiras chegou 3, 4 vezes, o goleiro Henrique fez 2 boas defesas, até que na bola aérea, que vale bastante, o Murilo faz 1-0 de cabeça aos 27, isso depois da parada para a hidratação. O Sporting Cristal não conseguia chegar, até toca bem a bola. O futebol peruano é assim, os times são habilidosos, são acadêmicos, né? Mas sem força ofensiva, até que o cara acha um cruzamento, né? Na realidade quem cruzou foi o Ávila, que cruza, o Ibérico, perdão, né? O número 16, e o Gonzalez pega de primeira com raríssima felicidade, um golaço. Nós ficamos aqui, eu e o Sérgio olhando, falhou o Carlos Miguel, que falha nada, uma paulada em curva, de longe, nenhum goleiro pegaria, e aí o empate surpreendente do Sporting Cristal. Até que o Palmeiras tentou ainda fazer um gol no final do primeiro tempo, mas esbarrou depois na retranquinha nessa reta final. Por exemplo, o Andréas Pereira não jogou nada, bateu essa falta agora no final, mas ele e o Marlon Freitas foram muito burocráticos nesse primeiro tempo, né, Sérgio? Porque eles ficaram só tocando a bola. O Marlon Freitas, 15 dias atrás, fez 2 gols contra o Grêmio, pegando 2 rebotes de fora da área. Por que ele não chega mais? Por que ele não se aproxima mais, pegando um time que está tão fechado, que está tão dentro da sua área? Então, acho que falta mais meio campo do Palmeiras, o time muito aberto e dependendo de um lance individual, como foi o caso do Sousa e também alguma tentativa do Arias nesse 1-1 até surpreendente para esse primeiro tempo. Sérgio. O Palmeiras ele sai avançando, empurrando, né, o Sport Cristal para sua defesa, aonde os 4 jogadores de frente, o Alan, o próprio Lopes e pro lado esquerdo, juntamente com o Sousa e o Arias, fazendo esse quarteto, flutuando na frente do Andréas e do próprio Marlon Freitas. Esses 4 jogadores jogando muito bem e levando, sem dúvida nenhuma, o Sport Cristal a se defender. Uma hora com a linha de 6, uma hora com a linha de 3 e às vezes o time todo se defendendo para sair no contra-ataque. O Palmeiras conseguiu fazer um bom primeiro tempo, só não conseguiu fazer uma boa finalização, às vezes com o Sousa, que fez um ótimo primeiro tempo, o Lopes correndo bastante, intervindo ali a saída do Sport Cristal e, na minha opinião, é uma jogada atípica, onde você está martelando, está amassando o adversário, mas às vezes a finalização não sai como você deseja e o Sport Cristal se defendendo como nunca, né? No gol, na minha opinião, o goleiro do Sport Cristal, o Henrique, né? Não conseguiu fazer ali a saída, ele tinha que sair do gol, mas o Murilo foi muito bem fazendo o gol e aí há uma jogada individual, aliás, que foi feliz, o lateral Gonzalez pegando um chute de primeira, aonde eu diria que é indefensável para o Carlos Miguel, e aí se tornou um jogo mais, vamos dizer, os zagueiros querendo avançar, fazer gol, e o Andréas realmente não apareceu. Então o Palmeiras, na minha opinião, fez o papel de casa, forçando as jogadas, mas pecou muito na finalização. Esperamos que no segundo tempo o Abel possa aí achar alguma... Eu acho que ele não vai voltar com o Andréas, se ele mandou aquecer ali os volantes, acho que o Andréas não vai voltar para esse jogo. Ele tem que ganhar esse jogo porque o jogo não está difícil. É isso aí, Sérgio, não tá difícil mesmo, mas dá uma caprichadinha aí que a coisa resolve, a coisa anda e a coisa precisa andar no segundo tempo. Avante palestra, porque tem mais 45 minutos aí pra
conseguir a vitória e os 3 pontos. Muito bom, já volto com vocês aí, Serjão, e também com o Alexandre Pretzel. Daqui a pouquinho o Guilherme Agrela vai atualizar o nosso placar dessa quinta-feira. Tem coisa importante e relevante aí, o Agrela tá lembrando para vocês ao longo dessa primeira etapa todinha, mas a parada é breve, muito breve. Não saiam daí, porque já tem a sequência do Intervalo Inteligente Bandeirantes e principalmente todo o segundo tempo. De por enquanto, 1 pro Palmeiras, 1 pro Sporting Cristal. O Intervalo Inteligente Bandeirantes retorna já. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Ouviu esse som? É o som de uma venda com a maquininha da Infinity Pay. Com ela, as taxas diminuem automaticamente conforme seu faturamento. A partir de 0,75% no débito, 2,69% no crédito à vista e 8,99% em 12 vezes para receber no próximo dia útil, com antecipação já inclusa. Você ainda tem uma conta completa com link de pagamento e Pix taxa zero. Compre sua maquininha em infinitypay.com. Não tem aluguel e o frete é grátis. Pode contar. Com a Nakata você pode contar. Chega mais, conta aí. Quem te trouxe até aqui é ela que faz sempre o seu caminho mais feliz. Conta com essa parceria, é segurança todo dia. Conta lá na oficina, que é quem você mais confia. Peça para carro, moto ou caminhão é Nakata, a marca líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Nakata, pode contar. Pode contar. Desacelere, seu bem maior é a vida. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. O novo Tera vai mudar o seu conceito de SUV. E o consórcio Volkswagen vai mudar o seu jeito de comprar. Por que adiar o conforto da família se você pode planejar com tranquilidade? No consórcio oficial da Volkswagen, você parcela seu Tera em até 100 meses sem juros e sem entrada. Consórcio Volkswagen, confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Se você precisa trabalhar de ferramentas, eu vou te falar. É com a Wonder que eu vou trabalhar. A melhor pra construir, a melhor pra reformar é a Wonder. Você tem que usar. Experiência e precisão é qualidade, a solução. É Wonder a ferramenta que não pode faltar. Alicates, furadeiras, brocas, esmerilhadeiras, ferramentas manuais e muito mais. Wonder é durabilidade, alta performance e o rigor técnico do maior e mais completo mix profissional do mercado. A ferramenta ideal é bom trabalhar com Wonder. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. A ESPN traz a Libertadores e a Sul-Americana para o Disney Plus. Os maiores times do continente. A força do futebol brasileiro nessa competição. Rivalidades que ficaram marcadas e o coração que pulsa em um só ritmo até o final. Eu quero contemplar essa festa. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista ao vivo pela ESPN no plano premium do Disney Plus. E vem pra cá
cobrança de escanteio de Alan, bater para o time do Palmeiras, se posiciona pelo setor de direita, escanteio para o time do Palmeiras, bater, você ligado no microfone, Bandeirantes com você, se posiciona para a cobrança de escanteio Palmeiras, obrigado torcedor pelo carinho da sua sintonia, escanteio cobrado, curtinho, volta para Alan, levantou na boca do gol, tentou, toque de bola, subiu de cabeça, Murilo, chega a marca de 500 gols marcados na história da Libertadores. Murilo de cabeça, com uma emoção maior do futebol. Essa é a emoção, Murilo, que você dá a torcida do Verdão, zagueirão do Palmeiras. E uma marca histórica pro time do Palmeiras. O quarto time com mais gols na história da Libertadores. O Verdão chega a 500 gols da Libertadores com Murilo. Tá aí o Ulisses Costa e o gol do Verdão, que vai empatando com o Sporting Cristal por 1-1. Já tem todo o segundo tempo na Bandeirantes, mas agora tem o Guilherme Agrela dando aquela atualizada no nosso placar. É noite de Libertadores, quinta-feira tem Libertadores, tem Sul-Americana, tem bola rolando, tem muita coisa no esporte acontecendo. E o que é que você conta pra gente aí? Fala, Agrela, boa noite! Fala, Capri, boa noite a você e a todos. Vamos lá, com o outro jogo concomitante a Palmeiras e Sporting Cristal, o Lanús vai empatando com o Always Ready da Bolívia pelo placar de 0-0, o jogo esse também no intervalo lá na Argentina. Mais tarde, às 9h30, tem Flamengo e Independiente Medellín pelo grupo A da competição no estádio do Maracanã. E às 9h30, o outro jogo do grupo do Corinthians, Peñarol e Platense, jogo no Uruguai. Na Copa Sul-Americana, intervalo de jogo também para Atlético Mineiro 1, Juventus 0. Gol de Bernard aos 42 desta primeira etapa, vai tirando o Galo da lanterna do grupo B da competição. O outro jogo também às 7 horas no intervalo, Tigre 0, Macará também 0. A partir das 9h30 tem São Lourenço e Deportivo Cuenca, grupo do Santos, Bragantino e Blooming e Cienciano e Porto Cabello, este último jogo que começa às 11 horas da noite no horário de Brasília. Pela Copa do Nordeste, o ABC vai batendo o Imperatriz por 3-1 fora de casa e o Fortaleza também fora vai vencendo o América de Natal, viu, Capri? 1-0 por enquanto. Muito bem, 8h02, estamos com 13 de intervalo na Arena do Palmeiras. O Verdão vai vencendo, vai empatando com o Sporting Cristal por 1-1. E aí, Bruno Milhozzi, já tem movimentação de retorno dos times aí? Hoje o delay hoje tá bravo. Vamos lá, Milhozzi. Capri, o Palmeiras já está postulado no campo sem mudanças e nesse instante volta também o Sporting Cristal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Também sem qualquer mudança, os dois times são os mesmos para a segunda etapa, Capri. Então voltaram aí na hora certa, na hora exata, e nós também vamos retornar com ele, o maior narrador do Brasil, que está chegando para os 45 minutos finais, empurrando palestra, avante palestra, vai Palmeiras, agora é com você, solta a voz e vem Ulisses Costa! Vai começar o segundo tempo do jogo para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor 20 no Brasil, tudo pronto para a bola rolar, saída que pertence ao time do Palmeiras. Andréas Pereira vai tocar na bola, vai começar o jogo. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Você curtir o Sonsaço Bandeirantes. Árbitro vai lá, vai esperar a autorização do delegado do jogo para começar o jogo. Está ali ao lado do quarto árbitro. E vai começar o segundo tempo de um pro time do Palmeiras e um pro time do Cristal. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Tudo pronto para a bola rolar. Apita o árbitro, toca na bola. Andréas Pereira na rola, sai na rola, deixa na rolar. Ulisses Costa! Sim!
Você quer emoção? Vem comigo, torcedor brasileiro, aqui na Bandeirantes. O microfone de maior tradição, torrada esportivo no Brasil. E domínio do campo de defesa, tenta descer o Fibra Palmeiras com o Jair. Não tá bem no jogo, garoto. Ele prende o lance, vem pra finta, abre pra Alan. Alan recolhe no campo de retaguarda para ser jogando para o Fibra Palmeiras. Tenta o toque para contigo no setor intermediário. Recomeça novamente para ser jogando, prende o lance curto no campo de defesa. Recolhe o Palmeiras com Arias. Arias dominou pro Ferdão, deu pra Kelvin. Kelvin levou pra linha de fundo, fechar a porta para ele. A bola vai embora para a linha de lado, em lateral para o time do Palmeiras bater pela direita. E segue o ataque time do Palmeiras. Volta com a mesma escalação, mas com algumas alterações. Dá pra ver o Arias bem encostado na ponta esquerda, o Sousa mais pelo meio. Palmeiras um pouquinho diferente para atacar na segunda etapa. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia, aqui do meio do campo da retaguarda para ser pro jogo, é você curtindo o sonsaço da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, já domina do campo intermediário, recolhe no campo de ataque, o time do Palmeiras com Kelvin, Kelvin solta para Arias, Arias domina pelo setor de esquerda, tentou enfiar para Kelvin, não conseguiu para bater, voltou para Arias, que domina pelo time do Palmeiras, vai tentar o giro, Arias para Marlon Freitas recolheu, tentou lançamento à frente no campo de ataque, afasta o zagueiro, tira Arias, ajeitou mais errado. Domina na direita e tenta descer da velocidade. Já recolhe novamente o time do Sporting Cristal. A abertura vem pelo setor de esquerda, cabra ataque no domínio de bola contigo novamente no setor intermediário com Castro. Castro prende o lance, vem pra finta, faz o break, volta jogando no seu campo de defesa. Toca a bola o Sporting Cristal para ser jogando no seu campo de retaguarda. A bola já volta contigo no setor de meio de campo. Domínio do campo de defesa para ser pro jogo. Você está no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Recolhe Sporting Cristal para ser jogando no campo de defesa. Palmeiras deveria ter mexido no time Pretzel e Sérgio. É que tu olha pro banco, não tem muita gente, mas quem sabe, né, o Luigi. Mas não é um jogador de tanta efetividade ofensiva, mas pelo menos podia jogar um pouco mais na área para encostar com mais algum jogador. O Cristal não vai atacar agora, Sérgio, vai ficar só especulando. É o futebol da Bandeirantes, Sérgio. Eu trocaria o Kelvin pelo Arthur. Na verdade, eu acho que o Arthur ele faria um pouco mais a parte esquerda ali com Arias, e aí traria realmente o Lopes para participar mais para essa finalização. E acho que está faltando um pouco mais só de capricho na finalização. Não, o Palmeiras está muito bem, mas aí peca na finalização e isso atrapalha bastante. Cabos elétricos, seu Silva é líder do Brasil, seu Silva, você pode confiar. A bola já volta no campo de defesa para ser jogando novamente o time do Sporting Cristal, levantamento à frente no campo de ataque, subiu de cabeça, afasta a zaga, tira. A bola volta para Alan, tenta ganhar o lance, não consegue, sai para a linha de lateral para a equipe do Sporting Cristal, bater pelo setor de esquerda do campo de ataque. Manual vai ser cobrado pela esquerda do campo de defesa. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse Braspress.com. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário, recolhe novamente no campo de defesa para ser jogando. Já domina novamente o time do Palmeiras no campo de defesa, aqui atrás do campo de retaguarda. Prende o lance no campo de defesa, o time do Palmeiras vem para o toque de bola com o seu capitão Gomes. Gomes domina no campo de defesa, vem para o toque de bola contigo novamente no setor de retaguarda. Ele tenta o toque de bola contigo novamente no setor de esquerda, campo de ataque. Já domina Arias, prende no campo de defesa. Já domina no campo de retaguarda para ser jogando. Ele prende o lance no campo de defesa, domina novamente o time do Palmeiras para ser jogando no seu campo de retaguarda para você ligado no microfone de Bandeirantes. Já domina no campo de ataque, tenta descer pelo setor de ponta, prende Arias. Arias recolheu, tem Kelvin aberto pela ponta, meteu para Kelvin. Kelvin busca a jogada para Sousa. Sousa dominou, boa bola à frente, recolheu o Palmeiras, prende o lance novamente Kelvin, levou para a linha de fundo, tentou bater cruzada, a bola explode em cima da marcação, domínio, tenta descer o Sporting Cristal, sobe Arias de cabeça, ganha a jogada, vem Marlon Freitas, ele tentou o domínio, ficou no chão, o árbitro para, marcou a falta em cima do Marlon Freitas, hein? No lance pelo alto, né? O Marlon leva ali um golpe na cabeça e fica acusando essa trombada com o jogador da equipe do Sporting Cristal. É uma falta perigosa, viu, Ulisses? Dá pra colocar essa bola na área e o Andreas Pereira já se posiciona, pede passagem, porque o Palmeiras na bola aérea busca o 2-1. Futebol pede uma boa ideia, Cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Falta bem marcada, hein, Pretzel, Sérgio? Bem marcada, né? Então, bola aérea é o grande lance do Palmeiras. Forçar em cima do Murilo e do Gomes também. Essa que é a realidade.
É falta para o time do Palmeiras bater na intermediária. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder. Agora já falta no toque de bola para ser chegando. É falta para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda da câmara de ataque. É falta para a equipe do Palmeiras bater. 1-1 empatado. Palmeiras e Sport Cristal. Você está na Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Se posiciona para a cobrança de falta. O time do Palmeiras vem do meio da rua. Andréas Pereira para bater falta para a equipe do Palmeiras. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia, bola rolada à frente, jogada ensaiada para áreas, nossa senhora, mas o que é isso, Arias? Bateu longe do gol, hein? Perdeu a chance, né? Tinha espaço para armar o bate, fazer uma coisa melhor o camisa 11, que tá cheio de moral, mas pega embaixo da bola, manda por cima. Vacilo, camisa 11, entrega de graça o lance para a equipe peruana. O Tera mudou o conceito da SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. Domínio do campo de defesa para ser jogando novamente o time do Sport Cristal. Para você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedora brasileira. Obrigado pela carinho da sintonia. Com a Mafre, todo caminho é mais seguro, só vai. Fale com o seu corretor é Mafre. A para falta do toque de bola, domínio do campo de defesa para ser jogando uma taipada do jogo. Aí o árbitro está marcando impedimento para a equipe do Palmeiras bater no seu campo de defesa. Impedimento para o Verde Cabrara. E o Zé Ricardo tá bem agitado ali na área técnica, fica em cima de cada lance, falando com os jogadores. Não sei se ele solta um português também pra galera entender, né? Porque tem 2 brasileiros em campo e tem também muitos na equipe do Palmeiras. Zé Ricardo bem participativo. A bola volta no toque de bola do meio do campo de defesa. Tanto o toque de bola Zé Ricardo, ex-técnico do Flamengo, técnico do Sport Cristal. Levantamento foi feito à frente para o comando de ataque. Aperta na marcação, tenta descer o time do Sport. Lançamento vem pelo setor de esquerda. Capa de ataque, se lançar a frente é boa para Ibérico. Ibérico dominou, recolheu. Nossa senhora! Bateu longe do gol, tiro de meta Palmeiras. O lance até foi rápido, né? Inteligente depois de uma jogada armada no 3 contra 3, mas pela esquerda o ataque do Sporting Cristal vacila, tinha mais campo para correr, chuta para fora, Carlos Miguel nem precisou trabalhar. Peças para o carro, moto, o caminhão é na Cata, marca líder em suspensão. Pode contar! A bola volta no toque de bola para ser jogando novamente o time do Palmeiras, prende a jogada no campo de defesa para você ligado no microfone de maior tradição do rádio esportivo brasileiro. A bola volta no toque de bola de Flaco, Flaco domina, gira pelo meio de campo, tenta o toque coxinho para Andréas. Andréas já recolhe pelo seu campo de defesa, vem para finta na marcação, soltou para a direita, tenta a finta, tenta descer novamente o time do Palmeiras, ganha lateral para a direita, rapidamente já bate. A bola volta novamente com o time do Palmeiras que já prende no seu campo de defesa para ser jogando no campo de retaguarda. Domínio novamente, vem para finta em cima da marcação, novamente domina pelo seu campo de defesa. Vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário, aperta na marcação, tenta descer contigo novamente pelo setor de ponta. Já domina novamente a equipe do Palmeiras para sair para o jogo. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Domínio do campo e ataque, vem para o toque de bola contigo novamente o time do Palmeiras. A abertura foi feita à frente pelo setor de esquerda. Aperta na marcação novamente, recolhe no campo de defesa o Sport Cristal. Já prende o lance pelo setor de direito do campo de defesa. A bola já volta novamente no campo de defesa. É lateral para o time do Sport Cristal bater pela direita do seu campo de ataque. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre com sua maquininha em www.infinitypay.com.br. A bola volta com o time do Sport Cristal. Cruzamento vem da segunda trave muito forte, passa por toda a extensão da grande área, vai cair para fora em lateral. Lateral para a equipe do Palmeiras bater na direita de defesa. E o Palmeiras que agora não consegue mais encontrar tão bem os caminhos do campo ofensivo, né? O Sport Cristal marca a pressão, não facilita a saída de bola e o Abel segue com aquecimento e muitos jogadores à disposição no banco de reservas. A bola volta do toque, para tenta descer contigo novamente o time do Palmeiras, a abertura vem para Arias faz o break em cima da marcação, vai tentando o toque de bola, só toca contigo no meio para Andréas Pereira domina para Alan domina para o time do Palmeiras, vai para a finta, escapa na marcação, o primeiro vai tentar o toque de bola, Alan, cruzamento vem para dentro da grande área, já tentou de cabeça, perde o lance, a bola volta, domina no campo de defesa para ser jogando o Ávila tenta o tapa na bola volta para Murilo inteligentemente ganha a jogada, já solta para Sousa domina novamente no campo de defesa, no campo de retaguarda para ser jogando
jogando o time do Palmeiras. Recolheu o Palmeiras, a abertura vem para Andréas Pereira domina pelo seu campo intermediário, soltou pelo setor de direita do campo de ataque para Jai. Jai já recolhe pelo comando de ataque, vai para a finta, gira a jogada no meio para Marlon Freitas tem Jai livre, enfiou para Jai pela direita, vai para o cruzamento, levantou no gol, passa por todo mundo, nem toca na bola. Ela volta no toque de bola contigo no campo de ataque, recolhe Sousa, prendeu para o time do Palmeiras, abertura para áreas gira, vem para o toque de bola curto na intermediária, dominou novamente Andréas Pereira recolhe para Gomes para Andréas Pereira, Gomes está no ataque, abriu para Jai na direita, vem cruzamento, levantou errado na primeira trave, a bola volta para Jai, ele domina por cima do Palmeiras, gira para Marlon Freitas dá para Gomes domina pelo setor de direita do campo de ataque, vem para a finta, levantou na boca do gol, subiu, o zagueiro vem para tirar o perigo. Domina no campo de defesa para ser jogando novamente o toque de bola contigo no setor da Ávila. Ávila domina do campo de defesa para ser jogando no campo de defesa. Novamente tenta o toque de bola contigo novamente o time do Palmeiras. Abertura para Arias dominou, puxou perna esquerda, rolou na entrada da área, passe errado. Domina o Sport Cristal para ser jogando no campo de defesa. O tempo não para, Bandeirantes marca. 10 minutos de bola rolando o segundo tempo, girando o placar do Libertadores da América. Continua Palmeiras 1, Sporting Cristal também 1 na Bandeirantes. Quem fala é você, pode falar. Alô, ô Magrela. Continua também Atlético Mineiro 1, Juventus 0 na Copa Sul-Americana. Mesmo resultado de Tigre e Maracá. Agora o Maracá vence por 1-0 fora de casa. É o futebol da Bandeirantes para você. Vem para o jogo do time do Sporting Cristal. Bola foi chuta para o setor da esquerda da câmara de ataque. Cruzamento na grande área. Subiu o Murilo de cabeça, tirou. Boa presença do Murilo, hein? Porque senão o Ávila, centroavante, estava pronto para completar essa bola pro gol, hein? Lance perigoso do Sporting Cristal, que chega pela primeira vez na segunda etapa e ameaça virar o jogo no estádio do Palmeiras. E vem para o jogo do campo de ataque. Alan recolhe para o time do Palmeiras, abre a jogada para a ponta para Sousa, dominou para a ponta direita, Sousa prende para a ponta direita do campo de ataque. Ele vem para o toque de bola, solta Coutinho no campo de ataque para Andréas Pereira tem Sousa, já domina do campo intermediário, recolhe para o time do Palmeiras, tentou o toque de bola para Jai recolhe a jogada Coutinho para Gomes domina para o time do Palmeiras, abertura para Murilo numa noite muito boa, prendeu para a ponta, recolhe novamente para Arias domina para o time do Palmeiras, limpou, pode bater pro gol, bateu pro gol, fraco o chute dele. Domina campo de defesa o time do Sporting Cristal para ser jogando errado. Arias recupera a jogada. Ele vem para o passe de bola para falar com o Lopes. Flaco também não apareceu do jogo. Apertou, ganhou a jogada pela direita. Flaco Lopes vem, cruzamento, levantou na boca do gol. A bola vai para fora. O árbitro está parando, marcando o tiro de meta. Escanteio, se ele apontou para um lado, apontou para outro, tiro de meta. Porque parece que o Flaco errou o chute, é isso? Isso, houve um pouco de reclamação de falta, né? Mas a arbitragem não viu nada. Libertadores é outra história. A bola vai pra fora depois de tocar por último no Flaco Lopes. Só tiro de meta pro Sporting Cristal, que tá feliz da vida com o empate 1-1. Pressa, Sérgio, o jogo tá 1-1, meu filho. 12 minutos de passes pra lá e pra cá, mas nenhuma infiltração, nenhuma tabela, nenhuma tentativa de drible. Cadê o Arias? Entregue a marcação, encaixou bem o Sporting Cristal no segundo tempo. Se no primeiro teve dificuldade, agora no segundo não dá espaço pro Palmeiras. Então tá igual o jogo. O Sporting Cristal faz uma muralha e sai inteligentemente ali tocando a bola e o Palmeiras não consegue a infiltração. Chega um momento que o Palmeiras começa a cair a intensidade e aqueles 4 jogadores de linha de frente já estão ficando realmente sem saída, cansados, e eu acho que é a hora do Abel mexer. É o futebol da Bandeirantes para o jogo Sporting Cristal, cruzamento no boca do gol muito forte. É lateral para o time do Palmeiras bater. QG Bandeirantes está chamando depois da Magrela. Tem gol na Arena MRV, Copa Sul-Americana. O Juventus empata com o Atlético Mineiro, gol de Facundo Pérez. Agora Galo 1, Juventus 1. Na Argentina segue Tigre 0, Macará 1. Ulisses. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você curtiu o sonsaço Bandeirantes. Se posiciona no toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Viva na pele a Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN. Pelo plano prêmio do Disney Plus. Pressão do Sport Cristal em cima do Palmeiras na saída de bola. É lateral para a direita do campo de defesa. Demora para cobrar no Giai. Aqui atrás já está jogando com o Gomes. Gomes no meio do campo de defesa para ser jogando. Ele vem pro toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Vem pra finta em cima da marcação. Prende o lance novamente no campo de retaguarda. Tenta o toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Domínio do campo de defesa. Vem pra finta. Prende o lance curto no campo de defesa. Carlos Miguel sai jogando. Liga pra Arias. Vai na Velu. Ele prende o lance para o setor de esquerda. Para o time do Palmeiras. Vai pro break. Esquece a bola.
bola prende, não se escapa na falta, escapa na marcação, recolheu. Abriu na direita do campo de ataque para Flaco Lopes, vai passar na frente, Alan. Enfiou pra área, já tá na grande área, tentou cruzar pra boca do gol no Sousa. Olha, explodiu na zaga, vai embora, escanteio, Verdão. Segue na frente o time do Palmeiras, hein? Acelera novamente com o Alan, que é um jogador que costuma ser o desafogo. A esperança do palmeirense na velocidade do contra-ataque. Tem escanteio pro Palmeiras, o sexto do jogo nos pés de Andréas Pereira. A bola volta no toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Vem para a cabeceira de escanteio. Escanteio. Partiu para a bola. Levantamento na boca do gol. Do Andréas Pereira tirou o zagueiro, sobrou para a área. Entrada da área. Bate. Bateu pro gol. Defesaça do goleiro. Voltou. Vai ser o gol do Palmeiras. Tira de qualquer maneira. Lutinger, ele mergulhou, mandou pra linha de fundo. Providencial o zagueiro do Sporting Cristal, porque tinham 4 jogadores do Palmeiras prontos para completar esse cruzamento do Andréas. O zagueirão se estica todo e afasta, salva o Sporting Cristal. Tem escanteio Palmeiras, mas o goleirão Henrique está caído. Vai pedir um tempinho porque a blitz é palmeirense, Ulisses Costa. É o futebol, Tapa Perantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia. E vem para novo escanteio novamente. Andréas Pereira vem para o levantamento dentro da grande área. Escanteio novamente no campo de ataque. Escanteio para o time do Palmeiras bater. Andréas levantou Gomes, subiu, tirou o zagueiro para sobra do toque de bola. Coutinho pelo setor de direito do campo de ataque. Aperta o time do Palmeiras. Lançamento vem no toque de bola de Andréas Pereira. Abriu o compasso, vai para o cruzamento. Lindo lance, cruzou, passou pela extensão da grande área da direita na esquerda para Arias. Prendeu na linha lateral da grande área, tentou cruzar em cima da marcação. A bola já volta no toque de bola. Curtinho novamente no campo de defesa para ser jogando. Recolhe o time do Palmeiras. Lançamento na boca do gol. Toque de cabeça. Flaco Lopes. Gol! Flaco Lopes para o Verdão. Na jogada alçada na área, tentando insistir o Palmeiras. 1, 2, 3 vezes o cruzamento sem perfeito. Ele subiu. O toque do Gomes no meio do caminho. Sobrou para Flaco Lopes, que desvia de cabeça e mete no fundo da rede. A balada na bochecha. A balada na bochecha direita da rede. Morre no fundo do gol. Flaco Lopes para o Verdão para fazer o segundo. Agora Palmeiras 2-1, Sporting Cristal. Com emoção maior do futebol e essa emoção Flaco Lopes que você proporciona a torcida do Verdão. Palmeiras 2-1, detalhe do gol é teu, diz aí. Ô, Bruno Miliazzi. E se a bola aérea que vem funcionando a favor do Palmeiras, é nisso que aposta o técnico Abel Ferreira, porque tem 2 zagueiros muito bons nesse quesito. Murilo foi pra rede, Gustavo Gomes agora é soberano dentro da área. Ajeita pra Flaco Lopes, que não precisa nem pular, só vira o pescoço e coloca a bola no canto. Dá também com a sorte, oportunismo do camisa 42 do Palmeiras. Marca pela 10ª vez na temporada. O Palmeiras volta a ficar na frente e vence por enquanto a primeira na Copa Libertadores. 2-1, Ulisses. E aí, Pretzel, e aí, Sérgio. VAR analisando posição irregular. O Lopes. Não, o Gomes sem condição, vem de trás, cabeceia. Aí tem que traçar a linha aí, pra ver se o Flaco Lopes estava um pouquinho à frente. Por enquanto o gol está sendo checado, né? Mas mais uma vez, jogada de bola aérea, porque é o que restou ao Palmeiras. Achei que ele estava na frente. Eu também. Então o Arias acabou chutando uma bola para defesa do Henrique, e do mais é só cruzamento na área, certo? E aí sai o gol. Dos dois lados. Cruza do lado direito, passa, aí no posicionamento, o Gomes, ele toca aquela bola e pra mim o Lopes tá na frente. Impedido. Tava na frente um pouco. Tá marcado o impedimento, não valeu o gol. 1-1, tá empatado o jogo. Pretzel e Sérgio. Voltamos ao modorrento jogo do Palmeiras, né? Muita bola aérea, vale, não tem problema, mas se ficar só nessa dependência também é muito pouco para um time que tem tanto investimento. Sérgio. O Palmeiras tem que procurar, na minha opinião, bola aérea, porque na realidade por baixo, infiltrando, não vai conseguir. O Sporting Cristal fez uma muralha ali, não consegue fazer infiltração. Então o Palmeiras ele circula, roda a bola e tem que aproveitar realmente o Flaco Lopes, os zagueiros que tem uma boa chegada aí no cabeceio. Eu acho que é por aí que tem que fazer mesmo o jogo. E o Palmeiras não está muito bem, mas é só por aí que vai chegar ao gol e foi provado isso. Ulisses. Pois não. Só uma informação importante acerca do Abel, que surge aqui durante o jogo, porque o Abel já está cumprindo uma pena na CBF, pela STJD, vai pegar uns jogos de suspensão,
e agora recebeu também da Conmebol uma advertência. Um processo disciplinar foi aberto contra ele por conta de críticas ao VAR que ele deu na última coletiva, né? Lembrou do VAR do ano passado, ironizou a final contra o Flamengo e por conta disso pode pegar uma punição também ainda não estabelecida. O Palmeiras vai apresentar a defesa desse caso até a próxima sexta-feira. Pô, ele dá trabalho pro jurídico do Palmeiras, o Abel, hein? Total. E outra, tem que parar da gente minimizar que cada treinador ou jogador diz que o jogo é roubado, que foi assaltado. Isso aí não dá, né? Ontem o Rafinha fez isso, ontem em Barcelona e Atlético, né? Na realidade, na terça-feira. E tomou uma punição também, tomou uma chegada também. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor do Brasil. A para volta do toque, ele para tenta descer contigo novamente no campo de retaguarda, vem pro toque curto no meio do campo. Do meio do campo de defesa, tenta descer para o setor de esquerda, prende a jogada com a área, acelera, recolhe no campo de defesa. Do meio do campo de ataque, tenta o levantamento na boca do gol, bola vai embora, para a linha de fundo, tiro de meta para o Sport Cristal bater. E aí erra demais, né? A equipe do Palmeiras, o Arias começa a sentir a pressão e a torcida, que poderia estar incomodada, pelo menos responde com festa. Faz barulho no estádio do Palmeiras para quem sabe incentivar o Verdão, que precisa vencer na Copa Libertadores. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola já volta no toque de bola, curtindo novamente no setor intermediário. Recorde do campo de defesa para bater o Sport em Cristal. 1-1 é o placar do jogo. Para você ligado no microfone Bandeirantes. Partiu para a bola, Henrique bate a bola, tenta o levantamento à frente, sobe de cabeça, vem para tirar de ai. A bola volta no toque de bola, recolhe novamente o time do Sport em Cristal. Pelo setor de esquerda já passa curtindo na intermediária Ibérico. A bola vem no comando de ataque, cruzamento para ninguém. Bola volta novamente no time do Sport em Cristal, tocada para trás, não chega na bola. Bola volta com o time do Verde, capricha Verde, no meio do campo de defesa, houve a falta. Tá parado o jogo. Falta agora marcada pela equipe peruana, que mata o contra-ataque, né? Até se abraçam ali os jogadores e o Palmeiras tem a posse e acelera para o campo de jogo. Cabos Elétricos Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. O tempo não para, Bandeirantes marca. 21 jogados para você conferir o segundo tempo de jogo, girando o placar da Libertadores da América. Continua. Palmeiras 1, Cristal também 1 na Bandeirantes. E aí? Oh, Agrela. No grupo G, o Lanús abre o placar em cima do Always Ready, gol de Valois. Agora Lanús 1, Always Ready 0. Preto, Sérgio, e aí? Aí olha pro banco e não tem ninguém. Sem Maurício, Vitor Roque e Paulinho, você vai buscar alternativas. Quais? Tem Felipe Anderson e Luigi. Eles mudam alguma coisa? Pouco. Eu colocaria o Evangelista também, tiraria um zagueiro, certo? E iria pra cima, até certo, eu botaria o Arthur também, que seria bom também pra tirar o Kelvin, que ele ataca mais. Essa é a minha opinião. Eu acho que o Palmeiras merece, tem jogado pelas laterais, mas o Kelvin ele não é o cruzador na canhota, né? Ele cruza pra dentro e aí perde o tempo. Então acho que essa seria uma boa opção, até porque o Kelvin, aliás, o Arthur é mais agudo, é mais ofensivo. Cis. Pois não. O Santiago, o Sporting Cristal troca 2 jogadores há pouco aqui no segundo tempo. Vou dar as mudanças aqui. Saiu 23 Castro, entrou 7 o Santiago Gonzalez. Mais um Gonzalez aí na equipe do Sporting Cristal. E o Ávila, 11, também deixa o campo. 9, Felipe Vizeu já tá jogando e daqui a pouco vem mais uma mudança do Zé Ricardo. Felipe Vizeu, camisa 9, portanto já tá em campo. E aí, Pretzel? É o centroavante de área, né? Até é o cara que pode incomodar a defesa do Palmeiras num contra-ataque, porque ele é o cabeceador. Jogador que apareceu muito bem no Flamengo, né? Jogou no Grêmio, no Criciúma, no Fortaleza, jogou em vários times, Ceará na realidade, em vários times, mas não vingou como se espera, tá com 29 anos. Agora, o time do Sport Cristal tá bem fechado, o Zé Ricardo ajeitou a marcação, o primeiro tempo foi muito espaçado, fez um golaço e tá comemorando esse empate. E o Palmeiras? O jogo do Palmeiras, Sérgio, é um jogo... Olha, muito previsível, muito estático, né? Só toque de bola lateralizado e cruzamento para a área. Muito pouco para um time que tem o Arias, por exemplo, que não fez um drible no jogo e o Alan no segundo tempo está escondido. O segundo tempo muito abaixo, muito aquém daquele que o Palmeiras realmente representa na Libertadores. O Sport Cristal agora com o Zé Ricardo apostando numa possível aí finalização que pode dar certo porque ele está pensando. Se defender muito bem, sair no contra-ataque. Vizeu é um pivô, é um centroavante que segura bem ali a jogada. Já teve ali algumas intervenções ali na defesa do Palmeiras. E é isso que o Zé Ricardo vai buscar. Fazer ali aquela muralha, mas também
tentar segurar aí a descida dos zagueiros com um centroavante mais descansado e que pode finalizar e atrapalhar, sem dúvida nenhuma, aí o Palmeiras. Agora, o Abel demora para mexer. Eu acho que se jogando em casa com resultado de empate, ele tem que procurar opções. Até agora não mexeu no jogo. É o futebol, Top Notícias para você, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do Rádio Esportivo do Brasil. Mudou. Pois não. 2 mexidas no Palmeiras. Giai deixa o campo com a 4. Tu veio hoje, hein? E tá indo embora já. O 56, Arthur, entra no Palmeiras, vai fazer a esquerda, o Kelvin volta pra direita. O Sosa também deixa o campo com a 19 e vem o 31, Luigi. 31, Luigi na equipe do Palmeiras. Tem mais uma troca, viu? Troca no Sporting Cristal. Agora, sai o 18, Gonzalez, autor do gol, para a entrada do Cuenca. 41, Cuenca na vaga dele. Do gol, não. Golaço. Golaço. Né? É o futebol, Top Notícias para você. E aí, Pretzel? O Cuenca é lateral direito, né? Então ele vai fazer uma dobra de laterais para segurar o ataque do time do Palmeiras. O Kelvin vai para a direita, ataca melhor que o Giai. O Arthur entra, como o Sérgio pedia. O Sosa sumiu no segundo tempo. Melhor jogador da primeira etapa, sumiu, mas eu não tiraria. Eu tiraria o Andréas Pereira ou até mesmo um zagueiro, porque o Sport Cristal não ataca. Eu acho que o Abel foi muito previsível nessa. É bola no campo de ataque do time do Palmeiras, tenta descer, perde a jogada, recupera o time do Sport para ser o jogador no campo de defesa, vem para finta, prende a jogada, Coutinho para o setor de direita, bom drible do Santiago, ele ganhou o lance, ligou pelo setor de direita do campo de ataque, arma a jogada novamente o Sport para sair jogando no seu campo de defesa, já prende o lance Coutinho novamente no setor intermediário, recolhe no campo de defesa, já prende o lance curto novamente no campo de retaguarda, vai para finta o time do Sport em Cristal, levantamento à frente, aperta na marcação, vem para ganhar novamente o time do Palmeiras, a abertura foi feita pelo setor de esquerda, lançamento na área, sai tranquilo do gol Carlos Miguel para fazer a defesa. E tinha endereço, hein? O Viseu estava nessa bola, o Carlos Miguel foi inteligente, antecipou o lançamento no experiente Otum, salva e o Sport Cristal agora abusa dos contra-ataques para quem sabe surpreender o Verdão. Futebol da Bandeirantes, o tempo não para, Bandeirantes marca. 26 minutos de bola rolando, 26 minutos de bola rolando para você conferir etapa complementar de jogo, segundo tempo. Girando o placar da Libertadores da América. Continua para você, Palmeiras 1, Sporting Cristal também um aqui, no estádio do Palmeiras, na Arena do Verdão. Na Bandeirantes, quem vem para falar é você. Diz aí a Grela. Ulisses, o Flamengo está escalado para o confronto diante do Independente Medellín, com Rossi no gol, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas, meio de campo com Everton Araújo, Paquetá e De Arrascaeta, na frente Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique, o capitão. Pedro fica no banco de reservas. Escalado o time do Palmeiras para você ligado no microfone Bandeirantes. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas via internet, até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. E do meio do campo de defesa vem pro toque de bola contigo novamente no setor intermediário. O time do Palmeiras tenta descer, Alan Capricha. Vem pra finta, perde a jogada, bola volta com o Sport, ouve a falta. Puxaram a camisa do Alan, né? Nesse lance ele vai passando por 1, 2, 3 marcadores. E o camisa 7, que acabou de entrar, hein? O Santiago Gonzalez, argentino, abusou ali pra cima do Alan e leva cartão amarelo, primeiro do jogo. Merecido, Pretzel. Merecido, chegada mais forte, né? O árbitro tá tendo uma arbitragem super tranquila, porque os jogadores eles não dividem, né? É um jogo espaçado e apenas a 9ª falta na partida, então muito fácil de apitar e o cartão amarelo bem aplicado. É falta pro time do Palmeiras bater falta cobrada, levantamento bem para dentro da grande área. Apertou Palmeiras, vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Sporting Cristal bater. Jogada ensaiada, mas muito mal executada agora, né? Porque o Andrés coloca pro Arias, que buscaria um lançamento pro Marlon Freitas, não tinha ninguém para receber essa bola. Se perde a linha de fundo, agradece a equipe peruana, que tá no topo ainda do grupo da Copa Libertadores e tá muito feliz com esse empatezinho. Futebol pede uma boa ideia, cachaça 51, a boa ideia do Brasil. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior transmissão do Rádio Esportivo no Brasil. Domínio do campo de ataque, vai tentar um toque de bola contigo no setor intermediário. Pretzel, Sérgio, o jogo, o Palmeiras tem que melhorar, tá empatado o jogo 1-1, o segundo empate do Palmeiras na Libertadores no segundo jogo, hein? Meio que entrega a marcação, né? Pouca movimentação, pouca intensidade e o futebol extremamente previsível, né? Por que ficar com 2 zagueiros atrás? Por que não colocar o Evangelista para melhorar o passe? Encosta o Andréas Pereira perto da área onde ele chuta bem. Nada disso o Abel faz.
No futebol da Bandeirantes para você. Peças para o carro, moto, caminho é na Cata, marca livre, suspensão, se é na Cata, pode comprar. 29 de bala rodando para você ligado no futebol Bandeirantes, torcedor brasileiro. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Bonder. Ferramentas Bonder. Domínio do campo de toca. Recolhe contigo novamente no setor intermediário. A bola volta com o time do Palmeiras, domina pelo setor esquerdo da câmara de ataque, você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Levantamento foi feito à frente do câmara de ataque, afasta a zaga, bola volta no toque de bola para o Murilo. Murilo prendeu na esquerda da câmara de ataque, abre a jogada pelo setor de ponta, vem para finta, domina no câmara de ataque, vem para o drible, ficou no chão, pediu a falta, o árbitro mandou seguir, Murilo domina para o time do Palmeiras, vai para a finta, tirou, é boa jogada para Arias, caprichou, Arias bateu em cima da marcação. A bola volta novamente no toque de bola com o time do setor intermediário. Já domina pelo setor de direito do campo de defesa, vem para a finta. Recolhe a jogada, vai para a finta, tenta o toque de bola com o time novamente no campo de defesa. Bola volta no toque de bola com o Palmeiras. Flaco Lopes domina. Ele prende pro Palmeiras, soltou na direita para Alan, tá dentro da grande área, girou, vai ser golaço no travessão. A bola explodiu. E foi embora para a linha de fundo, tá parado o jogo, marcado o tiro de meta para a equipe do Sport Cristal bater. Jogadores no lance anterior estão pedindo pênalti para o time do Palmeiras, jogadores cercam o árbitro do jogo. Na falta em cima do Cuenca, que realmente foi dentro da área, né? O Cuenca, na verdade, fez a falta, mas a arbitragem muito próxima do lance não viu nada, né? Naquela trombada que ele mandou seguir. Na sequência, hein? O Alan quase faz um golaço, quase coloca o Palmeiras na frente de novo com um chute de chapa. A bola morreria no ângulo, pega no travessão e vai pra fora. A arbitragem nem ouviu o VAR, não marcou nada no campo de jogo. Até porque não foi, né? Foi nada. Putera mudou o conceito da SUV. Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. Domínio do campo, escola contigo na intermediária, tiro de meta para a equipe do Sport bater. Jogadores do Palmeiras estão pedindo pênalti. Tô revendo o lance, nada. Dividida por espaço. E aí o Arthur cai, né? Vai no VAR. Eu não daria pênalti assim, eu daria certo, eu não daria. É o famoso tropicão, né? Ele passa o pé por e aí, trás. Sérgio? O juiz vai pro VAR, hein? Na verdade, ele tem. Ele acaba foi pro VAR. Tropicando ali, batendo no pé do jogador, tá correndo, ele acaba atrapalhando a passada. Dentro da área, eu não sei. Pode ser que ele dê esse pênalti. Olha, o critério que ele usou o jogo todo, isso não é nada, né? Tanto é que o jogo só tem. Deixa eu ver, ele vai dar pênalti, cara. Vai dar. Vai dar pênalti, deu pênalti pro Palmeiras. Penalidade máxima pro Palmeiras, deu o árbitro do jogo. Muito rápido, hein? Muito amigo, seu Piero Maza, viu? Muito rata a checagem, vai pra marca do Cal, agora revoltado os jogadores do Sport em Cristal, é pênalti pro Palmeiras, Ulisses. O critério que ele tava usando, Ulisses, esse tipo de coisa não era falta, não é nada, esse critério foi nada. Isso não é, pra mim isso não é nada, o Arthur força a queda. Muito bem, parado o jogo, marcado pênalti pro time do Palmeiras, bater time todo do Palmeiras, partiu pra cima do árbitro, meteu a pressão, o juiz está dando pênalti. Pênalti pro Verde cobrar, Sérgio. Como eu falei, eu estava só olhando na parte de baixo, mas existe uma forçada em cima e quando ele toca no pé do jogador, ele bate, é o famoso tropicão, como ele falou no anterior, né, lá. Aí ele acaba fazendo com que o jogador ele caia, ele força as costas do jogador, olha lá, o pé embaixo, ó. Pra mim, futebol! Em pênalti. Muito bem, tá marcado o pênalti. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sua sintonia. Você ligado no microfone de maior transmissão do rádio brasileiro. Tem pênalti, o Verdão pode ficar na frente do jogo. Com a Mafre, todo o caminho mais seguro, só vai. Fale com o seu corretor, é Mafre. Você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor 20 no Brasil. Pois não. Flaco Lopes pede a bola, se posiciona para a cobrança. E agora tem um cartão amarelo aqui pro goleiro Henrique, estava fora do gol, discutindo com o quarto árbitro, leva o cartão amarelo, camisa 1, leva, portanto, essa advertência. Flaco Lopes está com a bola e vai cobrar o pênalti pro Verdão. Pênalti pro time do Palmeiras, pra você não foi, Pretzel? Não foi, sabe por quê? Pelo critério do árbitro, ele não estava dando esse tipo de falta. Pra mim isso não é pênalti. Na Série A talvez fosse pênalti, tal, qualquer encontrãozinho é pênalti, eu não daria. Pro Sérgio foi, Sérgio? Pra mim foi. Existe um contato em cima e embaixo também, então dentro da área é pênalti.
É pênalti pro time do Palmeiras bater. Flaco Lopes vem para a cobrança no Infinity Pay. Quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Tem pênalti o time do Palmeiras. Você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Ajeita para a cobrança de pênalti. Flaco Lopes 1-1. Palmeiras e Sport Cristal. 34. Flaco Lopes partiu, perna esquerda, bateu! Gol! Lopes, o goleiro Henrique se estica todo, ainda toca na bola, Mazara insiste em bater na bochecha direita da rede, morrendo no fundo do gol. Flaco Lopes pro Verdão. Agora Palmeiras 2, Cristal 1. Ele já havia feito o gol que foi anulado pelo árbitro pro impedimento. Agora na cobrança de pênalti ele põe o verde na frente. Palmeiras 2-1 na Bandeirantes. Quem fala é você, Miliose. E é o artilheiro do Palmeiras, o responsável por de novo colocar o verde na frente em seu estádio diante do seu torcedor. Vai pra galera, depois de bater firme muito no canto, se estica todo o goleiro, mas não consegue evitar. O gol do Palmeiras, o 10º de Flaco Lopes na temporada. Artilheiro mais do que isolado no Verdão. O Palmeiras tá vencendo em sua casa 2-1 pra cima do Sporting Cristal. Ulisses Costa. É o futebol, tá Bandeirantes pra você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Abra a volta do toque de bola contigo novamente no campo de defesa. 2-1 Palmeiras. E aí, Pretzel, Sérgio? Você lembra de um personagem do Jô Soares, Ulisses? Muito amigo, Gardelon, te lembra? Um abraço ao árbitro Piero Mazza, na minha opinião. Que é um árbitro que não estava marcando qualquer faltinha. Ele não dá o pênalti na frente dele no campo, né? E aí o Wagner Heuwey, no VAR, chama para marcar o pênalti. Então, para mim, totalmente equivocado. A arbitragem vai respeitando todas as opiniões contrárias. E aí, Sérgio? Houve pênalti, na minha opinião. O Flaco Lopes bateu, mas o goleiro, eu vou falar para você, em passo curto, se ele fosse um pouquinho maior, não foi bem batido esse pênalti. Cantou o canto, o goleiro foi bem na bola, mas toca nela e não consegue tirar. O Palmeiras não está muito bem no jogo para merecer o gol, mas precisa tomar atitude para jogar em casa contra um time que só se defendeu. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Cadê você, Capri? Viva na pele! A Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo plano Prêmio no Disney Plus. Capriotti comanda o apito final na Bandeirantes. Abra a volta com o time do Palmeiras. Tenta o toque, levada pelo setor de direito do campo de ataque. Abertura para Alan. Capricha, Verdão 2-1. Vem Palmeiras, Alan dominou. Escapou, derrubado. Levantou, foi pro jogo. Ele perde a jogada novamente. Domina novamente no campo de defesa para ser jogando. Aperta na marcação, tentou levantamento. Sport Cristal ganha falta. É falta para o Sport bater pela esquerda, campo de defesa. Não tá valendo, foi falta, meu filho. Não cobra o lateral, não, pois não. Tem falta o Sport Cristal no campo de defesa. Olha, 35.118 torcedores presentes para uma renda de R$ 2.614.267,47. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor ouvinte do Brasil. Domínio do campo de defesa, tenta o toque de bola. Recolhe contigo novamente no campo de defesa. Vem para pinta, prende num segundo no campo de retaguarda. Domina novamente, tenta descer o time do Palmeiras. Vem Gomes na marcação, sofre a falta. O árbitro da vantagem para o time do Palmeiras. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Domínio do campo de defesa, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Já recolhe novamente. Domínio do campo de defesa, vem para o toque de bola contigo no setor intermediário. Tenta o toque de bola curta pelo setor de esquerda. Aperta novamente o time do Palmeiras. Cabos elétricos Silva, líder do Brasil. Cecil, você pode confiar. Palmeiras melhora no jogo. Mais ou menos, viu? O pênalti, é claro, dá vantagem. O Sport Cristal vai fazer mais duas mudanças. Parou de atacar também. Chamou demais o Palmeiras para o seu campo, mas a atuação do Palmeiras é nota 5 e olhe lá. Sérgio. O Palmeiras não está fazendo o segundo tempo bom. O primeiro tempo eu gostei. Agora, em casa, como eu falei, tem que se impor. Agora, o time do Cristal, ele veio para se defender e jogar por uma bola. Mesmo tomando gol, ele não sai. Ele fica no período na defensiva, fazendo aquela muralha. Acho que o Palmeiras tem que trocar, abraça a bola. Olha o Luigi, dominou, escapou, vai ser golaço, bateu travado no momento do chute, escanteio Palmeiras.
Drible de futsal do Luigi, muito rápido, passa o pé em cima da bola e desconcerta a marcação. Na hora do bate, na hora de tirar nota 10, ele é evitado pela marcação, a bola vai pra fora em escanteio. E tem 2 mudanças na equipe do Sporting Cristal, hein, Ulisses? Sai o 8 da equipe do Sporting Cristal, Sousa, e vem o 14 Benaventes. 14 Benaventes, outra mudança, sai o 55 Gustavo Casonati. E entra o 97 Rodrigues, mudanças do Sporting Cristal. No futebol da Bandeirantes, para você, torcedora brasileira, obrigado pelo carinho da sintonia. É falta para o time do Palmeiras bater pelo setor de esquerda, câmara ataque, escanteio, me desculpem, para o time do Palmeiras bater. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. É Braspress, escanteio, cobrado, levantamento na primeira trave, afasta o zagueiro, tira. Futebol pede uma boa ideia, cachaça 51, a boa ideia do Brasil. Dominou o Alan, prende para o time do Palmeiras, tentou toque de bola completamente errada, a bola falta, são 4 contra 3 do Palmeiras. Domina o time do Sporting Cristal, a abertura à frente, esqueceu a bola no domínio, perde a chance o Sporting Cristal. É lateral para o Palmeiras bater da esquerda, campo de ataque. Lateral para o time do Sporting Cristal bater, que chance, perdeu o Sporting Cristal, eram 3 contra 2. E o Rodrigues, que acabou de entrar, poderia dominar essa bola e contra apenas um zagueiro tinha mais um atacante, seria um lance de gol de empate. O Abel fica louco com o Kelvin, que não recompôs a tempo, dá uma bronca danada no lateral. Palmeiras, por sorte, não leva um lance de perigo. Peças para o carro, moto, o caminhão é na catamarca, líder em suspensão, pode contar. A bola volta, toca de bola, tenta descer novamente no campo de ataque, a equipe do Sporting. Levantamento foi feito à frente, Oliveira pelo setor de esquerda, chega na bola, Rodrigues. Ele prende, tentou o toque de bola, ganha lateral, o Sporting para bater pela esquerda. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder. Aqui tá parado o jogo, tá marcado, lateral para a equipe do Sport, bater pela direita do campo de ataque, tenta descer, toque de bola errado, lateral para o time do Sport, bater novamente pela direita. O Tera mudou o conceito da SUV. É isso, vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br. Árbitro vai parar o jogo, Luigi Caído. Foi atingido por ali pelo defensor, o Miguel Araújo, da equipe do Sporting Cristal, que ainda vai ali, fala alguma coisa e, bom, a arbitragem paralisa. No momento em que o João Martins chama, o Abel Ferreira conversa com Felipe Anderson e Lucas Evangelista, mais 2 mudanças do Palmeiras. Felipe Anderson vai entrar quase nos acréscimos, né? Que jogador, hein? Que coisa impressionante. Ele tá há quase 2 anos no Palmeiras, ele não jogou até agora absolutamente nada. Não tem um jogo que tu diz assim, esse cara acabou com o jogo. Nenhum. Acordaram ele. Aí é brincadeira. Ele saiu do banco, acordaram, ele estava descansando no banco, agora ele vai descansar no campo de jogo. É o Sleep Anderson, né? Como às vezes é conhecido. Sai também o 40, sai o 40 Alan, entra o 30 Lucas Evangelista e o 11 Arias para a entrada do 7 Felipe Anderson. Vai fechar o time agora, fechar para garantir o 2-1. Esse contra-ataque que o Palmeiras tomou, que ele deu uma bronca no Kelvin, foi uma desorganização tática do time do Palmeiras, que faz um jogo fraco, mas está ganhando. Hoje o que importa é ganhar. Ganhar hoje é o que importa. Vem pro toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Já domina, tenta o toque de bola contigo no setor de meio de campo para você. Ligado no microfone da Bandeirantes. Domínio do campo de retaguarda para ser jogando novamente. Você ligado, futebol Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Com a Mafre, todo caminho mais seguro só vai. Fale com seu corretor. O tempo não para, Bandeirantes marca. 42 minutos de bola rolando, 42 minutos de bola rolando para você conferir a etapa complementar de jogo. Segundo tempo girando o placar da Libertadores. Continua para você, Palmeiras 2-1 para o time do Sporting Cristal. Na Bandeirantes, quem fala já Grela, vem Sporting Cristal, cruzamento na área, ganha escanteio, pois dá uma Magarela. Na Arena MRV Copa Sul-Americana, o Galo continua empatando apenas com o Juventude, 1-1, gol de Bernard marcado aos 42 da primeira etapa. Se posiciona para a cobrança de escanteio cobrado para o setor de direita, vem para o toque para o time do Sporting Cristal. Entrada na grande área, levantamento na segunda trave, cruzamento vai sair na boca do gol, aperta o Sporting Cristal, levantamento à frente, ganha lateral. Lateral, novamente na esquerda para o time do Sporting Cristal bater. Lateral cobrado, vem para o toque Cuenca. Ele prende o Lúcio Curtigo no setor intermediário do seu campo de defesa, já recolhe a jogada Cuenca. Cuenca prendeu pelo setor de direita, abre o lance, vem cruzamento invertido, a bola pelo setor de esquerda, na esquerda, campo de ataque, eliminando a velocidade, já prendeu o Lúcio Curtigo novamente, Rodrigues. Ele prendeu, cruzou, levantou na boca do gol, vai sair o empate, defendeu!
Carlos Miguel, espetacular! Defesaça do goleiro do Palmeiras. Palma da bola evitando o gol de empate. Carlos Miguel, espetacular. Domina o time, tenta descer novamente no campo de ataque. Bola foi solta à frente, time pede o toque de mão, time do Sport na área. O árbitro manda seguir. O Sport Cristal quase empatou o jogo. Impressionante o que fez Carlos Miguel. Cabeçada queima-roupa do Rodrigues dentro da pequena área, no puro reflexo do arqueiro do Palmeiras. Ele consegue subir, espalmar essa bola e salvar o que seria mais um gol de empate peruano. E vem pro jogo, tenta descer o time do Sport Cristal, bola batida, gol, desvia, vai pro escanteio. Aqui a bola foi em cima dele também, mas grande defesa, hein, Sérgio? O reflexo, o tamanho, né, ajudou bastante, como a diferença do outro goleiro. Aí parece mais uma vez o Carlos Miguel, né, o jogo do Corinthians já foi decisivo e hoje também. Escanteio pro time do Sport Cristal bater. Escanteio cobrado. Carlos Miguel são no soco. Tira o perigo. A bola volta para o setor de esquerda da campo de ataque. Mais 6 minutos de jogo. Domínio do campo de ataque. Recorde time do Sport Cristal. Mais 6. Segunda trave. Um toque de cabeça pro meio. Toque pro gol. Pra fora. A linha de fundo. Mas o bandeira deu saída de bola. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitipay.com.br. Você está na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Eu vou dizer uma coisa pra você, hein? Diga. Carlos Miguel salvou o Palmeiras sendo apertado nesse momento, massacrado pelo Sporting Cristal, mas só dá Sporting Cristal. Atuação muito ruim do Palmeiras no segundo tempo. E eu repito, eu sei que você vai ver o lance na TV, Ulisses, você vai dizer que foi pênalti, que eu conheço o teu critério. Miliose também, mas ele não estava marcando essas faltas fora da área e foi na frente dele, ele não deu pênalti. Só deu pênalti por causa do VAR, então acho que o Sport Cristal foi prejudicado, na minha opinião. Viva na pele, a Libertadores e a Sul-Americana. Assista aos maiores times do nosso continente na ESPN pelo Planos Prêmio do Disney Plus. E vem pro jogo, o time do Palmeiras, cruzamento foi feito dentro da grande área, apertou. Luigi levantou na boca do gol. Pra ninguém o passe de bola. A bola volta com o time do Sporting Cristal, que tenta ser jogando pelo campo de defesa, pelo setor de esquerda. Recolhe a jogada, bola esticada à frente do comando de ataque, vai sair para a linha de lado, tá parado o jogo, tá marcado lateral novamente no campo de ataque para a equipe do Sporting Cristal bater. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola já volta no toque de bola contigo no campo de defesa. Recomeça para ser jogando o time do Sporting Cristal. A abertura vem na zaga central com o Ludiger. Ludiger domina pelo seu campo de defesa. Vem para fim, a marcação. Recolhe pelo direito do campo de ataque. O Sporting Cristal pressiona o Palmeiras, quer o gol de empate. A abertura foi feita no toque de bola errada. Tem que caprichar o Verdão nos contragolpes. A abertura do toque de bola curtinho com Andrés Pereira prendeu. Lançou boa bola, mas sai do gol. Para fazer a defesa, Henrique, escolhido do Sporting Cristal. Pois não. Aos 45 da segunda etapa na Arena MRV, Cassierra faz 2-1 para o Atlético Mineiro. Agora Galo 2, Juventude 1, Ulisses. No futebol da Bandeirantes para você. E do meio do toque de bola contigo novamente no setor intermediário. Aperta na marcação, tenta descer o time do Sporting Cristal. Abertura com Miguel Araújo inverte a jogada pela esquerda, é bom lance. Já domina pelo comando de ataque, vai para fim em cima da marcação. No primeiro lance, lança Santiago. Santiago cruzou no gol, galera do Verdão, céu para não achar nada. A bola voltaria para Luigi. Luigi domina para o time do Palmeiras, tenta descer em contra-golpe. Abertura frente do comando de ataque, ele toma falta. Tá parado o jogo. E a essa altura importante a falta, né? O Luigi consegue dominar uma bola difícil, escapar e ainda ganha uma faltinha para esfriar um pouco o jogo. Tudo o que precisava ali o Luigi. Ó, e tem cartão ali pro camisa 9, Felipe Viseu. Ficou reclamando ali há pouco com a arbitragem, foi para cima do quarto árbitro e leva o amarelo, Viseu. 48 mais 3 de jogo. Daqui a pouco o Ricardo Capriotti comanda na Bandeirantes. Apito final na Bandeirantes. Domina pela direita no campo de ataque, vem pro toque novamente, cruzamento no grupo completamente errado. Mas que coisa, hein? Tá louco, se liga, Felipe Anderson, acorda. Errou feio, né? Tinha boa intenção porque o Luigi entrava por ali, poderia completar pra rede, mas erra demais o pé, né? Manda pra fora, tiro de meta. Em instantes finais, prometem ser de pressão peruana. E vem pro jogo, tenta descer novamente no toque de bola. Murilo vem pra tirar a bola aqui, que no setor intermediário, aperta na marcação, vem pra guerra novamente. O time do Palmeiras domina pro setor direito, cruzamento do time. Tentou o toque de cabeça, vai pra fora, tiro de meta. O árbitro tá dando a falta. Cabeça com cabeça, tá parado o jogo. Em cima do Kelvin, que foi providencial no lance, porque o ataque do Sport Cristal estava pronto para finalização. O Kelvin se estica todo, cabeceia para fora e leva um golpe na sequência. Falta marcada
Reposição para o Palmeiras no campo de defesa. Eu não entendo por que o Palmeiras não tocou a bola como estava tocando no início do segundo tempo. Estava lento, agora que era para tirar o ritmo do jogo. Por que está acelerando desse jeito? Está ganhando o jogo, aí está trazendo os peruanos para dentro da área. Não consegui entender, realmente não entendi. Cara, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Eu vou falar até umas coisas que... Tem confederações que parecem ser donas do futebol, né? Eu cheguei aqui no Allianz Parque, hoje está parado o jogo, o Calvo está sendo atendido pelo médico do time do Palmeiras. Eu cheguei no Allianz Parque, hoje normalmente a gente chega para credenciamento, a gente toma um colinho d'água, tá? Eu pedi um copo de água, aí não puderam entregar o copo de água, sabe por quê? Porque a Comebol impediu porque tinha o símbolo, sabe o símbolo de quem? Do Palmeiras. Então os caras tiveram que cobrir o símbolo do Palmeiras no copo de água, com uma faixa amarela, pra gente poder pegar o copo e beber. É um absurdo isso, cara. Absurdo. É o time que vai disputar o jogo, cara. Absurdo. O time que ganhou 4 vezes da Libertadores. Absurdo. Cara, 3 não dá na pra realidade. entender esses caras da Comebol, cara. Eu não consigo entender, velho. Aqui, ó, o estádio do Palmeiras tem um nome, né? A Arena do Palmeiras. Ela tem um nome. E, cara, tá todo tapado. Os caras investem uma fortuna para ter o nome na arena. E tá tudo tapado. Eu não consigo entender, cara, o porquê. Juro que eu não consigo. Não tem uma lógica. É o futebol da Bandeirantes, para não concorrer com os patrocinadores. Mas, cara, se o nome do local que você tá jogando no jogo é X, tem que estar ali, certo, Prédio? Não, sem dúvida. A Comebol ela quer tomar conta de tudo. Agora, essa de esconder o distintivo do Palmeiras no copinho d'água, a água que o próprio Palmeiras disponibiliza para a imprensa, aí é lamentável, é uma vergonha. É o futebol da Bandeirantes para você. E do Ibra Prazer jogando 2-1 para o time do Palmeiras. Você ligado na Bandeirantes, Verdão vence o jogo. Tenta descer o Sport em Cristal. A bola foi solta pelo campo de defesa, 51. O tempo já foi. Será que ele cresceu mais aí? Número do campo de defesa para ser jogando recorde novamente aqui pelo Sport em Cristal. Sai jogando errado, mas sai jogando errado. O time do Palmeiras bola sai. É lateral para o time do Palmeiras bater para a direita do campo de ataque. O árbitro manda esperar. Vai terminar o jogo, é isso? Ergue o braço, o árbitro, é fim de jogo. 2 Palmeiras, 2 Verdão, 1 pro Sport em Cristal. Na Bandeirantes, quem tá chegando é ele, alô Capriotti. Vamos lá, Ulisses, vitória do Palmeiras, deu Verdão, depois da estreia com um empate, agora o Palmeiras vence, soma 3 pontos e fica numa boa aí na Libertadores da América. Alô, Bruno Milhozzi, vamos lá, Milhozzi, quero te ouvir, o que é que você tá vendo aí na Arena do Verdão, na Arena Palmeirense, depois de Palmeiras 2 e Sport em Cristal 1, fala, Milhozzi. Aplaudidos, viu, Capri? Jogadores do Palmeiras, mesmo se o desempenho não foi excelente, o resultado é muito bom porque recoloca o Palmeiras na liderança do seu grupo na Copa Libertadores. Importante também voltar a vencer, são 2 jogos consecutivos empatando, o Palmeiras ganha no comando do seu técnico Abel Ferreira, que se no Brasileirão vai ficar um tempinho afastado, na Comebol esteve na beira do campo e comandou essa vitória importante do Verdão. Rapidamente uma reclamação com a arbitragem, alguns membros da comissão técnica do Sport em Cristal estão um pouco revoltados com a marcação do pênalti que definiu o resultado. Gol de Flaco Lopes, antes gol de Murilo. Palmeiras volta a vencer na Copa Libertadores. Capri. Muito bem. Você volta já então no apito final, Milhozzi. Quem é que vai falar hoje aí? Vai ter alguém pra falar hoje aí pelo Palmeiras? Hoje tem que ser o Abel, né, Capri? Aproveitar que na Comebol, por enquanto, o Abel tá podendo trabalhar, seria entrevista coletiva, porque a gente informou, né, ao longo da jornada, que a própria Comebol também já entrou ali com o processo disciplinar contra o Abel, por conta da última coletiva que ele deu na Colômbia. Então, por enquanto, aqui o Abel tá liberado. No Brasileirão, final de semana, vai ser o João Martins mesmo, viu, Capri? Então vamos ver se ele vai falar, né? Porque não tava falando, não às quer vezes por falar, protesto, enfim. né? Pode acontecer. Sei lá vamos ver aí. Mas pelo menos ninguém avisou nada, né? Por enquanto tá tudo em ordem pra ele falar, né? Tudo em ordem. Vou descer pra coletiva e vou informando tudo aqui na Rádio Bandeirantes. Tá bom, já Bruno Milhozzi com a gente aqui no apito final, no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. E antes de irmos pro apito final, precisamos escolher o melhor em campo, craque Bandeirantes. De Palmeiras 2, Sport em Cristal 1. E hoje no apito final você vai ter aí toda a análise do Sérgio e do Pretzel para essa vitória do Verdão. Mas antes, vamos lá, Michel Lopes, o craque do jogo. O craque do jogo. E aí, Sérgio, quem foi o melhor em campo? O craque Bandeirantes, hein, Sérgio? Hoje difícil de escolher, viu? Vou ser bem sincero, mas
por tudo que ele fez desde o começo do jogo, procurando a jogada, voltando, se doando totalmente para mim o Flaco Lopes, né, fazendo o gol e ainda participando de algumas ações, guerreiro o tempo todo. Flaco Lopes para mim foi o craque do jogo. Flaco Lopes, o voto do Sergião. E pra você, Pretzel? Vou botar no Murilo pra mim. Murilo, pra mim, fez o primeiro gol, tentou também aparecendo ali pra resolver e ao mesmo tempo defendendo bem. Murilo pra mim. O Sousa foi bem também, não foi não? Primeiro tempo. Segundo tempo ele sumiu do jogo. Então tá bom. Então, Murilo, Flaco Lopes, destaques desta vitória do Verdão sobre o Sporting Cristal por 1-1, e a gente vai falar muito mais disso a partir de agora, porque vem aí o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, está chegando na Bandeirantes, na sequência, o apito final. Vamos juntos, não saiam daí não, hein? Vamos juntos aí nos nossos canais digitais, pelas ondas do seu radinho, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, todos os caminhos levam você para o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo Brasileiro. Então, até já! Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar. Alta performance é com amortecedor HG Nakata. Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Cabos elétricos Sil. Sil, a líder do Brasil. Se é Sil, pode confiar. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana na ESPN e no Disney Plus. Infinity Pay. Na Infinity Pay, quanto mais você vende, menos taxa você paga. Vonder, ferramenta profissional é Vonder. E consórcio Volkswagen. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol! Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. E vem para a cobrança de escanteio, escanteio de Alan, bater para o time do Palmeiras, se posiciona pelo setor de direita, escanteio para o time do Palmeiras, bater, você ligado no microfone, Bandeirantes, a Bandeirantes com você, se posiciona para a cobrança de escanteio, Palmeiras, obrigado torcedor pelo carinho da sua cintura, escanteio cobrado, Coutinho, volta para Alan, levantou na boca do gol, tentou, toque de bola, subiu de cabeça, Murilo, chega a marca de 500 gols marcados na história da Libertadores. Murilo de cabeça, com uma emoção maior do futebol. Essa é a emoção, Murilo, que você dá a torcida do Verdão, zagueirão do Palmeiras. E uma marca histórica pro time do Palmeiras. O quarto time com mais gols da história da Libertadores. O Verdão chega a 500 gols da Libertadores com Murilo. Histórica marca, histórico gol no futebol da Bandeirantes. O detalhe do gol é todo seu design. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da Silva, sintonia do brilho do campo de ataque. Tenta descer novamente a equipe do Sporting Cristal. Bola fechou, entrada na grande área de primeira pancada. Lindo Gonzalez. Golaço do Sporting Cristal. Ibérico dominando a
esquerda, ergueu a cabeça, cruzou de 100 pulo, Gonzalez pegou na bola, encheu o pé, a bola deu na bochecha, deu na bochecha direita da rede, morreu no fundo do gol. O Sporting Cristal empata o jogo de 100 pulo, uma paulada de primeira do Gonzalez. Como emoção maior do futebol, pênalti pro time do Palmeiras bater. Flaco Lopes vem para a cobrança no Infinity Pay. Quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Tem pênalti o time do Palmeiras, você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Ajeita para a cobrança de pênalti, Flaco Lopes 1-1. Palmeiras e Sport Cristal 34, Flaco Lopes partiu, perna esquerda, bateu! Gol! O goleiro Henrique se estica todo, ainda toca na bola, Mazzani insiste em bater na bochecha direita da rede, morrer no fundo do gol. Flaco Lopes pro Verdão. Agora Palmeiras 2, Cristal 1. Ele já havia feito o gol que foi anulado pelo árbitro pro impedimento. Agora na cobrança de pênalti ele põe o verde na frente. Palmeiras 2-1 na Bandeirantes. Quem fala é você. É isso aí, tá aí o Ulisses Costa e os 3 gols que fizeram o placar da Arena Palmeirense, a vitória do Verdão, 2-1 sobre o Sporting Cristal. E agora, com o Sérgio e com o Alexandre Pretzel, a gente vai falar bastante do jogo, vai analisar aqui com todos vocês como foi essa partida, a vitória do Verdão, vitória do Palmeiras, mais 3 pontos aí pro Palmeiras na Libertadores da América. Eu começo então ouvindo o goleirão Sérgio. Vamos lá, Sérgio, porque eu quero te ouvir e quero que você explique aí para os nossos ouvintes como é que foi essa vitória do Palmeiras, como é que o Verdão conseguiu. Olha, no primeiro tempo até parecia que ia ser uma vitória relativamente mais tranquila, mais fácil, né? O Palmeiras começou bem ali jogando, depois fez 1-0, tomou o gol de empate e deu uma sentida aí. O que é que aconteceu com o Verdão, hein, Sérgio? Boa noite, Capri. A análise que eu tenho é que o Palmeiras realmente entrou bem, fez um trabalho no primeiro tempo respeitando o adversário, mas sem temer. Os 4 jogadores de frente, principalmente o Flaco Lopes, o Arias, eles tiveram funções mais ofensivas, junto com o Sousa, que foi muito bem no primeiro tempo. Aí ele tem o Alan. Esses 4 jogadores, eles conseguiram empurrar o time do Sport Cristal para trás. E aí o Sport Cristal fez aquele muro, duas linhas, uma de 6, às vezes com 6, 3, 2, né? E aí começa a ter essa só no setor defensivo. E o Palmeiras começa só a atacar. E aí tem o setor defensivo que está tranquilo. E aí o Sport Cristal só briga por uma bola. E aí eles acharam essa bola quando tomou o gol, logicamente, com o Murilo. E aí eles acharam essa bola no finalzinho do primeiro tempo, onde o Gonzalez pegou de primeira sem defesa para o Carlos Miguel. O que eu tenho a dizer no primeiro tempo? O Murilo foi muito bem, né? A frente do Palmeiras foi muito bem, mas não finalizou de acordo com o que esperávamos. Um resultado de empate esfriou um pouco a partida ali pro lado do Palmeiras. Aí o que eu vejo no segundo tempo é que o Zé Ricardo, treinador do Sport Cristal, ele respeitou muito o Palmeiras. Quando ele viu no final do jogo que ele teria condições de, por exemplo, surpreender o Palmeiras com um possível ataque, com um possível empate, ele começou a soltar o time. Aí o Palmeiras foi lá, conseguiu no pênalti fazer o 2-1, mas o Palmeiras muito abaixo no segundo tempo, o Palmeiras com poucas oportunidades, jogando só pelas laterais, e aí o Flaco Lopes, às vezes o Gomes, fazendo essa jogada de cabeceio, que é o forte do Palmeiras. Então vejo que realmente o jogo foi de que forma? O Zé Ricardo, o Sport Cristal, veio se defendendo, achando que ia enfrentar um leão, e o Palmeiras não se impôs, o Palmeiras não conseguiu jogar. E aí, quando ele viu que teria condições de surpreender, no final já era tarde. Um jogo que, para mim, o Palmeiras foi muito abaixo, no segundo tempo principalmente, aí conseguiu um resultado positivo. Agora, o que faz falta para o ataque do Palmeiras, o tal de Vitor Roque, é brincadeira. E o Maurício também. Então o Palmeiras fica, às vezes, sem condições de jogar pelo meio. Joga muito pelas beiradas.
e aí acaba sendo jogadas aí manjadas pelo adversário que consegue neutralizar as principais jogadas do Palmeiras. Então, um primeiro tempo razoável, um segundo tempo muito abaixo. Vitória, logicamente, pelo oportunismo de alguns jogadores, e o Franco Lopes para mim foi o melhor em campo. O Palmeiras precisa mesmo nessa competição melhorar, até porque jogar em casa dessa forma vai sofrer para ganhar dos adversários. Bom, ô Serjão, você enxerga nesse momento o Palmeiras líder do Campeonato Brasileiro, vencendo agora na Libertadores da América, mais próximo aí, você enxerga hoje um título aí mais factível para o Palmeiras em qual competição, hein, Serjão? Com essa configuração de elenco, com o futebol que o time está jogando, onde você acha que o Palmeiras deve dar uma atenção mais especial até aqui nessa temporada? O Palmeiras ele tem condições de brigar pelo Brasileiro e também pela Libertadores. O que o Palmeiras tem? Tem um elenco forte. Com a volta, se possível, daqui a um tempo do Paulinho e com a recuperação do Vitor Roque, o Palmeiras fica muito forte. O Palmeiras ele perdeu o poder ofensivo nessas duas contusões, a ausência desses dois jogadores, Maurício e Vitor Roque. Agora, o setor de meio campo e defensivo está completo, está legal. O que o Palmeiras tem que entender é que quando você vai jogar com o Sport Cristal no Allianz Parque, que é um jogo que ainda não é a fase de classificação, logicamente que ele ataca, faz as jogadas, e aí o adversário cozinha, começa a tirar o ímpeto do Palmeiras, e aí a certo momento se fecha. O Palmeiras não consegue encontrar essa saída, então o Palmeiras, na minha opinião, consegue brigar pelas 3 competições. Agora precisa realmente ter o equilíbrio, jogar, né, com esses 3 jogadores que precisam voltar logo, porque para chegar nessas retas finais exige um elenco muito forte. Flamengo hoje, para mim, e Palmeiras são as 2 equipes que podem chegar aí nas 3 competições, mas para chegar e conquistar é mais difícil. Então chegar não é que é difícil, é você chegar e ser campeão. Isso o Palmeiras pode chegar no Brasileiro e na Libertadores. Maravilha, Serjão. Sempre muito bom te ouvir, sempre muito bom ter você conosco aqui. Grande abraço a você e até a próxima. Até a próxima aqui na Bandeirantes. Tchau, Sérgio. Tchau, Capri. Uma ótima noite. Foi um prazer estar com vocês aqui. Ao meu lado também o Prétio, que eu estou sempre aprendendo com essa fera. Imagina. Boa noite a todos, Ulisses, enfim, ao Michel, ao Grela, que está sempre com a gente aqui. É um prazer estar com vocês aqui. Realmente uma bela transmissão e obrigado mais uma vez, Capri. Um abraço, Serjão. Sempre muito bom tê-lo conosco aqui. Sérgio, grande Serjão, paredão, grande goleiro, grande arqueiro na história da Sociedade Esportiva Palmeiras, hoje conosco aqui, analisando essa vitória do Palmeiras. Eu quero te ouvir agora, Pretzel. Vamos lá, então, a sua análise para essa vitória do Palmeiras, 2-1 sobre o Sporting Cristal. Olha, primeiro que eu tenho um critério para analisar pênaltis e agora eu fiquei feliz. Porque enquanto que o chat acha que se eu disser que foi pênalti, eu viro um bom jornalista. Se eu disser que não foi, eu sou péssimo no chat do YouTube da Rádio Bandeirantes. Agora, eu fui acompanhar o Twitter e o Instagram. E há uma divisão gigantesca, inclusive com vários torcedores palmeirenses dando risada do pênalti que foi marcado a favor do Palmeiras. Né? Então é um lance muito duvidoso, do meu critério, na frente do árbitro, 35 do segundo tempo, não houve o pênalti. Falta.
jogos em O que mudou foi a altura. Que nós temos, eu tenho como treinador, espera realmente que esse nível de concentração se repita no campeonato peruano. No que diz respeito a nós, a cobrança certamente vai ser muito grande nesse sentido. Zé, aqui Bruno Melhose, Rádio Bandeirantes. Você já falou da dificuldade do jogo, de um jogo muito difícil que você teve hoje contra o Palmeiras, mas foi decidido num lance capital, foi o pênalti. Eu queria a sua opinião em relação a esse lance, na sua visão, foi pênalti? Bom, eu não vi, não passou, se eu não me engano, no telão, não consegui acompanhar, foi muito rápido, mas eu isento qualquer tipo de responsabilidade de arbitragem. O Cuenca é um menino, se eu não me engano, tem 17 anos, acabou de fazer 18, alguma coisa desse sentido. Entrou muito nervoso, certamente, por ser uma partida, mas ele entrou até bem na partida, entendi que ele poderia cumprir a função que o Juan vinha fazendo, estava muito desgastado, e foi uma infelicidade. O futebol é assim, às vezes é a nosso favor, às vezes é contra, e hoje, infelizmente, por um detalhezinho, a gente não leva o resultado melhor para Lima. Listo? Hemos culminado. Muito obrigado. Boa noite a todos aí. Aí, Capri, deu para ouvir um pouquinho do Zé Ricardo, técnico do Sporting Cristal, está se retirando na sequência. Vem Abel Ferreira para conceder a entrevista coletiva após vitória do Palmeiras na Copa Libertadores. Obrigado, Bruno Melhose. Daqui a pouco volta o nosso Ricardo Capriotti. Agora, importante a pergunta do Melhose. O Zé Ricardo não viu o lance, mas isentou a arbitragem totalmente da derrota do Sporting Cristal. Então ele colocou realmente na conta do menino, do Cuenca, que é um jovem jogador, que entrou no segundo tempo, lateral direito, que acabou fazendo a falta, segundo o Zé Ricardo. Então, o árbitro já fica absolvido, né? Porque a gente fica no debate. Vários palmeirenses estão na rede social aqui brincando que foi pênalti, né? Que de vez em quando o Palmeiras é ajudado e tal, né, hein, Capri? Então o Zé Ricardo está absolvendo a arbitragem nesse momento num lance que, para mim, pode ser debatido. Eu tava até dizendo pra você aí que pra mim foi pênalti. Eu teria marcado pênalti, porque pra mim tem um toque por trás no jogador do Palmeiras. Não é? É um trançapé ali. Nesse trançapé fica a perna do jogador do Sport na perna do jogador do Palmeiras. Eu, pelo menos, vi dessa maneira. E acho que foi o que o árbitro viu lá quando foi até o VAR. Mas, enfim, é discutível. Mas, pra mim, eu teria marcado esse pênalti. Mas, de qualquer maneira, o pênalti não encobre o futebol, que poderia ter sido o mesmo do primeiro tempo do Palmeiras, que não aconteceu na segunda etapa, né, Prétio? Por que o Palmeiras não conseguiu repetir no segundo tempo o que fez no primeiro tempo, Prétio? Eu só vou retomar o meu comentário, porque a gente acabou tendo, né, uma queda de energia aqui, então a gente ficou fora do ar. Então, só para retomar o meu comentário que eu estava falando. Eu acho que o Palmeiras pode jogar muito mais do que apresentou. O primeiro tempo foi bem previsível. O Sousa foi o melhor em campo no primeiro tempo, porque tentou jogadas individuais, chamou o jogo. O Murilo, por exemplo, fez o gol, tentou ajudar o ataque ainda, mas os dois homens do meio, Marlon Freitas e Andreas Pereira, né, os jogadores parados do primeiro tempo. Abel Ferreira. Praticamente burocrático. Chegou o Abel Ferreira, que será que ele vai achar que foi pênalti? Então, vamos ver. Ou que está faltando talvez para o Arthur ter uma sequência no setor. E uma segunda pergunta: ontem aconteceu o julgamento do STJD, onde você teve a manutenção da suspensão de 6 jogos por causa dos 2 amarelos contra o São Paulo. Como você acompanhou de longe esse julgamento do tribunal, onde até a sua ética foi colocada em xeque pela auditora do caso? Acompanhei tudo o que se passou dentro daquela sala, mas vou guardar a opinião de todos, não só da auditora, mas como dos outros 2,
quem deu 4 e quem deu 2, quem decidiu manter, mas em relação a esse assunto não tenho mais nada a dizer. Em relação à primeira pergunta que te posso dizer, é a opção de treinador. Nós sabemos os jogos que temos, aquilo que o treinador quer, aquilo que os jogadores mostram nos jogos. E para mim, como tu sabes, os jogadores são tão importantes, os que entram como os que ficam no banco. E fico muito feliz, porque se o Arthur tivesse entrado, se calhar tinha sido o Arthur a sair e ele não tinha acabado o penalti. Então fico muito feliz por ter metido o Arthur na hora que meti e foi ele que acabou o penalti. E fico feliz também por o meu capitão ter ido falar com o árbitro para ir ver o VAR, porque acho que era demasiado evidente que havia um penalti claríssimo para marcar. Abel, aqui Bruno Milhões, Rádio Bandeirantes. Hoje o jogo fica marcado, de certa forma, mais uma vez por algumas ausências. O torcedor está ansioso para ter o retorno do Vitor Roque e o Paulinho, mais uma vez, segue fora em recondicionamento. Eles estiveram no aquecimento no último jogo da Libertadores e estão nesse processo ainda de recondicionamento. Queria que você pudesse atualizar a situação dos dois e, rapidamente, também uma análise do desempenho do Palmeiras hoje, que no ano passado teve muito mais facilidade para vencer esse mesmo adversário por aqui. Olha, em relação à primeira pergunta, é um dia de cada vez. Não tenho muito mais nada a dizer-te em relação a esses dois jogadores. É um dia de cada vez. Quando estiver prontos, vocês vão vê-los. Depende muito de como é que eles se sentem, da condição física, do nível de dor, do nível de empenho e desempenho no treino e perceber até que ponto é que eles estão preparados para jogar 15 ou 20 minutos, ou 30 ou 40. E quando isso acontecer, vocês vão vê-los. A segunda pergunta, olha, eu acho que entramos muito bem no jogo, com boa dinâmica, a chegar com muita facilidade à área do nosso adversário. Alguns jogadores até atrapalharem-se quando era na hora de finalizar ou meter a bola lá dentro. Eu acho que fomos nós que demos, entre aspas, crença ao nosso adversário. Acho que na primeira parte, até à altura em que o nosso adversário faz o golo, e um golo fabuloso, não é? De primeira, um cruzamento alto e um remate fantástico, valeu pelo golo bonito, mas somos nós que metemos o adversário no jogo, mas na primeira parte poderíamos e deveríamos ter acabado a primeira parte com outro resultado, com um bocadinho de mais calma e simplicidade no último terço e com melhores decisões. No intervalo corrigimos pequenos aspectos, acho que continuamos com a mesma toada. Acabámos por fazer mais um golo e que estava fora de jogo. Isso também parece que não, mas também nos tira nesses momentos em que nós achamos que vamos fazer, o árbitro anula o golo. Isso são baques emocionais, mas acho que a minha equipa está muito bem treinada, tem um controle emocional absoluto, é uma equipa que nunca desiste, é super resiliente. É aquilo que eu me vejo, é o espelho do treinador, é jamais desistir contra tudo e contra todos e vamos em frente. Abel, boa noite. Alguma dessas correções que você citou agora, que foram feitas também no intervalo do jogo, tem a ver com uma certa displicência do Palmeiras hoje no primeiro tempo? Você chegou a sentir isso? Muito se fala da eficácia muitas vezes, né? Mas a sensação que passa, principalmente no primeiro tempo, é que falta um pouquinho mais daquele capricho no arremate final. Teve um pouquinho de displicência também nesse primeiro tempo de hoje do Palmeiras? Olha, eu não sei se... Acho que essa palavra que estás a usar é demasiado agressiva para aquilo que eu entendo. Não é displicência, sim capricho. Concordo contigo, é capricho, é o rendimento, é perceber que nós precisamos de rendimento, é perceber que quando tu estás com a bola aberta, não tens pressão, não podes falhar um passe. Percebes que quando estás nos últimos minutos de jogo estamos completamente a dominar o jogo, tens uma saída de bola em que o teu lateral toca e vai, e um passe interior numa altura em que tu tens que ler o que é que está a passar no jogo e controlar, mas isso são coisas que podem acontecer. Às vezes é mais por excesso de vontade e perceber um bocadinho, fazer a leitura do jogo, a leitura do momento, perceber que os jogos de Libertadores são jogos que estão sempre abertos, que tudo pode acontecer, como foi o primeiro golo deles, uma vez à baliza, um remate, golo, e o futebol é isto e não há muito que dizer, mas acho que a displicência é demasiado forte. Eu conheço os meus jogadores melhor que ninguém, sei do caráter deles, sei daquilo que nós falamos e construímos dentro como equipa, e como te disse, é uma equipa que é capaz de lidar com todos os momentos de jogo, com todas as contrariedades, com
com situações que são a favor e outras contra, e ter a calma necessária para depois poder ter o discernimento para chegar ao final com os 3 pontos, que este hoje realmente era mais importante. Mas também deixa-me dizer, quero agradecer com todo o carinho aos nossos torcedores que estiveram presentes hoje aqui. Não estava à espera que tivesse uma casa tão boa, e é sempre bom vê-los aqui, ajudar-nos. Eles já entenderam que precisamos mais do que nunca estar todos juntos, precisamos mais do que nunca jogar juntos. Prevejo um ano extremamente difícil dentro e fora do campo, e portanto precisamos dos nossos torcedores mais do que nunca ajudar os nossos jogadores para que dentro do campo a gente consiga ver a nossa equipa super competitiva e a lutar e a ser digna de vestir esta camiseta que é do Palmeiras. Gabriel Felipe, da Rádio Energia. No banco de reservas hoje, 3 vagas em aberto, você não completou o banco de reservas, e são muitos jogadores que estão realmente no departamento médico. Olhando para o futuro, que é próximo, a Copa do Mundo já vai chegar, e para a próxima janela de transferências, já deu para identificar alguma carência que o Palmeiras precisa buscar, reforços pontuais, talvez um lateral esquerdo, o Piquerez machucou, enfim. O que você tem imaginado de carência para reforçar o elenco na próxima janela de transferências? Olha, eu sou muito bom a imaginar, sou muito criativo em relação àquilo que tem a ver com imaginar e depois fazer aquilo que eu imagino. Mas em relação a isso, são questões que são internas, que são programadas de um ano para o outro, que são programadas com antecedência, e são coisas que são internas. Eu, em relação a essa pergunta, entendo perfeitamente, respeito, mas não tenho muito mais nada a dizer-te. O importante são os meus jogadores, o importante é os jogadores que temos. Se não tínhamos jogadores no banco é porque o treinador entendia que não era preciso, porque nós temos jogadores que achamos que deviam ir jogar pelo sub-20 para também dar ritmo. Foram jogar ao Bahia, jogaram muito bem, é sempre bom ter esses jogadores, e nós temos jogadores, mesmo tendo algumas lesões e lesões importantes em jogadores importantes, mas eu acredito muito naquilo que é o todo, acredito muito na capacidade e no espírito do coletivo, acredito muito no todos somos um, acredito muito, exatamente isso que te falei, a estrela é a equipa e cada um dentro joga para aquilo que é os bens de todos, que é o Palmeiras. Boa noite, Abel. Anderson Correia do Verdazo. Queria fazer um gancho dos últimos 3 jogos, né? O Palmeiras passou aí por 2 empates, jogos complicados. E hoje você também comentou que o próprio Palmeiras acabou colocando o Sporting Cristal no jogo, e o Palmeiras passou também por um momento de dificuldade. Queria saber se você concorda que o Palmeiras está passando por um pequeno momento de oscilação nesse momento da temporada, e se você enxergou alguma questão tática ou é mais uma questão física. Como você vem enxergando esses últimos jogos do Palmeiras? Olha, habituado a gancho estou eu. Agora, não sei o que é que tenho a dizer. Temos que trabalhar todos os dias. Há jogos que nos vão correr melhor, outros que não vão correr bem. Eu não sei se tu já olhaste para a tabela ou viste a tabela, ou não sei o que é que te posso dizer mais. Não sei. Podíamos ter mais pontos à frente, mais vantagem, se calhar podíamos. Podíamos na Libertadores, em vez de ter 4 pontos, estar em primeiro, podíamos ter mais 2, mas nós não jogamos sozinhos, portanto, continuar a trabalhar, e depois as opiniões, há as pessoas que gostam, outras que não gostam, e isso vai ser sempre aqui, vai ser sempre assim aqui. Abel, boa noite, Cleiton Lemos do Dimensão Esportiva. Muita gente esperou uma goleada do Palmeiras hoje aqui, até mesmo a do ano passado contra o Sport Cristal. Como você falou, os colegas falou, o Palmeiras deu vida ao Sport Cristal, mas o senhor esperava uma atuação forte do Sport Cristal, que em muitos momentos foi para cima do Palmeiras, não teve esse medo de enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, Carlos Miguel fazendo defesa no final do jogo, o Kelvin tirando bola quase de dentro do gol. Queria saber se te surpreendeu essa atuação do Sport Cristal. Eu acho que o jogo direto tem isto, é um jogo incontrolável e é um jogo que há treinadores que gostam, outros que não gostam, e foi isso que o nosso adversário fez e criou-nos dificuldade nos últimos 10 minutos. Jogo direto, bola na área, segundas bolas. Não sei se vocês viram como é que o Barcelona quase que empatava o jogo no fim, uma bola cruzada e o zagueiro no meio da área mandou fora, portanto é uma das armas, jogo direto, ainda para mais quando não tens nada a perder.
Mas como te disse, respeito a tua opinião, mas este jogo podia ter sido resolvido perfeitamente na primeira parte. Abel, boa noite. Rafael Oliva, Itatiaia Sport. Queria voltar um pouquinho ao jogo contra o Corinthians, já que não tivemos a oportunidade de conversar. O Palmeiras enfrentou um Corinthians que acabou ficando com 2 a menos ali em certo momento do jogo e se defendeu com praticamente todo mundo ali dentro da grande área. O Palmeiras apresentou certa dificuldade para finalizar de dentro da área, para penetrar ali a defesa. Hoje, na minha avaliação pelo menos, um contexto razoavelmente parecido com o Sporting Cristal, colocando quase que 2 linhas de 4 dentro da sua própria área. E eu queria entender se você identifica que o Palmeiras apresentou uma certa dificuldade para furar uma defesa fechada e se apresentou, se essa é uma preocupação que você terá para o restante da temporada ou se foi algo pontual. Obrigado. Não, olha, para quem teve 9 minutos de tempo útil para jogar no Itaquera, 9 minutos de tempo útil, sabes disso? Sabes? Sabes? Pronto, ótimo, fico feliz que saibas isso. Após a expulsão, faltavam 22 minutos para acabar o jogo, certo? Sabes quanto tempo tivemos útil de jogo? 9. Em 9 minutos tivemos 4 livros à entrada da área, tivemos um remate dentro da área do Lucas, tivemos um remate dentro da área do Andrés, tivemos um possível autogolo ou quase autogolo de um cruzamento do Alá, do remate fora da área de uma grande defesa do goleiro adversário e ainda tivemos uma situação do Jai que também entrou na área de cabeça. Eu gostava de ganhar todos os jogos e gostava de ter a receita mágica, mas quando a bola não quer entrar, ela não vai entrar e quando a bola tem que entrar, ela vai entrar. Eu acredito muito naquilo que tem que ser, sabes? Acredito muito no que tiver que ser, vai ser. Portanto, era jogo, eu não sei se posso chamar bem aquilo que vimos um jogo, não é? Pareceu mais uma batalha, mais uma guerra do que um jogo de futebol. Não sei se vocês tiveram a noção disso. Há 2 anos o Michael levou 2 jogos de suspensão por uma entrada igual à do lateral direito, logo nos primeiros 5 minutos em cima do Lopes. O Michael levou 2 jogos de suspensão, vermelho direto, porque o VAR chamou. Portanto, sim, temos muito que melhorar, sim, em momentos jogamos fora do bloco do adversário, mas quando a bola não quer entrar, ela não vai entrar, e quando tem que entrar é tipo o catch-up, entram meia dúzia delas pela frente. Portanto, esse é um jogo que faz parte do passado e como eu te disse a ti aqui várias vezes, se estas equipas, já disse, gosto muito, acho que o Corinthians tem uma excelente equipa, tem um excelente treinador, já tinha um excelente treinador, tem outro excelente treinador, apesar do clube onde saiu, né, foi tratado da forma que foi e agora está muito bem. Acho que estas equipas, se mantiverem esta atitude, esta garra, esta entrega, esta intensidade que têm contra o Palmeiras, acho que podem lutar perfeitamente com o Palmeiras para títulos, para Libertadores. Tenha que manter esta vontade, esta mobilização, quer seja contra o Palmeiras, quer seja contra o Nacional, quer seja contra a que equipa for. Só falta isso, é consistência, porque qualidade técnica e qualidade nos seus treinadores, eles têm. Obrigado, Abel. Obrigado a todos e uma boa noite. Aí, meus amigos, fim da entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira. Muito bom. Aí, falando do Abel, alguma observação para a coletiva do Abel Ferreira aí, Prétio? Eu acho que faltou a pergunta sobre a punição dele no STJD, né? 7 jogos. Palmeiras emitiu nota, protestou. Teve lá, foi a primeira. Foi a primeira? Teve então, a primeira. Eu não ouvi, então. Me perdoe que não. Foi. A gente entrou depois. Então Ele não quis comentar muito, disse que ouviu tudo lá. Foi, inclusive o nosso Gustavo Soler lá que fez a pergunta. Ele disse que ouviu tudo, acompanhou os depoimentos, mas não queria se pronunciar a respeito. Perfeito. Então o Palmeiras se pronunciou através de nota, então assim é fácil também. Agora, a punição dele para mim é retroativa, né? Depois de todas as expulsões que ele teve, quando o STJD demorava para julgar. Aliás, né, Capri, amanhã o STJD julga os incidentes do derby. Então, o que o STJD está fazendo agora? Não está deixando alargar demais os julgamentos, né? Aconteceu a punição, aconteceu o problema, imediatamente já julga, eu acho que é o correto, porque você tem que cumprir qualquer tipo de punição nos jogos seguintes, e não 3 meses depois, 4 meses depois, quando as coisas estão se decidindo lá na frente. Uma entrevista dele, protocolar. Eu não vejo assim que o jogo poderia ter sido definido no primeiro tempo. Acho que o Palmeiras fez um primeiro tempo razoável e no segundo tempo, onde o Palmeiras demorou para criar grandes oportunidades,
e ganhou com gol de pênalti. O Carlos Miguel faz uma defesa realmente impressionante num cabeceio do jogador Castro, número 23, cara a cara com o Carlos Miguel, né? Então foi uma grande defesa realmente, evitando o gol de empate. O Sérgio até falou sobre isso, né? Porque o Henrique é um goleiro baixo, tomou o gol do Murilo de cabeça. O Carlos Miguel não levou o gol, porque ele é muito alto, então ele conseguiu pela altura evitar o gol de empate do Sport Cristal, cara a cara com ele, o goleiro do Palmeiras. Então, o Palmeiras não jogou bem. Eu tô vendo aqui muitos comentários que o Palmeiras tem sido muito previsível, e tem mesmo, tem um time bom tecnicamente, mas jogadas criadas do meio para frente, isso realmente não está acontecendo. Agora, é um time vitorioso, é um time com mental muito forte, é um time de jogadores vencedores, então isso pesa em jogos como esse. Um jogo chato, um jogo difícil, principalmente na segunda etapa, mas ganhou. Ganhou, e hoje o resultado fala muita coisa, principalmente numa primeira fase de Libertadores, onde o Palmeiras é líder do seu grupo com 2 rodadas disputadas, Capri. Muito bom. Ô Milhose, e aí, qual é a situação aí na área de entrevistas? O jogador vai falar, o que é que a gente vai ter aí na sequência desse apito final, hein, Milhose? Capri, vim aqui para a zona mista, estou no aguardo dos jogadores do Palmeiras. Imagino que 1 ou 2 vão parar para conversar com a gente. A assessoria do Palmeiras costuma costurar isso de forma prévia, né, Capri? Estou no aguardo aqui para ver quem conversa com a Rádio Bandeirantes nesse pós-jogo da vitória do Palmeiras. Maravilha. Então, atenção, já tem o gabarito, hein, Pretzel? Tá pronto o gabarito sempre, aí? Sempre Posso chamar pronto. daqui a pouquinho? À vontade, à vontade. Hoje já tá nota 10, hein? Pelo dia todo, hein? Parabéns, hein? É o seguinte, ó. Já, então, o gabarito da partida. Deixa eu só saber do Guilherme Agrela, porque já começou lá no Maraca o Flamengo, né, Agrela? Começou, Capri. 4 minutos, quase 5 de jogo desse primeiro tempo. Claro, segue 0-0 ainda para o Mengão, que busca a sua segunda vitória na competição. Ganhou do Cusco na estreia lá no Peru e agora enfrenta a equipe do Independiente Medellín na Colômbia, no Maracanã. Então tá, deixa eu ir pro intervalo então, que eu quero ganhar o tempo aqui pra gente poder depois ficar com o gabarito, ouvir os boleiros lá na Arena do Verdão. Então vamos pro intervalo rapidíssimo, ó, bem rápido mesmo, às 9h35. Não saiam daí, a gente já vai voltar com o apito final para falar muito mais dessa vitória do Palmeiras sobre o Sporting Cristal por 2-1. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Nossa, dona Romilda, eu tô com um problema com o transporte das minhas encomendas. Os clientes estão muito insatisfeitos. Ô, senhor Valdir, já te falei pra trocar de transportadora. Vai de Braspress. Tá, mas o que a Braspress tem que as outras não têm? A Braspress tem presença nacional e pode levar suas encomendas pra qualquer lugar do Brasil. Além de contar com uma frota própria e uma robusta central de gerenciamento de riscos. A Braspress tem até aviões. Ah, então é por isso que todo mundo comenta da Braspress, né? Claro, é tecnologia, pontualidade e segurança com suas encomendas. Me convenceu, hein, dona Romilda? Vou ligar agora pra Braspress. Em São Paulo, ligue 2188-9000. De volta a São Paulo, a última sessão de Freud com Odilon Wagner e Marcelo Airoldi. Mais de 170 mil pessoas já assistiram o emocionante e bem-humorado encontro entre o pai da psicanálise e C.S. Lewis, o autor de Crônicas de Nárnia. Debatem sobre a existência de Deus, sexualidade e o sentido da vida. A última sessão de Freud em curta temporada no Teatro Sabesp Frei Caneca. Ingressos uhu.com. Apoio Instituto Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ô Pretzel, eu tô vendo aqui nas redes sociais, o negócio tá pegando aí, o negócio do pênalti, né? Virou Fla-Flu pênalti hoje no Brasil, né? Sim. É aquela turma que, imagina, é um absurdo, é um erro, é um roubo, é tudo. E aquela turma que defende com unhas e dentes. Eu vou falar novamente aqui a minha visão sobre esse lance. Eu acho que tem uma perna, a perna direita do jogador do Sporting Cristal bate por trás na perna direita do jogador do Palmeiras. Você pode até falar, mas não teve força, não teve. O jogador, quando ele sente a perna, ele se joga, tá tudo certo. Eles podem alegar isso daí, não foi pênalti.
Mas que tem um toque, tem. Tem um toque. O jogador do Sporting Cristal bate na perna do jogador do Palmeiras. Se tem força suficiente para derrubar ou não, é outra pergunta. Para mim, tô vendo aqui, né, já revi várias vezes, para mim foi pênalti. Para mim, acho que esse chute na perna do jogador palmeirense é um lance de falta. É uma falta que derruba o jogador do Palmeiras dentro da área. Agora, dizer que é um roubo, dizer que tá armado, que é sempre o mesmo beneficiado. Isso é bobagem. Eu te pergunto, qual é a vantagem que a Conmebol tem de fazer o Palmeiras ser campeão da Libertadores da América de novo? Isso é bobagem. De novo? Isso. Mas será que a Conmebol quer ver o Palmeiras campeão da Libertadores de novo? Onde é que está toda essa engrenagem que quer colocar o Palmeiras campeão da Libertadores da América novamente? Eu acho que a gente pode discutir se foi ou se não foi pênalti, mas esse complô de que não, tá tudo armado pro Palmeiras, é o time mais beneficiado, mais ajudado. Como é que alguém consegue uma influência desse tipo lá na Conmebol para marcar um pênalti na segunda rodada da fase de grupos da Libertadores da América pro Palmeiras, que é campeão toda hora e a todo instante? Eu respeito a opinião de todo mundo, mas dizer que tá armado, não, que tá... Não dá, gente. A gente tá debatendo aqui, por exemplo, o PVC tá no comentário do jogo na TV. Diz que não foi pênalti. O Bernardo Ramos, que é nosso ouvinte, tá no Twitter aqui dizendo nada, não foi pênalti. Então, são opiniões, cara. Opiniões de vários jornalistas, né? O Sérgio achou que foi pênalti, tu achou que foi pênalti. Tem outros aqui que acharam que foi pênalti também. Então tá dividido. Dividido tá tudo certo, né? Eu só acho que o árbitro, viu, Capri? O que eu discordo, por exemplo, se esse jogo é na Copa do Mundo, o VAR não interfere esse lance aí, porque foi na frente do árbitro. Foi na frente do árbitro e ele não deu. E ele não vinha dando esse tipo de falta. Apenas isso que eu coloco em debate também. Então tem a interferência do VAR. E geralmente o VAR da Conmebol não é intervencionista, né? Dessa vez o rapaz chamou, achou que foi pênalti, então o árbitro deu ok. Segue o jogo. É exatamente isso. Que aliás, né, Pretzel, o VAR é uma enorme bagunça no mundo inteiro. Cada país tem uma maneira ali, um protocolo. Aqui no Brasil a gente é muito varzista, né? A gente usa muito VAR aqui. Outros países usam menos. Por exemplo, na Inglaterra a interferência do VAR é bem menor. Bem menor. Então, eu não sei, esse é um problema que a FIFA vai ter que resolver também. Definir claramente as atribuições, quando pode interferir, quando não pode, quando deve, quando não deve. Ela tem já essas determinações, mas muita gente rasga a determinação e faz do seu jeito ali, né? Então, enfim, é isso, né? Mas o que me irrita é achar que há uma teoria da conspiração para time A, B ou C ser ajudado ou ser prejudicado. Luciano, isso eu acho... Luciano Luque aqui. Isso aqui é legal, ó. Eu respeito a opinião do Preto, mas dessa vez eu achei pênalti. Isso aqui. Esse é o debate. Esse é o debate. E ponto final, é isso aí. Tá bem dividido o negócio, tá tudo certo. O Palmeiras ganhou o jogo 2-1. Porque é interpretação, né? Por isso que eu sou um defensor de quanto mais você puder tirar lances interpretativos da regra, melhor. Dá para tirar tudo? Claro que não dá. Mas, por exemplo, é o negócio da mão na bola e bola na mão. Esse dá para você tirar a interpretação, né? Esse dá. Então é só quando deveria voltar ao que era antes. Quando tem a intenção de colocar a mão na bola, pênalti. Se não houve a intenção de colocar a mão na bola, segue o jogo. Você tira a interpretação do árbitro. Hoje o cara pode, mas ele ampliou muito o raio de ação. Mas não sei, tem um monte de detalhes na regra que permitem que o árbitro marque um pênalti e para outras pessoas pode não ser. Então isso atrapalha o árbitro, atrapalha a arbitragem. Agora, não dá para tirar tudo da interpretação da regra do jogo, e aí é isso, né? Uns acham que sim, outros acham que não. Bom, vamos lá, Milhose. O que está acontecendo aí, hein?
Quem que vai passar aí agora ou não vai passar ninguém aí, Milhose? Não, vai passar sim, Capri. O Arthur tá falando com as emissoras televisivas em instantes. Dá a palavra aqui na Rádio Bandeirantes, lateral esquerdo que sofreu pênalti, né? Vamos ver a opinião do cara que tava lá sobre esse lance polêmico. Mais um aqui, Milhose. Claudinho Teixeira, palmeirense São Bernardo do Campo. Não vi pênalti. Na minha opinião, mais uma vez o Palmeiras foi mal. O Palmeiras pode jogar bem melhor, né? Mas bem melhor mesmo, né? O Palmeiras não tá jogando, não tá jogando o bem. fino da bola, né, Pretzel? Não tá jogando. A gente já tem falado isso aqui já várias vezes. O próprio torcedor do Palmeiras tem percebido isso, que o time é líder do Campeonato Brasileiro, venceu hoje, mas é um time pragmático, é um time que ganha ali como precisa ganhar, não é? Então vamos lá, vamos ouvir aí do Arthur se foi pênalti ou não. Vai lá, Milhose. Participando do pênalti, como que você avalia essa sua entrada no jogo de hoje e sua sensação de ter estreado em casa numa competição tão grande como a Copa Libertadores da América? Cara, tava ali de fora no banco, né, analisando o que eu poderia ajudar para quando eu entrasse, né? Então acho que ali de fora eu já fico bem focado no jogo, analisando o adversário, analisando a movimentação que eu posso fazer. E acho que quando eu entrei, pude ajudar da melhor forma, sofrendo o pênalti, né? Então acho que essa percepção minha acho que tá sendo bem boa para mim, né? Arthur, você teve uma sequência muito boa na equipe titular do Palmeiras, substituindo o Piquerez, Jeff também se machucou, você aproveitou sua chance. E para você, qual que foi a justificativa para o Kelvin ter jogado um improvisado, o Abel não ter colocado você como titular? Teve alguma lesão na sua parte, alguma parte física que você pode falar pra gente, alguma coisa? Porque hoje você entrou e você mudou o jogo, na minha opinião. Não tive lesão não, acho que é mais decisão dele, não tenho problema nenhum com isso, acho que ele sabe mexer no time certinho, entende o momento também, às vezes, de eu ter cara do profissional agora nesse começo de ano, acho que não tenho problema nenhum com isso, eu sempre estou preparado para poder ajudar o Palmeiras no que deve. Arthur, sobre o lance do pênalti, voltando para esse momento decisivo, tá gerando uma polêmica, alguns acham que foi, outros que não foi. Conta pra gente onde que acertou mesmo, foi por cima, por baixo, como é que foi o lance ali, que foi muito rápido também pelo lado esquerdo. Na hora que eu trouxe a bola para dentro, né, eu ia tocar pro Murilo para trás, mas na hora que eu fui tocar ele trançou meu pé atrás, então não tive nem onde pisar, então aí foi a hora que eu caí, mas não foi cavado, não foi nada. Na hora que eu senti o contato, eu ia colocar o pé no chão, não tinha onde pôr, mas caí no chão, mas foi pênalti, foi muito pênalti. Arthur, você vem mostrando muita evolução nesses minutos que você vem ganhando. Para você, fazendo uma comparação com a sua época de categorias de base, qual é o fator, qual que é o fator técnico que o Arthur mais evoluiu desde que entrou no profissional? Acho que a maturidade de jogo, né? Saber o momento de subir, o momento de baixar para ajudar a linha, de ler o jogo assim, né? Eu acho que eu amadureci bastante nesse quesito. Aí, Capri, deu pra ver um pouquinho do Arthur que justificou, né? Pra ele teve um trançapé e pênalti bem marcado na visão de quem sofreu, Capri. É a imagem que eu vejo ali, não é? A perna do jogador do Sporting Cristal batendo ali na perna do jogador do Palmeiras. É isso. Foi suficiente para derrubar, dava para ele seguir, né? Leva um trupicão e segue, ele se joga, acho até que na queda tem até um certo exagero ali, mas que tocou, né? Então por isso que na minha visão eu marcaria o pênalti, mas é isso, muita gente não marcaria o pênalti também não. Um abraço ao Tavinho, grande Otávio Miceli Neto, grande doutor Tavinho, grande médico gastroenterologista, tá ligado com a gente aqui no apito final. Palmeirense, viu, Pretzel? Ele botou aqui pênalti claríssimo. Aí ele coloca um kkkk. Então, Tavinho, foi pênalti ou não foi pênalti, Tavinho? Eu não entendi nada aqui, Tavinho. Mas é isso, né? Daniel Moura. Um abraço aí, Tavinho. Pênalti Mandrake demais. Deixa eu ver aqui. Carlos Oliveira, respeito o Pretzel, o PVC e o Capriotti. Dito isso, pênalti. Thiago, pênalti sim, toque na perna e bem nítido. Sérgio Vergani, trancou o pé, pênalti. Deixa eu ver aqui. O Luciano, sem querer também é pênalti, houve um tropeço sim. Então é isso, o Celso Estrela de Mauá, pênalti. Então tem o Eduardo da Praia Grande, o que importa é ganhar, não precisa jogar bem. Então é uma série de debates, exatamente isso. Até porque quem é que tá jogando bem no futebol brasileiro hoje? Bem mesmo, ninguém. Tá difícil. Exatamente. Bem, jogando bem, não tem ninguém falando, olha, dá gosto ver esse time jogar futebol. Não tem nenhum, né? A gente tava falando ontem no Esporte em Debate do jogo entre Real Madrid e Bayern de Munique. No segundo tempo,
do jogo de ontem, que garantiu a classificação do Bayern de Munique, foi um jogaço. Jogo digno de uma quartas e final da Liga dos Campeões da Europa. Tivemos 4 minutos de acréscimo no segundo tempo, porque não teve cera, não teve paralisação, não teve nada. O acréscimo foi por conta das mudanças, das alterações ali que foram feitas nos times do segundo tempo. Então, quando a gente chegar nesse nível de competitividade aqui no futebol brasileiro, se é que a gente vai chegar um dia, né? Então a gente vai ver futebol mesmo de muita qualidade, porque aqui o que a gente vê é falta de futebol, é jogador se jogando, simulando contusão, parando, ganhando tempo, infelizmente, né? É isso que a gente vê. Por isso, muitas vezes a gente não vê um futebol de qualidade, não vê um futebol bonito, um futebol vistoso, coisa que a gente enxerga muitas vezes em alguns times da Europa. Não é tudo também, né? Vamos deixar claro que tem muito jogo ruim na Europa da mesma maneira. Mas quando você pega esses times gigantes, aí a bola rola pra valer. Capri. São 9h49. Vamos lá, Bruno Migliozzi. Quem tá aí com você, Migliozzi? Capri, fui eu que chamei. Ou é a Grela? Fui eu Fala, que chamei Grela. aqui, só pra informar. Gol no Maracanã. O Flamengo abre o placar em cima do Independiente Medellín da Colômbia, ainda no primeiro tempo esta partida, e o Bragantino também faz o seu gol pela Copa Sul-Americana em cima do Blooming. Então o Flamengo com Paquetá 1-0 e o Fernando fez o gol do Braga até agora. Os dois brasileiros vencendo nas duas competições. Título de informação também: Peñarol e Platense, grupo do Corinthians, segue 0-0. O Paquetá vai pra Copa, Pretzel? Essa é uma pergunta muito interessante. Hoje acho que não. Hoje estamos no dia... Hoje 16 de abril. Acho que não. 16, falta um mês para a convocação. Hoje eu acho que ele está fora. Daqui um mês, dia 18, tem vários jogos pela frente. Talvez ele convença o Ancelotti. E o Pedro, hein? Pedro fez um jogo. Mas o ciclo foi ruim, né, Capri? O ciclo do Qatar até aqui não... Teve briga com vários caras, né? Teve briga com o Sampaoli, teve com o auxiliar do Sampaoli, foi agredido, aí ficou fora do time por causa do Felipe Luiz, que criticou a postura dele. O ciclo não foi interessante para a seleção brasileira, não sei se tu concorda. Para a seleção. Sem dúvida. Mas eu tô vendo aqui, o Pedro não tá jogando hoje, né? Tá no banco. Tá no banco, exatamente. Pedro tá no banco, né? Aí fica difícil também para convencer, se ele tem alguma esperança de ir para a Copa do Mundo, né? Aí também fica difícil convencer o Ancelotti, né? Porque ele começa o jogo no banco. Então, sei lá eu. Mas enfim. Vamos ver. Vai que ele entra também e arrebenta no segundo tempo, né? Entra e faz uns 3 gols de placa. Sim. Aí tudo bem, né? Tu tá vendo a imagem aí? O Flamengo tá com seu uniforme tradicional. O Independiente Medellín tem uma camisa que eu acho que é bege, mas com vários tons em vermelho. E o Flamengo tá de rubro-negro. Olha, eu não sei, o Michel e a Grela, vocês acham que tá legal pra ver na televisão o jogo? Tá confuso, hein? A Conmebol tem que fazer que nem a FIFA, Capri. Monocromático. Um time entra de rubro-negro, claro, ou vermelho e preto, o outro entra todo de branco. É assim que tem que ser. Claro. Ou todo de amarelo, alguma coisa assim. Então, tá estranho mesmo, né? Assim. Mais uma vez estranho. Principalmente pra gente que acompanha pela televisão, talvez lá no estádio, talvez lá ao vivo não seja tão ruim, mas quando a gente acompanha pela televisão, fica mais complicado, né? São tons bem parecidos mesmo. Mas enfim, tá rolando lá. Se o árbitro mandou seguir, é porque vai seguir dessa maneira. Alô, Bruno Migliozzi. E aí, Migliozzi? 9h52. É o apito final aqui. Tem mais gente pra falar, hein, Migliozzi? O pessoal da assessoria aqui informou, Capri, que vão buscar mais um jogador pra falar com a gente aqui na Zona Mista. Tá vindo aí, me parece que o Andreas Pereira que vai ceder a entrevista. A gente tá no aguardo aqui. Capri. Oi, Gagrela. Perdão, Capri, só a informação rapidinho. Platense, tá? Abre o placar em cima do Peñarol fora de casa aos 22 minutos do primeiro tempo. O grupo do Corinthians, então, Platense abre o placar. Olha surpresa, hein, Pretzel? Olha aí, hein? Surpresa. Platense ganhando a primeira partida fora em torneios internacionais. Verdade. Impressionante, hein, cara? E o Diego Aguirre... Fraco time, hein? Fraco time. O Diego Aguirre é o técnico do Peñarol.
Que é gente boa demais. O Diego Penharol, hein? Torço por ele. Penharol 5 vezes campeão, hein? Que loucura, hein? Não, os gigantes do Uruguai, infelizmente, estão sofrendo barbaridade. Eu vou escalar o Penharol campeão de 82 pra ti, tá? Fernandes, Montelongo, Oliveira, Gutierrez, Diogo, Bócio, Saraleg e Jair, Príncipe Jajá, Silva Moreno e Venâncio Ramos. Timaço do Penharol. Timaço. O Saraleg jogou... Ele jogou no Brasil, o Saraleg. Eu acho que não, hein? Confirma aí pra mim. Jogou no Brasil, o Saraleg? Eu acho que não. Era considerado uma joia uruguaia, lembra? Grande jogador. Sim. Cabeludo, né, no meio campo. Sim. O Oliveira e o Gutierrez eram bandidos. O Oliveira era um barbudo, né? Batia até na sombra, né? E o Diogo jogou no Palmeiras depois, né? Lembra, Capri? Lateral. Foi. No Palmeiras. Foi mesmo. O Diogo jogou no Palmeiras. É isso mesmo. Bom, tô aguardando o Bruno Migliozzi trazer lá o Andréas Pereira. Ele não vai trazer, na verdade, quem vai trazer é a assessoria do Palmeiras, né, o Migliozzi? Mas já dá para observar aí Andréas Pereira chegando? Sim, já está falando ali com os veículos televisivos, em instantes atende a Rádio Bandeirantes. Ô Migliozzi, você perguntou aí pro Abel Ferreira sobre Paulinho e o Vitor Roque, não é? Sim. Os dois jogadores que fazem... O Paulinho não dá pra gente saber porque ele jogou tão pouco pelo Palmeiras, mas claro que faz falta, né? Vitor Roque nem precisa dizer. Pelo que você tem acompanhado, tem sentido aí, quando será que esses dois vão estar à disposição do Abel Ferreira, hein? Já que eles estão nesse processo, o Abel falou que é dia a dia, um dia após o outro. O que dá pra gente passar aí pro torcedor palmeirense? Quando é que esses dias chegarão, hein, para esses dois atletas? Ô Capri, já é um grande estranhamento os dois não estarem à disposição a partir de agora, já na equipe do Palmeiras, porque eles já vêm treinando, participando normalmente das atividades sem qualquer restrição. O que eles têm ainda é algum acompanhamento, né? Participa do treino, depois passa lá no departamento médico, ainda acompanha ali o desempenho para exatamente ver como anda a evolução da lesão dos dois. Mas os dois estão recuperados de lesão e por isso a gente já esperava hoje, pelo menos, o Vitor Roque na relação. A questão do tornozelo já é passado, ele vem treinando sem restrições, mas segue fora da equipe do técnico Abel Ferreira. Eu imagino, Capri, e até vejo com naturalidade um retorno do Vitor Roque na próxima rodada do Brasileirão, contra o Atlético Paranaense. Caso não aconteça, vai ser ainda mais estranho. Já o Paulinho tem uma data um pouquinho mais planejada, a tendência é que ele jogue no próximo meio de semana contra a Jacuipense, né? O Palmeiras joga pela Copa do Brasil e o Paulinho pode ser novidade. São os dois palpites mais certeiros aí dos retornos dos jogadores, mas que, assim, a nível de recuperação, já eram para estar aqui na equipe do Palmeiras, né? Pelo menos gera estranhamento essa ausência. O Palmeiras é cauteloso em excesso com esses dois jogadores, Capri. O Paulinho, quase um ano, hein? O último jogo do Paulinho 9 meses, cara. Foi em julho, né? Pelo Mundial de Clubes. Toda semana o Paulinho volta daqui 15 dias, viu? Sim. E o Paulinho quando volta? Daqui 15 dias. Pô, mas que agora ele volte completamente recuperado. Sem dúvida. 100% recuperado. Tomara, né? Eu sou fã do Paulinho, viu? Gosto muito do futebol do Paulinho. E o Vitor Roque? Por que não tem... Né? Tá estranho o Vitor Roque, né? O Vitor Roque, originalmente, qual a lesão dele, o Migliozzi? Então, Capri, começou com um incômodo no tornozelo esquerdo na semifinal do Paulista contra o São Paulo. E aí ele joga a final, segundo o Palmeiras, no sacrifício, e depois vão averiguar e ver que realmente teve uma lesão um pouquinho mais complicada, né? Um trauma na região do tornozelo. E aí ele passa por um período longo de recuperação e já voltou a treinar tem praticamente uma semana que ele participa sem restrições dos treinos e poderia voltar, mas pode ter sentido algum incômodo, né? Alguma dor, a evolução não está natural para que ele não esteja à disposição ainda na equipe do Abel. Agora quem faz falta também é o Piquerez, hein? Tá faltando o lateral, né? O Jefité tá machucado. Tá faltando o lateral pro Palmeiras. O Jefité também tá machucado, é um lateral insuficiente, né? Então o Arthur ganhou espaço e o Kelvin tá jogando improvisado, né? O Saraleg que você pediu não jogou no Brasil, tá? Não jogou no Brasil. Não. E o Príncipe Jajá jogava muito, tá louco. Né? Um abraço a Silvio Miceli, nos ouvindo em Portugal. Boa. O Migliozzi, o Piquerez só esse vai demorar bastante, né? Sim, Capri. Inclusive,
tinha uma preocupação se ele poderia estar à disposição ou não da seleção uruguaia para a Copa do Mundo, né? E o Palmeiras, depois da cirurgia, já informou que vai dar todos os cuidados possíveis para que ele volte a tempo, né? Depois da cirurgia que ele fez de disputar a Copa do Mundo, que é o grande sonho do Piquerez com a seleção uruguaia, mas sem previsão de curto prazo aí pro lateral esquerdo. E o GFT vai levar um tempinho também, mais algumas semanas para voltar. Então é de Kelvin e Arthur que o Palmeiras vai encarar esses próximos jogos. Pelo que eu tava vendo aí, viu, Pretzel, o Piquerez, talvez, se ele for convocado para a seleção uruguaia, enfim, não é, essa coisa toda, mas há uma expectativa de que, e se o Uruguai avançar também na Copa, né, depois da fase de grupos, ele não conseguiria jogar a fase de grupos, a primeira fase da Copa, não é? Só a partir ali do 16 avos de final. Então, acho difícil uma seleção levar um jogador nessas condições. Né? Ainda mais o Bielsa, né? Concordo plenamente contigo. E o Vinha, que também vinha sendo convocado, agora ele está jogando no River Plate, está titular do River. Mas também teve uma lesão grave, né? Uma lesão de ligamento cruzado também. Um abraço ao Valdir, né? Palmeirense, viu? Saindo do estádio do Palmeiras e nos ouvindo. Muito obrigado. Boa, valeu, Valdir. Um abraço para você. Uma pena porque toda a Copa, infelizmente, é isso, né? A gente perde estrelas, grandes jogadores. O Brasil já perdeu o Rodrigo, lamentavelmente, com a lesão séria no joelho. E sempre assim, grandes estrelas em ano de Copa acabam tendo problemas. Tomara que não tenhamos mais nenhuma perda importante e relevante aí, que a gente possa ter aí jogadores todos os melhores do planeta na Copa do Mundo, a partir do dia 11 de junho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá. 11 de junho é a abertura no México. Então é isso aí, até de 11 de junho a 19 de julho, Copa do Mundo, e Copa do Mundo é com a Bandeirantes. 10 da noite, marcou o quinto sinal, você ouviu aí? São 22 horas, daqui a pouquinho ela chega, hein, Pretzel? A sexta-feira, coisa linda! Ei, tá esperando! Tá chegando! Tá chegando, você tá esperando por ela, né, Pretzel? Que eu sei. Você gosta Gavazzi me viu de uma redação, sexta coisa linda, na redação, né? Hoje confirmou presença amanhã, hein? Andréas Pereira. Não. Esse é 1º de abril, atrasado, né? Imagina. Vamos lá! Andréas Pereira falando, vai, Milhose! Vocês enxergavam o jogo de hoje com uma possibilidade de dar uma resposta pro torcedor dentro de campo, porque o Palmeiras finalizou mais de 20 vezes a gol, enfim, mereceu a vitória o tempo todo. E uma segunda pergunta, se me permitir, como está a sua cabeça para a seleção? Porque você tem números muito bons, vive uma fase muito boa no Palmeiras, um líder do vestiário. Para você, como está a sua cabeça pensando na próxima convocação também, Andrés? Então, sobre o jogo, claro que a gente saiu frustrado do último jogo, a gente sabe que um empate para a gente na casa deles com 2 jogadores, claro, a gente sempre tenta buscar a vitória. E a gente queria mostrar hoje que a gente tinha que partir para cima, essa vitória era muito importante para a gente, para ficar líder no campeonato da Libertadores. Então isso foi muito importante para a gente, mostrar para a torcida também, e que a gente conseguiu fazer hoje. E sobre a seleção, é uma expectativa que sempre fica na minha cabeça. Tento fazer o meu melhor aqui no Palmeiras. A gente está em primeiro no Campeonato Brasileiro, primeiro na Libertadores, fomos campeão paulista, então as coisas estão correndo tudo bem. Estou fazendo números muito bons também, então só espero conseguir contribuir o máximo possível para o Palmeiras e tentar colocar essa pulguinha atrás da orelha do Mr. Ancelotti. Andrés, que o Palmeiras poderia ter resolvido até no primeiro tempo esse jogo de hoje? Oi, desculpa. A leitura que o Palmeiras poderia ter resolvido com uma facilidade maior até no primeiro tempo esse jogo de hoje? Sim, a gente teve chance para definir, mas futebol às vezes não acontece, às vezes as chances elas não entraram hoje no primeiro tempo. A gente conversou no primeiro tempo, falamos que a gente tem que ter um pouquinho mais de calma dentro da área. A gente chegou várias vezes, tinha que caprichar um pouquinho mais, e é isso que a gente fez. Eles cometeu o pênalti, a gente tem um gol impedido. Então é isso, foi muito importante essa vitória pra gente, para dar mais calma e pra gente continuar trabalhando com muita resiliência. É o segundo jogo consecutivo em que o Palmeiras tem a bola, tem a posse e tenta furar uma defesa que se fecha muito dentro da área, com alguma dificuldade. No jogo passado não conseguiu, dessa vez conseguiram com o pênalti. Por que o Palmeiras não está conseguindo criar essas chances contra times que jogam de certa forma na retranca?
Como você disse, o último jogo a gente não conseguiu, a gente fez os ajustes e hoje a gente já melhorou, a gente evoluiu e é isso, cada jogo a gente está evoluindo, a gente está melhorando isso, a gente sabe que os times que vão jogar contra a gente vão se fechar mais, eles respeitam a gente também, então a gente tem que usar isso, movimentar a bola mais de um lado para o outro e ter mais calma, mais paciência, que a gente sabe que eles vão vir aqui para defender o resultado. André, sobre esse momento. O Palmeiras veio, o Sport Cristal hoje veio para cima do Palmeiras, apesar do Palmeiras ter perdido grandes chances, tanto no primeiro tempo quanto no segundo. Para vocês, dentro de campo, surpreendeu a forma com que o Sport Cristal veio para cima do Palmeiras? Não, a gente já esperava, a gente fez a leitura deles durante a semana, depois do jogo do Corinthians a gente já analisou como é que eles jogam e hoje eles jogaram no nosso erro, se posso dizer, e fizeram um excelente gol também, que tem muito mérito. Eles têm qualidade também, estão ali com a gente na Libertadores, não é por acaso. Só que a gente sabe que a nossa qualidade, a gente não pode ter talvez esses erros, a gente tem que caprichar mais e não deixar o outro time vivo no jogo. A gente tem que matar as jogadas que a gente não conseguiu finalizar e isso que a gente fez no segundo tempo. Aí, Capri, deu para ouvir um pouquinho do Andréas Pereira, que respondeu até sobre seleção brasileira, hein? Ainda nutre expectativas para compor a convocação de Ancelotti para a Copa do Mundo. Andréas Pereira vai para a Copa do Mundo, Pretzel? Não. Também não acho. Acho também pouco provável que ele consiga ir à Copa. Muito bom. Atenção, Bruno Migliozzi, 10:04, vamos lá, o seu destaque final, as últimas informações do Verdão. Depois de Palmeiras 2, Sporting Cristal 1. Fala, Migliozzi. Vamos lá, Capri, porque o próximo compromisso do Palmeiras acontece no domingo, às 6:30, no mesmo estádio, em sua casa. O Palmeiras recebe o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Não vai ter o Abel Ferreira, né? Aliás, Capri, ontem no julgamento, o Abel teve uma redução da sua pena, mas de apenas um jogo. Então eram 8, passam a ser 7 jogos, com 3 já cumpridos. Então ele vai ficar de fora dos próximos 4 compromissos do Palmeiras associados à CBF. Na Conmebol ele vem normalmente para os jogos da Libertadores. Então domingão de João Martins no comando e ainda, claro, com a expectativa para o retorno de Vitor Roque, que, repito, está treinando normalmente. Falta aí o departamento médico liberar um acordo com a comissão técnica para que o Tigrinho volte a vestir a camisa 9 do Palmeiras. Capri. Bom descanso e até amanhã. Tchau, Migliozzi. Valeu, Capri. Um abraço, Pretzel e amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Muito bem. Ô, Pretzel, tá pronto o gabarito aí? Sempre. Antes eu quero mandar um abraço a João Zanini, sempre na nossa escuta lá em Criciúma. E também aqui, ó, uma corneta pra nós, do Nelson Paulo de Rio Grande da Serra. Capriote Pretzel, admiro muito vocês, acompanho a Rádio Bandeirantes há anos. Mas é impressionante como vocês puxam a sardinha pro lado do Palmeiras. Por que sardinha, né? E não traíra, linguado ou roubá-lo? Gente, isso não foi pênalti. Gosto de atum. Né? Atum também é bom. Então ele tá dizendo que não foi pênalti, contesta aqui. Então tá aí o registrado, o Nelson Paulo de Rio Grande da Serra. Tá bom, respeitamos a opinião de todos, é isso, não é? Pênalti é sempre lance, normalmente, na maioria das vezes, interpretativo. E aí, cada um tem a sua interpretação. Então, atenção, Michel Lopes. Atenção, Guilherme Agrela, antes do gabarito. Tempo e placar de jogo lá no Maracanã. O Flamengo em ação. Fala, Agrela. 35, quase 36 deste primeiro tempo. Segue Flamengo 1, gol de Lucas Paquetá. Independente Medellín 0, Capri. Muito bom, Michel Lopes. Vamos lá, o gabarito do jogo no ar. Gabarito do jogo. E já pode subir o hino do Sporting Cristal aí. Hoy les quiero contar que en mi pecho se mueve la más grande emoción, que en mi pueblo se siente este cielo celeste, que el corazón remece, nos obliga a cantar y a saltar, que esta barra se enciende. ¡Arriba! Siente nuestra pasión, este es nuestra fuerza. Pô, o hino é legal, hein? Melhor que o time. É, simpático o hino, né? E a moça aí canta bem demais, hein? Oh. A moça é baita cantora. É a Marisa Monte peruana, hein? Pela voz. Marisa Muente. Boa. Marisa Muente. Bom, vamos lá então com o hino do Sporting Cristal ao fundo.
Vamos para as notas do time peruano, começando pelo goleiro Henriquez. 5. O que foi que aconteceu com ele lá? Recebeu uma ligação no meio do jogo, que ele foi pegar o telefone celular lá. Ele foi falar Você viu essa cena aí, Pretzel? Foi falar com o Zé Ricardo antes do pênalti, né, do Flaco Lopes. Recebeu algum Mas não contato. pode. Alguma imagem. Eu sei que não pode, mas ele acabou fazendo, né? Acho que ele vai ser punido, hein? Eu não duvido, que a Conmebol também tá prometendo engrossar, né? Também. É igual o Memphis. Aí o Memphis foi parar lá no TJD, porque depois daquele lance em que ele se machucou, segundo ele, né, pegou o telefone do banco de reservas, ele já estava falando com a comissão técnica da seleção da Holanda, com o fisioterapeuta, o médico, o treinador, todo mundo lá. E aí os caras flagraram ele com o telefone no banco de reservas e falando ao telefone. E ele parou lá no Tribunal de Justiça Desportiva, só que não puniram o Memphis por conta disso. Aceitaram a explicação dele lá, que ele não estava se beneficiando, recebendo informação para repassar, ele estava falando com a comissão técnica da Holanda. Vamos ver o Henriquez, né? Se vai ter alguma punição para ele. Nota do Sosa. Sosa, 4. Saiu para a entrada do Benavente. Benavente sem nota. Trouxe 38. Araújo. Miguel Araújo. 5. Lutiger. Salvou um gol, 5,5. E fechando a defesa do Cristal, o Cristiano. Brasileiro. E foi mal. 4. Já falar pra você, será que há alguma chance de... A gente vê um lateral esquerdo, né? Fala assim, alguma chance de ir pra Copa defender a seleção? Nenhuma. Né? Ó, pênalti pro Peñarol lá contra o Platense. Pênalti escandaloso, mas o jogador estava impedido por uma unha e o VAR pegou bem. Então anulado o pênalti, 1-0 Platense ainda contra o Peñarol, grupo do Corinthians. Boa. Seguindo aqui agora com a nota de Iotun. Veteraníssimo, né? Mas jogo comum, 5. Casonati. Gustavo Casonati. É brasileiro também, pouca bola, hein? 4. O Peru tá levando uns boleiros ruins aí, hein? Tá, brasileiros ruins. E gosta de treinador brasileiro, né? O Zé Ricardo é o terceiro técnico brasileiro a treinar o Sporting Cristal. Porque o Thiago Nunes treinou o Sporting Cristal e o Paulo Autuori também. Mas lá atrás tivemos um grande, né? Sim. 2 grandes, a seleção peruana. O Didi e o Elba de Padua Lima, né? O Tim, lembra? Treinou o Peru em 82. Exatamente. E o Didi treinou o Peru em 70, 70, né? Exatamente. Didi treinou o Peru em 70. O Peru tem essa predileção aí por treinadores brasileiros. E numa época em que a gente tinha muito mais mão de obra para exportar. Hoje... E agora é o Mano Menezes. Hoje tá mais difícil. Técnico do Peru, Mano Menezes. Capri. Exato. Oba, fala aí, Agrela. Tem gol no Maracanã, você se lembra de Ione Gonzalez? Claro, sem dúvida. Jogou no Corinthians, também no Fluminense, então tem lei do ex-rival no Maraca. O Independente Medellín empata contra o Flamengo aos 39 deste primeiro tempo. Agora Fla 1, Medellín também 1. Opa. Olha aí, Pretzel, viu? Só o Flamengo também tá sofrendo lá. Zebrinha. O Flamengo é candidataço ao título, junto com o Palmeiras, candidataço. E eu acho que no meio do ano nós teremos mudanças, né? Saída de jogadores, chegada de outros, provavelmente. Tá. Bom, o Casonati saiu para a entrada do Rodrigues. Rodrigues entrou aos 38, sem nota. Juan Gonçalves. Golaço, né? Golaço, maravilhoso. Gol da rodada. Nota 7 para ele. Nossa, que gol espetacular, viu? Golaço. Olha, é raro a gente ver um jogador pegar uma bola de primeira assim e marcar um gol tão bonito como foi o Gonçalves. Olha, ele saiu para a entrada do Cuenca. Fez o pênalti, né? 2.
Ei, Cuenca. Ávila. Ávila, 5. E o Felipe Viseu? Olha, acho que joga Olha nesse aí. time aí. Eu acho que ele tem bola pra ser titular, mas entrou mal, viu? Praticamente não tocou na bola, tomou um cartão amarelo. Nota 3 pra ele. Castro. Castro, perdeu um gol, hein? Cabeceou em cima do Carlos Miguel. Nota 4. Ele saiu para a entrada de outro Gonçalves, o Santiago Gonçalves. Sem nota. E o Ibérico? Cruzou a bola pro gol do Gonzalez, um belo cruzamento. Nota 6. Nota do técnico Zé Ricardo. Olha, o time dele melhorou no segundo tempo e impôs uma certa dificuldade pro time do Palmeiras. O empate não teria sido um absurdo. O Andrés Pereira disse que no primeiro tempo o Palmeiras foi muito superior, mais ou menos, né? Teve 2 ou 3 chances, né? E o time do Sport Cristal fez o gol. Mais uma nota 5,5 pro Zé Ricardo, aí, que já ganhou um jogo, e perder pro Palmeiras em São Paulo não é nenhum absurdo. Muito bom. Está gabaritado o time do Sporting Cristal. Não faltou ninguém aí não, né, Pretzel? Não, ninguém. O Ibérico, o Agrela me passa agora. Sabe onde é que nasceu o Ibérico? Na Península Ibérica. É para fechar a quinta-feira, né? Tá bom, tá perdoado. Né? Mas vamos lá. Atenção, Michel Lopes. Muda o hino aí, sobe o do Verdão. Verde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. Sabe Deus que vem pela frente, que a dureza do velho não tarda. E a nota do goleiro Carlos Miguel. 7. Fez uma defesa espetacular, evitando o gol de empate, os 2-2 do Sporting Cristal. Carlos Miguel, não deixa o Capelanes ouvir, senão ele vai mandar mensagem no grupo já aqui. Carlos Miguel na seleção, pelo amor de Deus. Giai. 4. Número da camisa dele. Ei, Giai. Foi embora para a entrada do Arthur. Cavou o pênalti, né? 6. Gustavo Gomes. 6. Murilo. 7. E fechando a defesa do Verdão, temos Kelvin. 5. Marlon Freitas. 5,5. Andréas Pereira. 6. Pelo segundo tempo. Primeiro tempo bem discreto. Alan. 5. Saiu para a entrada de Lucas Evangelista. Não mudou muita coisa não. 5. John Arias. 5,5. Saiu para a entrada do Felipe Anderson. Sem nota. 42 de segundo tempo. Flaco Lopes. 7. Ramon Sosa. Bom primeiro tempo, sumiu no segundo. Foi substituído aos 24 do segundo tempo, nota 6. Foi embora para a entrada de Luigi. Luigi, muito esforço, mas pouca bola, né? 5. E a nota do técnico Abel Ferreira? Olha, mais uma vitória. Estava cumprindo suspensão do brasileiro, mas o time não jogou bem. Nota 5 para Abel. A nota de Caim. Caim foi um sacana, né? 0, né? Foi mesmo. Caim foi um traidor. Então a nova geração aí, que time ele joga, né? Tanto é que ninguém se chama Caim, né? Exatamente. É. Você não vê ninguém com o nome Caim, porque é um traidor, um safado, um canalha. Tá bom. Nota do árbitro veteraníssimo Piero Mazza. Ele adotou um critério de não marcar muitas faltas. Nós tivemos só 11 faltas. O Palmeiras cometeu 4 faltas. E o time do Sporting Cristal 7. Até porque o jogo foi tranquilo para pitar. Mas o pênalti é um lance bem discutível. Já falamos sobre isso, mas eu quero falar da atitude dele. Foi na frente dele. E ele não deu a falta. Ele mandou o jogo seguir.
Aí com o VAR ele foi lá e ficou. No VAR ele ficou 30 segundos, o VAR nem isso. Ele só olhou o lance e foi lá e deu pênalti. Então acho que ele mudou de ideia muito rápido, mas é um critério que ele utilizou. Mas o lance decisivo da partida. O Zé Ricardo não quis colocar a derrota do Sporting Cristal na conta da arbitragem. O técnico do Sporting Cristal. Então a nota do árbitro é uma nota 6. O Piero Mazza vai à Copa? Boa pergunta. Eu não vi quais os chilenos que foram colocados. Sinceramente, eu não sei. Não sei se ele vai não, mas é veteraníssimo e de repente vai à Copa do Mundo. Ó, tem um gol do Flamengo lá, tem um gol do Flamengo, gol do Bruno Henrique. Tá sendo checada uma falta do Paquetá, mas é uma falta bem antes do lance. A Conmebol tá esquisita, cara. Atenção. Deu gol, claro, não foi nada. Olha a interferência do VAR aí. Gol? Não foi nada, não foi absolutamente. Foi bem antes do lance ainda. Olha o VAR intervencionista aí. Wagner Reuei no VAR, hein? Certo? Ou o Rodolfo Tosca que vai à Copa, né? Gol do Flamengo. Bruno Henrique, correta arbitragem. O árbitro foi muito bem agora. 2-1 Flamengo. 2-1? 2-1. Qual o tempo e placar de jogo aí? 45 do segundo tempo. Do primeiro tempo, perdão. 45. Então tá terminando o primeiro tempo. Tá terminando. Ó, Agrela, por favor, Agrela. Piero Mazza não vai à Copa. Não vai à Copa, exatamente. Tem os árbitros sul-americanos aí, tem do Chile, por exemplo, árbitro de campo Christian Garay, no VAR o Juan Lara e os assistentes José Retamal e o Miguel Rocha. Eu já pego aqui os outros sul-americanos. Muito bom. Então, Piero Mazza respondendo que Capri não vai à Copa. Não vai não. E quem que tá apitando lá no Maracanã? Vocês têm o nome do árbitro lá do Maracanã? Não, eu pego aqui já. Acho que eu tenho tá vendo aqui, tá vendo. Não, eu tenho aqui o árbitro lá do Maracanã, é o gloriosíssimo Andrés Matonte. Experiente. Andrés Matonte é experiente. Lá do Maraca. É, bastante experiente. Ô Pretzel, você sabe que nós temos aqui informações dos times de São Paulo nessa quinta-feira, do Corinthians, do São Paulo, do Santos. Eu queria compartilhar com você essas informações para a gente falar um pouquinho aí também dos outros times que estão agora se preparando, já estiveram em ação nesse meio de semana, ou por Libertadores da América ou por Sul-Americana, e agora se preparam para a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro. Aliás, fim de semana espichadão pelo feriado de Tiradentes na terça-feira, hein? Muita gente vai dar aquela famosa enforcada na segunda, vai aproveitar. Muita gente amanhã já vai botar o pé na estrada. Amanhã tem gente que já sai de manhãzinha de casa com a mala no automóvel. Eu achei o trânsito aí acabou o expediente, ó. Sim. Eu achei o trânsito hoje bem tranquilo hoje. Acho que muita gente já foi, hein, hoje? Capri? Acho que muita gente, porque amanhã tem muito home office, né? Acho que muita gente já foi. Então amanhã muita gente já trabalha de longe já, né? Já viajou, amanhã já trabalha do destino, né? Tomara, porque amanhã eu tenho que dar uma circulada aí por São Paulo, pelas ruas de São Paulo amanhã de manhã, e tomara que muita gente já tenha ido. Deixar o caminho livre aí. Eu tenho paura de trânsito, viu, Preto? Eu tô ficando cada vez mais... Acho que eu tô ficando velho mesmo pro trânsito, não é possível. Porque, olha, eu vejo uma fila, um congestionamento, já começa a me dar tremedeira já. Tá louco, viu? São quase 45 anos, né, dirigindo em São Paulo. E nunca teve vida fácil no trânsito em São Paulo, né? Desde que eu comecei a dirigir aos 18 anos de idade, sempre foi isso, né? Trânsito, congestionamento, fila, tudo parado. Nossa. Que dureza. Um abraço. Ou seria se tivéssemos um transporte público eficiente para não precisar depender do automóvel. Um abraço ao ouvinte nosso. O cenário ideal. Milton Perlozzi, nosso ouvinte, viu? Um abraço para ele. Capri. Os caras deram tempo nas multas aí no entorno. Aí, Obrigado, hein, CT. Faz tempo que não aparece uma piruinha. Amanhã eles aparecem aqui depois desse amanhã abraço, tem uma aí, ó. Tô falando aí, amanhã aparece aí, de manhã à tarde e à noite vai ter a piruinha dia deles. Dia 21 aí. tu pode ficar certo. Terça-feira, 9 da manhã, tem uma viatura aqui. Feriado. Diga lá, meu Agrela.
Olha, gol do Blooming, viu? Contra o Bragantino na Copa Sul-Americana. Rino Roça também já no apagar das luzes deste primeiro tempo. Então, Bragantino 1 em casa contra o Blooming da Bolívia. Quanto é que tá o jogo lá, ô Agrela? 1-1, desculpa, falei um só, 1-1. 1-1. Isso. 1-1, então. 1-1, o Bragantino vai empatando aí a sua partida, o seu jogo lá na Libertadores da América. São 10 horas e 22 minutos. 10h22. Vamos começar pelo São Paulo, pode ser, Pretzel? Começar pelo Tricolor? Fique à vontade. Então vamos lá, Michel Lopes, sobe o hino do São Paulo aí. E eu vou então convocar Paulo do Vale, o PDV, com as informações do Tricolor nesta quinta-feira. Fala aí, PDV. Zagueiro Arboleda segue sem aparecer no São Paulo, que pagou o salário do mês de abril para o jogador, mas enviou hoje uma nova notificação formal exigindo o retorno de Arboleda. Já é a terceira enviada pelo Tricolor paulista, que, claro, ainda fica um pouco receoso com relação aos próximos passos, principalmente com relação a uma insegurança jurídica. Um prazo maior de 30 dias foi dado para justamente conseguir sustentar algum tipo de rescisão através da FIFA. Por isso, o Tricolor, por enquanto, vem trabalhando apenas com notificações. O São Paulo volta a campo neste sábado contra o Vasco da Gama, 6h30. Sabino treinou e volta a ficar à disposição de Roger Machado. Esse caso aí do Arboleda, né? Fico pensando se fosse o oposto. Se o São Paulo estivesse deixando o jogador numa situação constrangedora. Nossa, ia estar caindo o mundo, né? Mas o Arboleda tá fazendo um papelão com o São Paulo, hein? Papelão. Tudo bem, se ele não quer jogar mais no São Paulo, vem aqui, conversa e acerta a situação. E vai embora, encerra a carreira, vai jogar em outro time, faz qualquer coisa. Mas ele fica aí, ó, sumiu, desapareceu, não dá satisfação, não atende o telefone, não responde às intimações. Nossa, que vexame o Arboleda, hein? Poderia sair do São Paulo de uma maneira bem diferente. Ele né? quer terminar no 0-0, mas aí o São Paulo também não quer, com todo respeito. Tem contrato até dezembro de 27, aí não dá, né? Não dá pra ficar no 0-0. Acho que não. Não dá. Porque se fosse o oposto, o jogador ia estar pedindo o dinheiro dele ali, corretamente. Se fosse o oposto, São Paulo tem que exigir lá. É isso aí, tá certo, meu. Se fosse o oposto, o Arboleda teria o contrato inteiro à disposição. Exatamente. Então tá certo o São Paulo em bater o pé e não aceitar essa liberação, essa pataquada que o Arboleda quer, embora. Vou embora. Rasgo o contrato aí e eu vou cuidar da minha vida. Não é assim, não. Isso é um absurdo, né? Um absurdo o desrespeito do Arboleda com o São Paulo Futebol Clube. Se o Arboleda tivesse, por exemplo, sem receber salário, não estou recebendo salário, tá atrasado, tenho muito dinheiro para receber, tudo ainda vai lá, né? Agora, tá aí, ó, o PDV acabou de dizer, o São Paulo pagou o salário de abril para ele. Então não tem nada atrasado, ele tem que cumprir com as obrigações dele. O São Paulo leva isso aí até o fim. Eu gosto do Arboleda, acho ele um bom zagueiro. Acho que ele tem uma história importante aí no São Paulo, mas sair dessa maneira, pela porta dos fundos, é lamentável, muito triste. É isso, Preto? Quer falar mais alguma coisa? Fica à vontade, hein? Fale agora ou cale-se para sempre. Queria falar do São Paulo da situação dos bastidores, né? Porque a pressão em cima do Roger segue muito grande. O Roger tem sido um cara extremamente profissional, né? O Roger é o seguinte, quando o São Paulo ganha, ganhou porque o time é bom. Quando o São Paulo perde, perdeu por causa do Roger. Não dá, né? Realmente não dá. Eu torço para que ele dê certo. Ele já está com 6 vitórias em 10 jogos. E sábado agora tem um confronto difícil, né? Vasco e São Paulo. O Vasco perdeu pro Audax. O São Paulo ganhou do Rinks na terça-feira. Então vai ser um jogo muito pegado porque o Vasco tá só com 13 pontos do Brasileiro.
O Renato agora deu uma estancada aí, o Vasco precisa somar pontos e vai ser um jogo duro, Vasco e São Paulo, sábado 6h30 em São Januário. Jogo complicado. Ó, tem a lista dos enrolado. árbitros da Copa aqui, viu, da América do Sul, hein? E da América Central. Gostei aqui do Silvio Miceli, grande Silvio Miceli. Posso falar aqui? Pode, vamos lá. Ivan Barton, lembra dele? De El Salvador, apitou a Copa do Mundo de Clubes, né? Acho que apitou uma das semifinais, eu acho. O Juan Benítez do Paraguai, que apitou ontem o jogo entre Corinthians e Santa Fé, e apitou bem. Juan Calderón da Costa Rica, Rafael Claus do Brasil, Yael Falcón da Argentina, Cristian Garay do Chile, Kátia Garcia do México, Darío Herrera da Argentina, Héctor Martínez de Honduras, Kevin Ortega do Peru, Ramon Abate Abel do Brasil, César Ramos do México, esse é experiente já, Andrés Rojas da Colômbia. É clássico. Andrés Rojas da Colômbia também, Gustavo Terreira do Uruguai, para mim o melhor árbitro da América, Facundo Telo da Argentina, e o venezuelano, que é bom também, Jesus Valenzuela, além do Wilton Pereira Sampaio. São 17 árbitros sul-americanos presentes na Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. É isso aí, muito bom aí os árbitros que representam o continente no próximo Mundial de Futebol. Por falar nisso, no fim de semana, você vai ficar ligado conosco aí, o Giro da Copa vem aí com mais uma edição, com todo o nosso timaço em ação nesse fim de semana, dentro do Mundo dos Esportes no sábado e também no Concentração do próximo domingo, Giro da Copa, com toda a nossa equipe falando aí, trazendo as últimas informações do Mundial, a análise, tudo aquilo que está rolando, tudo aquilo que está pegando. A gente estreou no último final de semana o Giro da Copa aqui na programação da Bandeirantes e me parece que de lá para cá, já uma semana praticamente, não é, Pretzel? A situação do Irã continua a mesma, não teve mudança nenhuma, seguimos sem saber o que acontecerá com o Irã na Copa do Mundo, se vai ter garantia, se vai jogar lá na costa oeste, lá em São Francisco, se estará em ação, não vai para o México, já é público, já se sabe, mas que situação que está a FIFA, hein? Que sinuca que está a FIFA com essa situação do Irã, hein? Eu acho que a FIFA vai até o limite. Se o Irã não quiser jogar, ela vai colocar o Emirados Árabes. Apenas é um palpite. Acho que ela vai fazer isso. Vai botar o Emirados? Eu acho. Vai até o limite com o Irã. Tá tudo certo, não muda nada, esperando que o Irã aceite o que tá marcado, o que tá feito. Se o Irã não quiser jogar, aí eu acho que vai colocar o Emirados Árabes. Mas e quem já comprou o pacote? Tem gente que comprou pacote, ingresso já. Mas o que a FIFA pode fazer se o país se negar a jogar? Né? Aí indeniza, não sei o que faz, mas é complicado, né? A FIFA ficou de mão atada agora. Ficou de mão atada. A situação é muito séria, muito séria. Mas olha só, então é o seguinte, ó, nesse final de semana então, com todo o nosso time, vocês vão acompanhar aí as últimas notícias, informações, muita análise no Giro da Copa, na programação da Rádio Bandeirantes, neste sábado no Mundo dos Esportes e domingo no Concentração com o Alexandre Pretzel, que estará no comando do programa, nesse feriadão aí. Bom, vamos lá então, ô Pretzel, vamos falar do Santos aqui, podemos acionar as informações do Peixão aí? Vamos lá, tu que mandas. Então, vamos lá então, porque o Santos treina, se prepara para a rodada do fim de semana do Campeonato Brasileiro, vai receber o Fluminense no domingo, 4 da tarde na Vila Belmiro, e o Everton Ramos conta pra gente as novidades do Peixão nesta quinta-feira. Fala aí, Everton. Fala, Capri, tudo bem? Boa noite pra você, pro ouvinte ligado com a gente aqui no Apito Final para trazer mais informações atualizadas de Santos, que nesta sexta-feira abrirá o treino à imprensa, o penúltimo trabalho antes do duelo contra o Fluminense que acontece no próximo domingo. Em uma semana conturbada, Capri, chama atenção o Santos, a comissão técnica de Cuca, optar por abrir o treino à imprensa. Então a gente vai poder acompanhar o trabalho do treinador nessa preparação do Peixe, que tenta retornar o caminho das vitórias. Claro, no Campeonato Brasileiro vem de vitória, mas o empate contra o Recoleta no aniversário de 114 anos de fundação do clube não caiu muito bem.
Após a partida, inclusive, tivemos muitas cenas ali, muitos episódios em desdobramento a este resultado que não foi muito bem aceito por torcedores do Santos que estavam no estádio. A gente lembra também a reação, né? Uma ação por parte da torcida e uma reação por parte de alguns jogadores. Estava nos planos do técnico Cuca que ele não enfrentasse o Recoleta nos 90 minutos. O Cuca já disse que em muitas partidas pretende preservar um jogador ou outro, principalmente devido à sequência de jogos. E a ideia do Cuca, ele não teria externado ainda ao Neymar, mas era que o Neymar não estivesse os 90 minutos contra os paraguaios. Acabou tendo uma mudança de planos por causa do resultado, que não veio, apenas um ponto conquistado em casa. A expectativa é o jogo que diz, né? Antes de você começar o jogo, você tem um propósito, uma proposta, né? Ainda que você não abra para o jogador o que você está pensando, mas a ideia era essa, de poder ter um jogo definido. Se a gente consegue fazer 10, 15% dos gols que perdia, estava definido o jogo. Aí você conseguiria rodar mais outros jogadores, né? E dar um descanso para ele também, mas não deu, ele foi até o fim. Jogo duro, né? Não é porque o adversário não chutou o gol que não foi jogo duro, porque lutaram, brigaram por cada bola nas linhas bem baixas. É jogo difícil, né? Você achar os espaços, e a gente encontrou os espaços, né? Uma pena na hora do toque final ou da escolha do último toque a gente ter errado tanto. E a estratégia não deu para seguir como eu tinha planejado, por isso jogou até o final. Um dos jogadores que foi preservado nesse caso foi o zagueiro Lucas Veríssimo, que também tinha algumas dores nas costas, tá? A ideia é que ele retorne para o jogo de domingo contra o Fluminense. O Santos não vai contar com o lateral esquerdo Escobar, suspenso pelo 3º cartão amarelo. Um outro problema do técnico Cuca é em relação ao Rony. Ontem, durante um treinamento, ele torceu o tornozelo direito e está sendo acompanhado diariamente para ver se terá ou não condições de jogo para o próximo domingo, ou seja, pode pintar como um novo desfalque. Para finalizar, no treinamento desta quinta-feira, 5 membros da torcida organizada tiveram acesso ao treino do Santos por parte ali, com liberação da própria diretoria santista, para bater um papo com o elenco, entre eles Neymar, Gabriel Barbosa, e com a comissão técnica para cobrar melhor desempenho. Então, essa cobrança feita pela torcida organizada santista, pela torcida jovem. Capri, a verdade é que pro domingo, 4 da tarde na Vila Belmiro, teremos um Santos e Fluminense com as duas partes bem pressionadas. O Santos com um empate na Sul-Americana se complicando. Apenas 1 ponto conquistado em 6 disputados. E hoje também tivemos torcedores cobrando no CT, lá no Rio de Janeiro, os jogadores do Fluminense. Por isso deve ser um jogo quente, tá? O Santos, citei, apenas 1 ponto. Peixe depois de 2 jogos, enfrentando adversários praticamente mais fracos, né? O outro é o São Lourenço, próximo duelo daqui 2 semanas em Buenos Aires. Antes disso, o Santos terá na próxima semana sua estreia na Copa do Brasil pela 5ª fase. Enfrentará na quarta-feira, às 7h30 da noite, o Coritiba na Vila Belmiro pelo jogo de ida. Então essa programação do Santos, que procura, Capri, dias mais tranquilos, tá nessa busca. Uma vitória contra o Fluminense deve trazer esses dias, viu? Maravilha. Tá aí o Everton Ramos trazendo informações do Santos Futebol Clube, que também tem os torcedores indo lá visitar os jogadores, viu, Pretzel? O que pra mim só mostra que a gestão do Santos é uma gestão que tá entregue à torcida também, né, cara? Não é possível isso. O Santos fez um jogo horroroso na terça, pra mim sim. Mas justifica que a torcida vá lá pressionar ou tentar conversar com uma molecada? Eles foram conversar com o Neymar e com o Gabigol? Duvido, mas duvido mesmo. Já passou isso do limite, né, Cabrito? Sabe bem a minha opinião sobre isso, né? Eu sou radical, né? Eu, pra mim, tinha que passar a chave e não entra ninguém, pra botar dedo na cara de jogador. Mas como é algo cultural no Brasil, inclusive com o apoio de parte de identificados, eu tô fora dessa, viu, Capri? Acho uma vergonha o Cuca passar por isso, e o Cuca aceita. O presidente Marcelo Teixeira não fala nada. A gestão do Santos é uma gestão, para mim, destrutiva, infelizmente.
E só para te dizer que o Santos jogou para 9.500 pagantes na terça para uma renda de 509 mil. Pra ti que defende jogo na Vila. Só isso, meu. Não, eu defendo que o Santos é de Santos, velho. Se tiver um estádio lá para 30 mil pessoas, que maravilha. Ótimo, mas por enquanto que tem pro Santos é a Vila Belmiro. Em São Paulo hoje, Pretzel, o Santos tem que fazer um acordo ou com o Corinthians, ou com o Palmeiras, ou com o São Paulo, e até com a Portuguesa, pro Canindé. O Pacaembu não dá também, né? Pacaembu, com todo o respeito, mas o Pacaembu deixou de ser um estádio do futebol. Vai ter um jogo ou outro ali, mas não vai ser mais aquele Pacaembu que nós conhecemos. Palco do futebol. Pacaembu hoje é palco de outras coisas. Então o Santos teria que fazer um acordo aí com os seus co-irmãos para poder jogar aqui em São Paulo. Coisa que de vez em quando vai, não é? Pra mim, o Santos tinha que construir um estádio em São Paulo. Ou fazer uma parceria com a Portuguesa, não sei, tentar reformar o Canindé junto. E o Santos tinha que se mudar para São Paulo. O Santos tinha que treinar em São Paulo, tinha que jogar em São Paulo. Essa é a minha opinião. Eu sei que tu discorda bastante, mas essa é a minha opinião. E sei que muito torcedor pensa parecido comigo, viu? Que tem que sair de Santos. Apelidaram lá, que eu não sei se é legal, viu? De Belmirolândia. O que tu acha desse apelido? Viu? A Belmirolândia. Não, eu diferentemente do senhor que quer que o Santos traga toda a estrutura para São Paulo, não, o Santos é de Santos. O Santos tem que continuar lá, tem que jogar na Vila Belmiro. O ideal seria aquela reforma, não é? Aquele retrofit, não é? Como eles falam agora aí na palavra da moda, retrofit na Vila Belmiro. E jogar algumas partidas em São Paulo. Mas tá difícil, né? Tá difícil o retrofit na Vila Belmiro, tá difícil jogar em São Paulo e não tá fácil montar um time competitivo, um time engajado para essa temporada de 2026. Mas vamos ver, né? Vamos aguardar. E vai ter o Neymar no domingo, não é, Pretzel? O Neymar joga contra o Flu, né? Claro, esse jogo é importantíssimo. O Santos tem que dar uma resposta. O Fluminense vem de 2 derrotas, perdeu pro Flamengo e perdeu pro Rivadavia. Então vai ser um jogo, olha, um jogo complicado. O Fluminense chega para incomodar o Santos. E o Santos com o Neymar, com o Gabigol, com todo mundo que o Cuca terá à disposição. Grande jogo, hein? Domingo, 4 da tarde. Ah, jogaço. Jogo muito relevante aí com Neymar em campo pelo Santos Futebol Clube. Tá bom, 10h40, 22 horas, 40 minutos, 20 minutos para as 11 no apito final da Bandeirantes. Estamos falando aqui dos clubes de São Paulo, depois da vitória do Palmeiras sobre o Sporting Cristal. E lá no Maracanã, tempo e placar de jogo pro Mengão lá na Libertadores, hein, Agrela? Olha, agora 3 minutos do segundo tempo continua. Flamengo 2, Independente Medellín 1. O Flamengo vai chegando, portanto, a sua segunda vitória, assim como o Corinthians, né? Por enquanto vai seguindo 100% na competição, Capri. Maravilha. O Guilherme Agrela continua de olho aí, vai informando pra gente o desempenho do Flamengo lá no Maracanã. Atenção, Michel Lopes, sobe o hino do Corinthians. Vai, Corinthians! Campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Vai, Corinthians! Você viu o poropopó da torcida do Corinthians ontem lá na Arena do Timão, ô Pretzel? Não vi. O Agrela disse que foi legal aqui. Você faz poropopó, Agrela? Não, eu faço... Poropopó gigante, meu. Eu faço RB. Olha lá, olha o Flamengo na cara do gol. Olha o Flamengo na cara do gol aí, Pretzel. Mais um do Mengão. Rapaz, narra aí, irmão. Porque tu pegou o lance em cima, cara. Vamos lá, então. Posso repetir, então, aqui, Capri? Vai lá, Agrela. Vamos ver. Que bola enfiada pra Samuel Lino. Na cara do gol, rolou pra trás da Arrascaeta, bateu. Golaço! Mais um do Mengão. Que passe
Bruno Henrique, sempre ele, essa dupla dinâmica. De BH pra Arrascaeta, de Arrascaeta pro fundo do gol. O Flamengo faz o terceiro no Maracanã, agora o Fla tem 3. E o Independente Medellín só tem um, Pretzel. Bolão do Arrascaeta, tocando pro Bruno Henrique, recebendo de volta e batendo pro fundo da rede. O Flamengo abre 2 de vantagem, 3-1 no Maracanã, meu caro Ricardo Capriotti. Oh, gostei. O gol do Agrela é bom, hein? Bom, hein? Gostei. Bom, muito bom. Olha aí. Olha, despertou o Martelli. Quem sabe? O Martelli até acordou. Já mandou mensagem já. Agora, o Capri, só um comentário. Aí, o Flamengo é muito rápido, né, Pretzel? Pretzel e Capri. Muito rápido, impressionante. Não, e o Bruno Henrique ainda é bom jogador. Muito. Com 36 anos. Vai fazer 36. É verdade. O Pretzel, nota do gol de Guilherme Agrela. 8. 8, ó. Bom. Tá bom pra caramba. Obrigado, viu, Pretzel? Tô honrado. Lisonjeado. Mas dá uma segurada, irmão. Não, só por hoje, só por hoje. Amanhã já vou me sentir. Contrair foi bom, viu? Obrigado. O Agrela é uma figura, né? É a figuraça. Vamos lá! Atenção, sobe o hino do Corinthians. Vai, Corinthians! Campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Salve o Corinthians e tradição. Para o Vinícius Stuck, grande Stuck. Ele e o papai corintianos estão todos os jogos lá na Arena do Timão. Pro Vinícius Stuck e pra gigantesca torcida corintiana. Atenção, Luiz Fabiani. As notícias do Timão chegam com você. Vai, Fabiani. Fala, Capri, um grande abraço pra você e pra todo mundo que acompanha o apito final aqui na Rádio Bandeirantes. E o clima no Corinthians, outrora mais agressivo, com protestos da torcida, agora é de maior paz. Após 2 vitórias consecutivas na Copa Libertadores da América, o Timão se coloca em boas condições de classificação. Além disso, o técnico Fernando Diniz emendou o 3º jogo consecutivo de invencibilidade no cargo do Timão. Os 3 sem sofrer gols. Vitória por 2-0 contra o Platense, empate diante do rival Palmeiras com 2 jogadores a menos em boa parte do clássico e a vitória contra o tradicional Santa Fé da Colômbia na última quarta-feira pela Libertadores da América. E o Fernando Diniz, é claro, só tem a celebrar. Ele comentou em entrevista coletiva logo após a partida a respeito do ambiente que ele encontrou no Timão desde que assumiu o clube na última semana. O meu sorriso já diz, né? É muito melhor. Vir jogar aqui é difícil. A torcida é diferente, o estádio, a energia que tem no estádio é diferente. A gente tem que se apropriar disso cada vez mais. Criar essa simbiose com a torcida, que ela seja cada vez mais profunda. E que a gente represente cada vez mais o torcedor corintiano, que é ter garra, lutar, não desistir. São coisas que eu prego na minha vida o tempo todo, para os jogadores, para os meus filhos, na minha casa, meus amigos. Então essa afinidade eu sempre tive com essa casa aqui, sabe? Então para mim é um motivo de muita alegria estar aqui no Corinthians, muita alegria mesmo. Estou muito feliz, me sinto muito parte de tudo isso. Eu falei, eu sou um cara oriundo aqui da Zona Leste, minha vida toda é na Zona Leste. Então eu tenho 52 anos de idade, 52 anos de Zona Leste, de periferia e depois, quando as coisas melhoraram, de Tatuapé. Então eu sei bastante o que é a região onde o Corinthians foi criado, eu sei da história do clube e para mim é muito gratificante, é emocionante estar aqui. E eu confesso que no jogo do Palmeiras, quando eu entrei, o estádio daquele jeito, eu fiquei emocionado antes de começar o jogo. É muito bom daqui. O Corinthians dominou o Santa Fé durante toda a partida na Neoquímica Arena. Inclusive, foram 9 finalizações direcionadas ao gol adversário, colocando tal jogo como um dos de maior eficiência do Alvinegro em 2026.
Diniz também comentou sobre isso na coletiva logo após o jogo. É um dado para a gente analisar. Eu acho que hoje a gente, embora tenha finalizado um pouco menos do que deveria, que eu concordo com a análise, a gente foi muito agressivo, a gente foi perigoso, a gente começou a chegar com bastante gente na área, com cruzamentos, e desses cruzamentos resultam escanteios, que resultam gols. Então o Corinthians sempre teve muito mais perto de ganhar o jogo do que empatar ou perder. E no segundo tempo, mais do que no primeiro tempo. Existe uma tendência, eu acho que natural do trabalho, com a fluência que vai ter, da gente ter um número maior de gols com bola em movimento e de elaboração maior de jogadas para ter um término mais efetivo. Então acredito que com o tempo, mesmo com pouco tempo de treino que a gente tem, porque é treinar, é jogar, treinar tudo que dá, no espaço pequeno que tem, fazendo correções e estimulando os jogadores para a gente fazer essas correções. Eu concordo com o número de gols que a gente tem que aumentar. Eu acho que a defesa, eu acho que também estava sendo vazada em muitos jogos, 3 jogos sem tomar gol. Eu acho que isso é uma coisa fundamental para uma equipe que quer chegar na frente, principalmente no Campeonato Brasileiro. Então a gente tem que passar a fazer mais gols sem piorar a defesa, ao contrário, e melhorando o repertório defensivo, jogo após jogo, para a gente estar mais perto das vitórias. E apesar da maré de resultados positivos, o Corinthians tem pouco tempo para reorganizar a casa e descansar. No sábado, o adversário será o Vitória, fora de casa, 8 horas da noite, e o Timão precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Após encarar o Vitória no Barradão, outro jogo como visitante, o Barra de Santa Catarina na ressacada, na estreia do Timão na Copa do Brasil, torneio do qual o Alvinegro é o atual campeão. Portanto, melhora nítida, mas ainda há margem para outras respostas dentro de campo. Capri, eu volto com você. Obrigado ao Luiz Fabiani, as informações do Corinthians. E aí, Pretzel, Corinthians reagiu aí após a chegada do Fernando Diniz? 3 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 4 gols marcados, nenhum sofrido, 2 vitórias na Libertadores, 100%, e contra o Palmeiras, 9-11, e conseguiu empatar e quase ganhou o jogo. Então eu acho que é inegável que o início dele é um início interessante, é um início promissor, talvez, tem muita coisa pela frente ainda, mas ele, por exemplo, não tem aquela loucura já de todo mundo sair jogando com aquela saidinha meio maluca, né? Corinthians bem consciente ontem, praticamente não sofreu diante do Santa Fé e ganhou com 2 gols de bola aérea. Capri. É assim que funciona. Tô do teu lado aqui, irmão. Tu podia falar Pretzel, eu tô do teu lado. Ah, tá, desculpa aí, Pretzel. Então vamos lá, vamos voltar. Vamos voltar. Tá no outro posto, né, irmão? Então fala um pouquinho aí pra eu te interromper de novo, vai. E aí, Agrela, diga. Gol do Peñarol, viu, Pretzel e Capri? Arezzo empata contra o Platense, Peñarol jogando em casa. Então resultado importante este jogo que pertence ao grupo do Corinthians. Com isso, o Peñarol vai chegando a 2 pontos, Platense fica com 1, Santa Fé permanece com 1 e o Corinthians na liderança com 6 pontos somados. Muito bem. Aí, portanto, o Corinthians joga contra o Vitória. Ótimo resultado. Em Salvador. Porque o Corinthians tá com 6, né, Capri? O Peñarol tá indo a 2. O Santa Fé e o Platense com 1 ponto. Então o Corinthians abre 4 já para o segundo colocado. E faltando 12 em disputa. Já é uma grande vantagem. O Corinthians já vai encaminhar a classificação. E Capri, só mais uma informação aqui rapidinho. O Blooming vira para cima do Bragantino na Copa Sul-Americana. Gol de Villarroel, agora Bragantino 1, Blooming 2, Bragantino mal também na Sula, né? Eu queria saber dos investidores do Bragantino. Eles querem ser campeão de alguma coisa, Capri? Porque estão jogando com as reservas a Sul-Americana. Então, pô, é um negócio assim que eu não consigo entender, cara. Capri? Bragantino, tá aquela história, né? É o time para fazer dinheiro, para fazer caixa. Diga, Grela. Outro gol importante também para um clube paulista. O San Lorenzo abre o placar para cima do Deportivo Cuenca com o Romanha aos 17 agora do segundo tempo. O grupo do Santos na competição, que também não vive uma situação fácil dentro do grupo na Sul-Americana. São Lourenço, né? Isso, exatamente. Só passa o primeiro. E tem São Lourenço e Santos. Onde é que é a próxima? É aqui ou lá? O Santos recebe o São Lourenço. Vou confirmar aqui, mas recebe o São Lourenço, Tá. Muito bem, atenção, são 10 horas e 52 minutos. O Pretzel, nota do
MC Rian e do Rodo do Pose. Pose do Rodo. A Pose do Rodo, Pose isso. do Rodo, 0. Obrigado. Bom, eu queria só aqui no finalzinho desse apito final registrar uma informação muito triste que as autoridades de Minas Gerais acabaram de confirmar. Você viu ontem, né, Pretzel? Tivemos um acidente, infelizmente, um acidente lamentável com 2 companheiros, 2 colegas lá da Band Minas, a repórter Alice Ribeiro e o cinegrafista Rodrigo Lapa, que se envolveram em um acidente automobilístico ontem. O Rodrigo Lapa acabou perdendo a vida na hora, foi sepultado hoje lá em Belo Horizonte. E agora há pouco a Band Minas confirma que a nossa colega Alice Ribeiro também, infelizmente, perdeu a vida. Foi constatada a morte cerebral dela agora à noite no Hospital João 23, lá em Belo Horizonte. E é muito triste porque 2 colegas, 2 companheiros que estavam trabalhando exatamente em uma reportagem sobre os acidentes em demasia que acontecem ali naquela rodovia BR-381, que liga Belo Horizonte ao Espírito Santo. E eles estavam ali na região de Santa Luzia e Sabará, que são cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, e o automóvel em que eles estavam acabou se chocando de frente com um caminhão que vinha, evidentemente, no sentido oposto, né? E acabou, então, que os 2, infelizmente, a Alice, agora há pouquinho, a Alice Ribeiro, teve a sua morte cerebral constatada pelo Hospital João 23 em Belo Horizonte, e aos familiares da Alice, que deixa um filhinho, uma filhinha de 9 meses. Ela havia acabado de retornar da licença maternidade. A família da Alice e também do nosso companheiro Rodrigo Lapa, os nossos sentimentos, que Deus possa abençoar e dar muita força a essas famílias, porque imagina o tamanho do impacto, da dor e da tristeza com uma notícia como essa. Que Deus possa confortar o coração desses familiares. Infelizmente, difícil. Muito triste, viu, Pré? Nossos sentimentos, cara, Muito toda triste. a família Bandeirantes, cara, eu não sabia que ela tinha tido uma criança em 9 meses aí. Difícil, hein, irmão? Difícil. Muito demais. 35 anos. Toda uma vida. E a rodovia é chamada de rodovia da morte, né? Eu vi vários jornalistas falando que o governo do Romeu Zema não faz absolutamente nada. Absolutamente nada. E dizem que já há esse problema vem de décadas lá. Exatamente. Décadas. Exatamente. E ninguém se mexe para consertar o problema, né? E eles estavam fazendo uma reportagem exatamente sobre isso. Sobre o problema dessa estrada. Estrada da morte lá. E toda vez tem acidente fatal. E acabam sendo as vítimas disso. Muito triste, não é? Muito triste, mas que Deus possa dar o conforto aos familiares desses 2 colegas. É até difícil porque essa moça tem quase a idade da minha filha, né? Imagina só, jovem de tudo, nova de tudo, e acaba perdendo a vida. De uma maneira tão estúpida como essa. Bom, Pretzel, amanhã estaremos juntos no Esporte em Debate. Amanhã tem mais, não é? Estaremos juntos aí para falar muito mais da rodada do fim de semana que está chegando. E que vem aí, não é o palpitômetro, amanhã vamos palpitar também, né? Vamos. Amanhã é dia de palpitômetro. Exatamente. É isso aí. Então tá bom, Pretzel, bom descanso para você, até amanhã, viu? Para nós e meus sentimentos, a família da Alice, o nome dela, né? E também do Rodrigo, e um abraço para todo mundo. É isso. Bom, atenção, Agrela. Tempo e placar do jogo lá no Maracanã. Vamos lá, Agrela. Vamos lá, Capri. Agora quase 20 minutos do segundo tempo, 18. O Flamengo segue vencendo por 3-1 a equipe do Independiente Medellín. Já no Uruguai, o Peñarol toma o segundo gol do Platense, viu? Zapiola faz de pênalti, então. Agora Peñarol 1, Platense 2. Resultados importantes de momento. O Bragantino
faz 2-2 também na Copa Sul-Americana, empata com o Blooming. E o Léo Pereira, viu, o Capri, acaba de fazer, portanto, o 4º gol do Flamengo no Maracanã. Então agora, de momento atualizado, Flamengo 4, Medellín 1. Capri, meus sentimentos também, viu, a família do Rodrigo e da Alicia e as suas respectivas famílias nessa tragédia, Capri. É isso, muito obrigado. Guilherme Agrela e o destaque final do Plantão Esportivo Bandeirantes. Nós estamos fechando aqui o apito final desta quinta-feira, apito final de Palmeiras 2, Sporting Cristal 1. Mas nesta sexta-feira a gente vai falar bastante dos assuntos importantes e relevantes do esporte que vem aí e, claro, olhar já para o final de semana, que vai ter muito futebol na Bandeirantes. Final de semana prolongado, espichado pelo feriado de Tiradentes na próxima terça-feira. Mesa de som com Michel Lopes, Central Técnica Beto Rebeca e KM Martins, o switcher Alexandre Marques. Nas nossas redes sociais, cuidando dos nossos canais digitais, está o Alessandro Awad. Equipe técnica externa nesta quinta-feira com Daniel Chingotti e Rafael Pellegrini. A produção do apito final do Guilherme Agrela. Eu desejo a todos vocês um bom final de quinta-feira, uma ótima noite e uma sexta-feira espetacular a todos vocês. Tchau, São Paulo. Tchau, Brasil. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.